que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 8 da noite, mais 34 minutos. Boa noite pra você. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossado. Salve, salve, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Terça-feira, hoje, 24 de maio de 2022. Está no ar mais uma edição do Futebol Interior, trazendo para você, destacando a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. É a 9ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Vamos mostrar para você a 9ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, que já tem um jogo em andamento. Este jogo que era para ter acontecido ontem, devido à chuva lá em Recife, foi adiado para hoje, e o CRB no segundo tempo vai batendo o Sport, que é o próximo adversário da Macaca, pelo placar de 1-0. E é claro, aqui
no aplicativo do Futebol Interior. Já já vou trazer também informações da Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, enfim, tudo isso e muito mais para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes, lá no centro do Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, onde o Carlos vai todos os dias fazer lá o seu pilates. Sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Tem também a pizza do Dadá. Antes de entrar no ar, saboreamos uma pizza lá do Dadá. Que delícia, hein? Uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. E Betmaster, aposte na emoção. Muito bem, estamos no ar com mais uma jornada esportiva. É o seguinte, ó, tem o nosso zap para você participar, tá aqui comigo o zap, tá? 98989-3526. Estamos também nas redes sociais, é claro, além do nosso canal de áudio, né? Na Rádio FI, no portal Futebol Interior, lá no aplicativo do Placar ao Vivo, tem rádio ao vivo também, você clica, nos ouve, são várias as opções aí para você nos ouvir. E estamos também no Facebook, bombando aí no Facebook, Futebol Interior, e YouTube, nas 2 plataformas, Futebol Interior, Futebol FI, e nas parceiras também com a gente, Araraquara News. Um abraço pra rapaziada da Araraquara News, tá todo mundo com a gente também. Bom, é o seguinte, ó, são 8 da noite mais 37 minutos, daqui a pouquinho então tem Ponte Preta e Chapecoense e Ponte Preta. Já já com a ficha técnica do jogo, tem convidados, o Arthur Eugênio fazendo aí uma volta ao passado, história, né, envolvendo Ponte Preta e Chapecoense. E é claro, com a sua participação. A mesa de som, trabalhos técnicos do Felipe Marques, comentários do Frank Francisco. A narração vai ser do Carlos Corsato e eu estarei nessa com você, apresentando aqui a nossa abertura de jornada, também o intervalo e o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. É claro, sempre contando com a sua participação também, você vai ajudar a gente a fazer a transmissão, tá bom? Você nos ajuda a fazer a transmissão, participa, manda mensagem, fique à vontade para você participar e, é claro, mandar aí a sua mensagem, mandar o seu alô, mandar o seu recado aqui na nossa programação. E hoje tem também a participação do nosso convidado, né? O Israel Moreira, daqui a pouco a gente fala com o Israel também, para falar um pouco mais de Ponte Preta e Chapecoense. É a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Antes até do intervalo, deixa eu dar uma passada aqui nos jogos que estão acontecendo nesse momento, aqui no nosso aplicativo do portal Futebol Interior. Olha, vai aí na sua lojinha de compras do celular, do aparelho, e baixa aí, viu? Placar ao Vivo, procura lá, Placar ao Vivo é sensacional. 9ª rodada da Série B, o Sport vai perdendo em casa pro CRB. Sabe quem fez? Anselmo Ramon. Como faz gol, Anselmo Ramon? De pênalti, 25 do primeiro tempo. Já já tem Ponte Preta e Chapecoense. São os 2 jogos aí dessa 9ª rodada no dia de hoje. Temos também bola rolando, Copa do Brasil Sub-17, quartas de final, 2ª rodada. O Palmeiras vai vencendo a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Igor Araújo pro Galo e o Hendrick, contrato renovado com o Palmeiras, fez de pênalti. Thales, 25 minutos do segundo tempo. Então o Palmeiras vai vencendo de virada pelo placar de 2-1. Temos aqui o Amapaense, primeira rodada, primeira fase, Ipiranga e Macapá vão empatando 0-0. A Recopa Gaúcha, hein? Olha o Grêmio, cara, para cima do Glória, 4-0. Elkson, Janderson, o Jonathan e o Campas, tá? São jogos que você acompanha
lá no placar ao vivo. Libertadores, sexta rodada, o Emelec joga 9h30 da noite contra o Independente Petroleiro e o Palmeiras contra o Deportivo Táchira. Grupo C, sexta rodada, Nacional vai vencendo o Red Bull Bragantino por 2-0 e o Vélez vai vencendo o Estudiantes 2-0, um resultado ruim pro Red Bull, que não vai ficando nem com vaga na Sul-Americana, viu? Grupo H, sexta rodada, 9h30 da noite, o Mengão pega o Sporting Cristal e a Católica encara o Talleres da Argentina. Pela Copa Sul-Americana, a bola rolando o segundo tempo, o Santos vai ficando de fora da próxima fase, porque vai empatando com o Banfield da Argentina pelo placar de 1-1. O União La Calera do Chile, que vai se classificando, vence a Universidade de Quito pelo placar de 2-1. O Santos precisa vencer esse jogo aqui para se classificar. Teremos também hoje ainda Independente da Colômbia contra o Guairena e o Internacional pegando o 9 de outubro, além de Defensa e Justiça e Antofagasta e LDU do Equador contra o Atlético Goianiense. São 8 da noite mais 41 minutos, 8h41, primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai acionar a nossa equipe, eles estão se preparando aí para dar os destaques. Agora, então vamos mudar. Vamos para os destaques. Eu ia acionar aqui o pessoal depois do intervalo, mas vamos dar os destaques e depois a gente vai para o intervalo. São 19 minutinhos para as 9 horas da noite. Quero saber tudo de Ponte Preta e Chapecoense. Começando com a nossa querida macaca, Associação Atlética Ponte Preta. Carlos Corsato vai narrar o jogo e vai trazer todas as informações para a gente. Tem vinheta, Felipe Marques, FM? Solta aí, querida. Boa noite, Carlos. Grande abraço, Marcelo. Boa noite para você, boa noite pro Frank, boa noite pro Jael Moreira, boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior nessa noite de terça-feira, nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Era dos Anjos mexe na macaca. Por exemplo, Pedro Júnior, que não aparecia no time há muito tempo, titular hoje no time da macaca. Fábio Agora Sanches está de volta também à zaga da Ponte Preta. Norberto, que foi, entre aspas, poupado na última rodada, volta ao time titular da macaca. Outro que volta é Arthur, lateral esquerdo que estava lesionado, 4 rodadas fora, entra no time na vaga do lateral Jean Carlos. Luca, artilheiro da macaca na temporada, dos 14 gols da Ponte, ele marcou 8, também está no time titular. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, que está de volta ao time depois de cumprir suspensão automática. Leonaldi, que hoje completa 50 jogos com a camisa da macaca e usa a camisa 50, excepcionalmente no jogo de hoje. Matheus Anjos, que ganhou a vaga de titular no time. Fecim, Pedro Júnior e Luca. Essa macaca, viu, Corsato? Escalada definida para jogar contra a Chapecoense. E aí, o time de Chapecó que tem Gilson Kleina, o bruxo no comando, Carlos. Pois é, a Chapecoense que vem com alguns jogadores conhecidos, né, do povo brasileiro, além do treinador, o bruxo Gilson Kleina no comando do seu time. A Chape que em 4 jogos fora de casa não perdeu nenhum. São 2 vitórias e 2 empates. A Chape é o visitante mais indesejável, por enquanto, desse Campeonato Brasileiro da Série B. Jogadores conhecidos do futebol brasileiro, o goleiro Wagner foi campeão com o Ituano, é o goleiro titular do time. Tem o Léo, zagueiro que durante muito tempo jogou no time do Cruzeiro. Tem também o experiente Betinho, camisa número 18, e o Claudinho também está no time da Chapecoense. Claudinho, aquele que jogou no Cruzeiro, esteve no Cruzeiro, jogador que está também no time da Chapecoense. Vitor Ramos, aí eu acho que a torcida da Chapecoense tem que levantar a mão pro céu, né? Vetado pelo departamento médico, não entra em campo, não joga hoje na vaga do Vitor Ramos, o Frazan, camisa número 27. A Chape de Wagner, Ronei, Léo, Frazan e Fernando, Freitas, Betinho e Thiago Real, lembra dele? Claudinho, Luizinho e Jonathan, time do técnico Gilson Kleina. Thiago Real com a 10 da Chape. 70 jogos com a camisa da Ponte, nenhum gol. Na Chapecoense ele tá bem, não tá mal na Chapecoense não. São 8 da noite mais 45 minutos, a Ponte Preta com muitas novidades, a Chapecoense vem aí, Gilson Kleina, depois de sair da Ponte Preta, volta ao estádio Moisés Lucarelli, vamos ver como vai ser a recepção aí ao Gilson Kleina, né? Tem que respeitar os trabalhos que ele já fez pela Ponte Preta, mas hoje é nosso adversário. Meu comentarista
FF Francisco. Ponte Preta que vem de uma derrota, né? No Campeonato Brasileiro. É aquela história, jogamos como nunca, perdemos como sempre, mas Já não começou, jogou mal. Já começou, já? Não, mas não é. Jogamos como nunca, perdemos como Eu sempre. falei, né, Israel? Falei, né? Falei. Já você fala, Israel. Pera aí, deixa eu chamar o FF. Frank, o seu destaque pra Ponte Preta e Chapecoense. Diga lá, Frank. Solta a vinheta. Frank Francisco. Boa noite, FF. Boa noite, Marcelão. Prazer revê-lo, estarmos juntos. Prazer a todos aqui na mesa. E prazer enorme, nação, tá junto de novo. Marcelão, eu tô contente. Gostei da escalação. Um detalhe que a gente percebe no Hélio dos Anjos é que, por exemplo, o Carlos falou aí, né? Um tempão que a gente não ouvia falar do Pedro Júnior. E eu boto fé. Eu acho que é um cara que foi muito mal aproveitado, veio fora de condicionamento. Esse tempo fora, acredito que foi trabalhado bastante essa questão. E é um jogador que vai agregar muito ali na peça de frente, né? E as mudanças que ele fez são excelentes. Hoje, em tese, seria um 4-4-2. Porque eu acredito que o Fecim deve recuar um pouco e ele dá liberdade para o Matheus Anjos. O Matheus Anjos tem que jogar livre para poder criar, né? Mas vamos ver na prática a bola rolando. Mas, de cara, já digo que gostei. Muito bem, gosto. Nosso comentarista da escalação que o Carlos passou agora há pouco da Associação Atlética Ponte Preta. São 8 da noite, mais 46 minutos, a bola rola daqui a pouquinho. 9h30 da noite, estádio majestoso Moisés Lucarelli. E hoje a gente tem um convidado aqui, o Israel Moreira, que vai participar da nossa transmissão, da nossa jornada esportiva. E a sua expectativa, Israel, para Ponte Preta e Chapecoense. Grande abraço, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carlos, Frank, a todos que estão aqui presentes aqui no dia de hoje, para esse jogo importante da Macaca contra a Chape. Gostei, assim como o Frank sinalizou, gostei da alteração do Hélio. Ele muda não só os atletas, mas muda o desenho tático do time, né? Ele passa a jogar com 2 volantes. Fazia muito tempo que a Ponte não jogava só com 2 volantes, hein? Praticamente passou a temporada toda, 2021, e o início do Campeonato Paulista, jogando com 3 volantes, até que achou esse garoto Ramon, que foi uma grata surpresa, para mim a ausência que será sentida no dia de hoje, mas a Ponte muda o desenho, o Hélio muda o desenho, para enfrentar Gilson Kleina e o Corsato, os dois, né, citaram muito bem, Thiago Real, e ainda temos Maranhão no banco de reservas. Olha a Chape que está aí preparada com o Gilson Kleina para enfrentar a Ponte no dia de hoje, que a Macaca vença, faça uma boa partida, porque precisa da vitória, porque o sinal vermelho já está aceso no majestoso, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Israel tá junto com a gente e vai participar da nossa transmissão para Ponte Preta e Chapecoense. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, com a coordenação artística do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Claudinei Corsi, a direção geral Arthur Eugênio Matias, que vem daqui a pouquinho trazendo aí também a sua participação, falando da história, falando um pouco desse confronto Ponte Preta e Chapecoense. A gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouquinho tamo de volta, são 8 da noite mais 48 minutos. 8 da noite mais 48 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas,
Invista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Cossato. São 8 da noite, mais 52 minutos, estamos de volta. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola rola. Estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Chapecoense. Ó, CRB vai vencendo 1-0 o Sport fora de casa. Jogo que era para ter acontecido ontem, devido às chuvas, foi adiado para hoje. O Sport vai vencendo, vai perdendo. Sport que é o próximo adversário da Ponte na terça-feira que vem, jogando em Recife, né? Então, é aquela coisa, a Ponte vai pegar o Sport vindo de, por enquanto, uma derrota, e esse resultado passa o CRB, a Ponte Preta vai indo para a Ponte, vai caindo uma posição 14ª nesse momento. O Zé Ponterror tá com a gente aqui no Facebook, Futebol Interior, tá mandando bora nega véia, força, fé, garra, eu acredito em vocês. Um abraço, Zé Ponterror. Maria Aparecida Dami, boa noite para toda a equipe do FI, obrigado. O Reinaldo Lucarelli Neto, Ponte Preta 2-1, mande um alô para Conchal, São Paulo, tá todo mundo acompanhando a gente. Muito bem, o CRB com esse resultado, essa vitória, ele vai a 10 pontos, 9ª colocação. Ele começou a rodada com 7 pontos. E o Sport se mantém na 3ª posição com 15 pontos. Tô acompanhando aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Detalhe. O placar ao vivo Futebol Interior. Já tem Arthur e Eugênio contando a história do confronto Ponte e Chapecoense. Carlos, detalhe e novamente repita a macaca com 6 alterações. O CRB, só para dar um detalhe, o CRB depois que 2 jogos do Daniel Paulista, 2 vitórias. Daniel Paulista, que era técnico do Guarani, foi demitido do Guarani, foi para o CRB, que lanterna do campeonato, o CRB, durante várias rodadas, o CRB vem de 2 vitórias seguidas na competição. Repeteco da Ponte, Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, que completa hoje 50 jogos com a camisa da Ponte, normalmente ele joga com a camisa número 5, hoje ele vai jogar com a 50. E Matheus Anjos, Fecim, Luca e Pedro Júnior, esse é o time da Ponte escalado, pronto, definido pelo técnico Hélio dos Anjos. A Chape de Wagner no gol, Roném, Léo, Frazan e Fernando, Marcelo Freitas, Betinho, Thiago Real e Claudinho, Luizinho e Jonathan, esse é o time da Chapecoense. Muito bem, as 2 equipes escaladas, prontas, definidas, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola vai rolar e, é claro, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que tem a nossa arquibancada virtual, você pode participar por lá, mete um joinha. O Júlio César disse que vai ser 2-0 para a Chape. Tá bom, Júlio César, um abraço para você, tá aqui também no YouTube. Deixa eu ver quem mais aqui acompanhando a nossa
transmissão, seja bem-vindo, viu? Você que tá junto com a gente, mandando mensagem. A gente agradece de montão, carinho, a audiência e a companhia. Segue mandando a sua mensagem aí pro nosso Facebook, nosso YouTube também, né? Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Enfim, use, abuse, participe e se quiser mandar zap também, pode mandar zap, não tem problema não. 98989-3526. Daqui a pouco tem convidado também da Ponte Preta. Já a gente vai falar mais dessa escalação aí, dessas mudanças. A gente falou de 6 mudanças. Vamos explicar as mudanças, por que tem jogador que não tá, por que tem jogador que tá entrando, por que esse jogador demorou muito pra aparecer no time de novo. Enfim, eu falei que o jogo ontem foi adiado por causa da chuva e tá chovendo demais. Segue chovendo na capital de Pernambuco, em Recife. 1-0, acabou o jogo. Anselmo Ramon foi pra rede. Sport perde, CRB vence. Abertura da 9ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. São 8 da noite mais 56 minutos. Agora vamos acionar o nosso diretor-geral, o Arthur Eugênio, que ontem estava lá na festa de premiação da Série A3 do Campeonato Paulista, né? Analisando, vendo tudo, conversando lá com todo mundo. Foi mestre de cerimônia. Foi mestre de cerimônia, futebol interior, junto com a Federação Paulista de Futebol, realizando a festa de premiação do Campeonato Paulista da Série A3. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Só 2 canais puderam transmitir ao vivo: o YouTube da Federação Paulista de Futebol e os canais Futebol Interior. A festa muito bacana ontem, né? E para os ponte pretanos, o artilheiro do campeonato é o Yuri. Foi o Yuri, 10 gols, jogou no Capivariano, né, 10 gols. O Yuri é aquele que tem base na Ponte Preta, da Ponte foi para Portugal, de Portugal para o Japão, retornou ao Brasil, estava no Capivariano, fez 10 gols, foi o artilheiro do campeonato. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos acionar o Arthur Eugênio para contar um pouquinho da história, né, do confronto Ponte Preta e Chapecoense. A bola é tua, Arthur, à vontade. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos fazer uma homenagem aos torcedores, aqueles que gostam da Chapecoense e também aqueles que apreciam a história do futebol brasileiro. Eu vou falar da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, o estádio de futebol da Chapecoense. O Estádio de Futebol Índio Condá foi inaugurado pelo Internacional de Porto Alegre, uma partida memorável no dia 24 de janeiro de 1976. Chapecó é uma cidade muito ligada ao Rio Grande do Sul. A cidade de Chapecó tem mais tradições gaúchas do que catarinenses, até porque cerca de 500 quilômetros a distância até a capital Florianópolis. E até a Chapecoense atingir o estrelato, os moradores de Chapecó torciam para Internacional e para Grêmio. E foi assim que o Internacional foi convidado como campeão brasileiro e fez a inauguração do estádio Índio Condá no dia 24 de janeiro de 1976. E aqui no Futebol Interior eu vou passar em revista a inauguração do estádio Índio Condá. Estou com o Jornal dos Esportes aberto, edição de segunda-feira, 25 de janeiro. O Internacional, na inauguração do estádio Índio Condá, ganhou da Chapecoense por 4-1. O primeiro gol do estádio foi marcado por Borjão, um meia do Internacional. Fez pouco sucesso no Internacional. Borjão jogou também no Juventude, jogou no Curitiba. Aqui em São Paulo, teve uma passagem pela Francana. E sabem quem é Borjão? Irmão de Paulo César Carpegiani. Então vamos recordar a ficha técnica da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá em Chapecó. O Internacional ganhou de 4-1, gols de Borjão, Falcão, Lula e Pedrinho. O gol da Chapecoense foi marcado por Volmir e o árbitro foi José Carlos Bezerra, da Federação Catarinense. Olha a escalação do Internacional em janeiro de 1976. Manga, o lendário goleiro Manga. Depois entrou Schneider em seu lugar. Valdir, depois Cláudio Duarte. Figueiroa,
Hermínio e Vacaria, depois Escurinho segundo. Olha o meio-campo do Inter. Paulo Roberto Falcão, Caçapava e Borjão. Pedrinho entrou no lugar do Borjão na etapa complementar. Jair o Príncipe, Flávio Minuano, depois Ramon e Lula pela ponta esquerda. A Chapecoense, um time tímido, de poucos jogadores conhecidos. Jogou na inauguração do estádio Índio Condá a Chapecoense com Jair, depois Pompeia, Di, Almeida, Silvio e Paulinho, depois Valdir, Rui, Pio, depois Carlos e Sérgio Garlocha, depois Zé Carlos, Jairzinho, Valmir e Ivan, depois Ivan segundo. Na Chapecoense, o Almeida foi um zagueiro que rodou no interior de São Paulo, gol no Corinthians, depois esteve no Figueirense, boa fase no Velo Clube, Corinthians de Presidente Prudente, teve uma passagem também pelo Primavera de Indaiatuba. Sérgio Garlocha, infelizmente, já falecido, mas jogou no Internacional, jogou no Flamengo. Final de vida do Sérgio Garlocha foi triste, teve que amputar uma das pernas em razão de problemas com diabetes. E também o autor do gol da Chapecoense, primeiro gol da Chapecoense no estádio, do Valmir. E o Valmir foi um jogador expressivo entre os anos 60 e 70, tendo jogado no Internacional em alto nível e no Grêmio também em alto nível. Aqui no Futebol Interior, passando a história do futebol em revista, recordando a inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, no dia 24 de janeiro de 1976. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá então, Arthur Eugênio trazendo um pouco da história de Ponte Preta e Chapecoense, falando de estádio, enfim, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o público vai chegando no estádio Moisés Zucarelli, é claro que falta meia hora para começar o jogo ainda, a torcida da Ponte Preta, a gente já sabe, né, aqueles 3.000, 3.500 torcedores chegam bem em cima do laço para acompanhar aí o jogo. Nesse momento não temos 500 torcedores no estádio Moisés Lucarelli. A Vivi Vicente tá mandando boa noite, bora nega véia. A Victória de Andrade tá mandando boa noite. E pra cima a Ponte, rapaziada, aqui na nossa arquibancada virtual, ó, várias opções aí pra você mandar ver aqui e participar da jornada. Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha na transmissão também, né? Se inscreve no nosso canal, tá? Futebol Interior, vai ser um prazer ter você junto com a gente, compartilhando a nossa transmissão para mais torcedores, não só da Ponte Preta, a nossa transmissão, é claro, é para torcedor ponte pretano, mas também pode chegar os outros torcedores, não tem problema não, vai ser bem recebido, só não vou abrir uma cerveja para você que vai chegar agora, porque não tem como, né? Mas uma cerveja virtual para quem gosta, para quem não gosta, um cafezinho, porque hoje é dia do café, é o dia nacional do café, então vamos tomar um café juntos aqui, mesmo que seja virtualmente na nossa jornada esportiva. 9 da noite, mais 3 minutos, já tem convidado, vamos falar de contratação também da Ponte Preta, tudo isso e muito mais, o Franco Francisco, enfim, vai participar também, vai dar o seu pitaco, tem o Israel, tem muita gente aí para participar também, e é claro, a bola vai rolar já, hein, 9h30 da noite, Carlos Corsato vai narrar Ponte Preta e Chapecoense, quem sabe a terceira vitória da Macaquinha na Série B 2022. A gente volta já, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Marcelo Corsato. Muito bem, são 9 da noite, mais 6 minutos. Seja bem-vindo. Uma excelente noite de terça-feira, hoje 24 de maio de 2022. Destacando para você a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Já teve abertura agora há pouco, a vitória fora de casa do CRB para cima do Sport, o próximo adversário da Ponte Preta. Vamos lá, Carlos. Enquanto a gente aguarda a chegada do horário do jogo, tem convidado, né, na nossa programação. Conta aí pra gente. Tem sim. Daqui a pouco também vamos falar do novo reforço da Ponte Preta. Inclusive, repórter aqui dos canais Futebol Interior, o Wendel Coral, deu o furo, né? Em primeira mão, falando que a Ponte Preta contratou o Da Silva. Daqui a pouco, os 3 gols do Da Silva de 2020 para cá. Nossa produção correu para pegar os 3 gols do Da Silva de 2020 para cá. Ele disputou 8, 16, 25 jogos. Fez 3 gols, os 3 gols do Da Silva. Daqui a pouquinho você vai ver aqui nos canais Futebol Interior. Leônidas Da Silva. Tem nome de craque, hein, rapaz? Peraí, 25 jogos, 3 gols. 25 jogos, 3 gols. Mano, contratamos um atacante que... É centroavante? Centroavante. Mas não é contratamos um atacante que tem 70 gols e nunca fez... 70 jogos e nunca fez um gol, pô. Então, eu não critico o jogador antes do cara vestir a camisa e entrar em campo. Eu não sou desse, não. Mas vamos lá. Quem falou conosco foi o técnico Hélio dos Anjos e respondeu as perguntas dos coleguinhas. O Hélio dos Anjos vai responder 3 questionamentos. Inclusive vai falar de 2 jogadores que a reportagem dos canais de Futebol Interior questionou, né? São meio-campos, né? Jogadores de armação, João Pedro e Thales. O Hélio dos Anjos vai responder a respeito desses 2 jogadores e mais. Fala, professor. Mais 2 atletas suspensos e novamente não será possível repetir a escalação. Qual o tamanho do prejuízo para uma equipe que ainda busca o equilíbrio dentro do campeonato? Olha, tem sim. O prejuízo é você não ter os jogadores como opção para você. Mas também é um fato normal. O cartão amarelo é um fato normal. Não normal o cartão que o Danilo tomou, né? Reclamou a segunda, o juiz deu o cartão. Mas o cartão técnico, como teve que tomar alguns jogadores que ficaram suspensos, eu vejo isso com naturalidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o prejuízo é você ter que mexer mais nos 11, mas também faz parte hoje do contexto você ter uma escalação diferente de um jogo para outro. Eu, particularmente, gosto muito de repetir a minha escalação, mas também tem que estar preparado para superar esse tipo de adversidade. O Wendel Coral, o Fabrício vem sendo alvo constante de críticas, tanto da torcida quanto da imprensa. Na última partida, o segundo gol do Bahia foi em cima do zagueiro, que não conseguiu acompanhar o ataque anti-adversário na corrida. Gostaria que explicasse o que tem credenciado o Fabrício como titular e também com a braçadeira de capitão dentro de campo. Olha, primeiro que todas as situações dentro do meu time, quem decide sou eu. Eu não posso ficar preocupado com a cobrança, não posso ficar preocupado com a crítica e também não posso me empolgar com o elogio, né? O segundo gol foi um erro de conjunto, um erro tático.
né? Então as pessoas olham muito o final da jogada. Após o erro da linha defensiva, nós tivemos oportunidade de definir ainda a jogada defensivamente e não conseguimos. Nós tivemos um erro de movimentação, nós tivemos um erro de ações, né, que culminou com o jogo. Culminou com o gol. O Fabrício, por ser um defensor, ele participou do erro de conjunto. Como também nós tivemos na jogada defensores, não defensores, que também, na minha visão, participou do erro em conjunto. Então, eu não sou de direcionar uma situação individual em erros, em gols tomados. A responsabilidade é do treinador, porque não existe erro individual, você entende? Existe a responsabilidade de quem colocou o jogador para jogar. Questão de capitão. Eu não tenho um capitão definido na equipe, você entende? Eu faço rodízio, todo mundo já viu isso, que eu tenho feito um rodízio. Eu acho que nós ainda buscamos um verdadeiro perfil de capitão. Buscamos sim, isso não é simples. O Fabrício, naquele jogo, era o jogador mais experiente que tinha no elenco, né? E eu o coloquei o capitão. E capitão, na minha visão, ele ajuda. Capitão não ganha jogo sozinho. Capitão faz parte de um processo, né, de representar na hora do cara ou coroa, representar algumas ações de incentivo, de cobrança, mas a responsabilidade é de todos. Para mim, todos têm a mesma responsabilidade e todos são capitães dentro do campo. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, os jogadores Thales e João Pedro são opções que você conta para a sequência da temporada? O João Pedro ainda está treinando comigo. O Thales está treinando no Sub-23. E qualquer decisão que eu tomei de não usar mais o Thales aqui, eu tomei com bastante referência. Porque se vocês não sabem, praticamente iniciou a sua vida profissional como jogador profissional comigo no Goiás. Então eu não conheço o Thales somente daqui da Ponte Preta, eu conheço o Thales da base do Goiás, de jogos comigo no profissional. Então são decisões que eu tenho que tomar, são decisões de minha responsabilidade e naturalmente elas são tomadas com bastante critério. Então, a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Eu postei no meu Twitter essa resposta do Hélio dos Anjos, né? Pergunta, inclusive, feita por mim. E aí mas entraram vários torcedores. Os únicos torcedores que elogiaram o Thales são torcedores do Brasil de Pelotas. Ele jogou pouco, mas quando jogou mostrou que tinha, né, condições, que é um jogador aproveitável. Eu não sei por que tanto ranço assim, até temos dois comentaristas aqui, o Israel e o Frank, né? Eu entendo que o Thales seria um jogador que a Ponte Preta poderia aproveitar, né? Porque todas as vezes que o Thales entrou em campo, na minha opinião, ele fez bons jogos, né? Mas o Thales tá na mesma seara do Guilherme Santos. Aí é treta antiga. Com o Hélio dos Anjos não joga. Aí é treta antiga. Você pode ter certeza que é treta antiga e não vai jogar. O João Pedro tá treinando, mas mesmo que tá treinando, mas não vai fazer muita diferença. O João Pedro é estranho, né, o Israel e Frank, e grande audiência, porque o João Pedro, o próprio Hélio já elogiou o João Pedro, né, quando ele chegou. Né? E o João Pedro ainda diz que está treinando, ele está tentando. Agora o Thales esquece, vai jogar no time sub-23. E o Israel e o Frank vão falar já, mas a minha opinião, por exemplo, o Matheus Anjos contra o Bahia me surpreendeu. Jogou que não tinha jogado na Ponte Preta ainda. Mas eu sou muito mais Thales e João Pedro do que Matheus Anjos, né? Mas aí é o treinador. Frank, começo com você. E essa entrevista aí do Hélio. Com relação ao Thales, já vem de outros carnavais, tá? Começou com ele conhece o jogador. Agora, eu queria relembrar que quando o Thales veio pra cá, o Marcelo Borges, nosso grande meia que passou por aqui, nos deixa muita saudade. Hoje não temos um igual ele. Comentarista hoje lá em Goiânia. E o terceiro melhor meia que passou pela Ponte Preta que eu vi. Cara, eu ia com meu pai e eu vibrava, hein? Pode falar, Israel, manda aí. Não, tô... Ele vai falar que é o segundo, né? Eu acho o segundo. São os antes-Cajá aqui. Apesar que o meu malvado favorito é o Renato Cajá. Sim. O Cajá era demais, gente. Pois então, a de cá que é o concurso, certo? Esse não conta. Cajá e Marcelo Borges, pô. É igual o Pelé no Santos, tem que tirar fora de cá. Olha, a temporada do Marcelo Borges de 97, tô pra falar pra você que... mas... não vamos entrar nessa celeuma não, que vai dar polêmica. Mas tem Piá, tem Griso, isso tem um monte nem de gente compara. Piá e Griso não compara. Piá jogou muita bola. Não, mas com o Cajá não compara. Tecnicamente com o Cajá não dá. Não, mas eu tô falando jogar na Ponte. Pra mim o Piá jogou mais que muitos jogadores aí. Não, mas eu tô falando de 10, Marcelo. Tô falando do cara que veste a 10. Piá era 10. Não. Ou não era?
Opa, Não, jogou 10. muitas vezes com a O 10. Luca é 10, então o Luca é a mesma posição Não, o Luca é atacante. Pois é, Marcelo. Não, você não vem confundir ou não. Não. Cara, você vai falar muito que você é repórter, você é narrador. Você vai, e ainda tem o novo reforço da ponte de imagens dele, já. Imagens. Então vou rapidinho isso. aqui. Ó, a questão dele tirar o Thales fora é uma coisa muito pessoal do treinador. O Thales tem um estilo de jogo que já era conhecido. Ele é um jogador assim meio desligado, né? Eu brincava nas transmissões quando ele entrava, né? A gente pedia e eu sempre falava, tem que ter um fio desencapado no gramado e um no vestiário para ele tomar um choque, uma butinada do adversário que aí ele ficava fervendo. Então, mas a decisão é do treinador, né? E contra o João Pedro, eu gosto, mas o João Pedro, gente, ele não é um meia, Carlos. Se a gente reparar, o grande momento dele na carreira foi no Paraná jogando como falso 7. É um atacante, meia né? atacante. Um meia atacante. Meia Não é um meia armador. Então acho que nessa função ele ainda pode vir a ser aproveitado na ponte. Eu vejo ele como um fecim. Fala, Israel. Não, o que me lembrou, eu estava ouvindo a coletiva com a pergunta do Corsato, Marcelo, me lembrou muito a entrevista do Português, treinador do Corinthians, ao falar do Roger Guedes. Que o Roger Guedes não joga, aí ele falou assim, ele quer jogar e eu também quero ser treinador do Liverpool. Essa foi a resposta do Vitor Pereira na coletiva. O Roger Guedes quer jogar, mas eu também quero ser treinador do Liverpool. E é muito parecido com o que o Hélio falou. Como ele não joga, gente? O Thales não joga com o Hélio, tá bem... Guilherme Santos também não. Guilherme Santos já ficou claro também que não, né? Porque a Ponte até contratou o Arthur depois, no início da temporada da Série B pra jogar, porque o Guilherme Santos não tem espaço com o Hélio. E ele já deixou claro, com ele o Thales não vai jogar, vai ficar no Sub-20 e o Thales não joga. Também não sei se faria tanta diferença assim, como o Frank falou, mencionou, ele e o João Pedro se estivesse em condições. Porque infelizmente na mão do Gilson o Thales também não jogou e não aproveitou a oportunidade que teve. E o Thales teve várias oportunidades e não aproveitou. Infelizmente, eu acho que o tempo dos dois já era, principalmente enquanto o Hélio dos Anjos estiver no comando da macaca. A gente já sabe o que esses caras podem oferecer. Agora o João Pedro eu acho que poderia ter um pouco mais de oportunidade. Fala, Frank. Tô contigo. Pra mim ainda falta oportunidades pro João Pedro. Por isso acredito que ainda vamos ver ele em campo. Agora eu queria ressaltar, gente. Eu não tenho saudade nenhuma do Guilherme Santos. Arthur é mais jogador e nem vou comparar ele com o nosso Jean Carlos, que também joga muito mais, tá? Marcelo. Diga. Tem uma pergunta pra você aqui, Carlos. O Alexandre Gireri pergunta... O Alisson, ele tá suspenso, né? O Alisson não. O Alisson não tá de volta agora. Ele estava suspenso no jogo anterior. Não tá no banco? Não tá no banco. E o Echaporã? Também nem no banco de reservas. E ele pergunta por quê? Não, a assessoria de imprensa da Ponte Preta não divulgou, né? Machucados eles não estão, senão a assessoria de imprensa da Ponte Preta teria colocado aqui no Ponte Press. Então a gente não tem a informação, escolha do treinador, né? Escolha do treinador que não coloca os caras para jogar. Agora, a Ponte Preta, inclusive foi a informação do nosso companheiro, nosso repórter aqui dos canais de futebol interior, o Wendel Coral. Eu vou pedir pro Felipe soltar o vídeo do Rondinelli, jogador que a Ponte Preta deve anunciar aí nas próximas horas. Jogador centroavante, que foi contratado pela Ponte Preta. Aí você vai ver o único gol que ele fez nessa temporada. Gol contra o time do Grêmio, né, jogando no Novo Hamburgo. O Grêmio nas primeiras rodadas do campeonato jogou com o time reserva, né, e esse jogo foi 1-1. Rondinelli da Silva, 1,87 m, 81 quilos, né, esse foi o único gol dele na temporada até aqui jogando pelo Novo Hamburgo. Agora você que está nos canais de futebol interior, já vê imagens aí quando ele jogava no Caxias, temporada 2020, aí o único gol dele também com a camisa do Caxias. Foram 8 jogos com a camisa do... 9 jogos com a camisa do Caxias e 1 gol. 9 jogos e 1 gol com a camisa do Caxias. Ele também jogou no Paraná Clube. A gente vai colocar aqui o gol pelo Paraná Clube. No Paraná Clube o gol foi de pênalti, né? Na temporada 2021. Temporada 2021. Tá aí os 3 gols do Rondinelli da Silva. Ele que foi titular nas 5 primeiras rodadas nessa temporada pelo Novo Hamburgo. Depois perdeu a posição. Entrou em campo em outras 3 oportunidades no segundo tempo. O Novo Hamburgo, Marcelo, foi o 7º colocado no Campeonato Gaúcho. Campeonato com 12 equipes na primeira divisão.
O Novo Hamburgo foi o 7º colocado, mas foi um time que perdeu pouco. Foram 2 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas do time do Novo Hamburgo. Marcou 11 e sofreu 10. O da Silva, ele fez um gol e deu uma assistência nessa temporada pelo time do Novo Hamburgo. Em 2020, no Caxias, ele fez um gol em 9 jogos e no Paraná, em 2021, um gol em 8 jogos. Então, esse ano, ele jogou 8 partidas, né? É claro que esse ano estamos na metade da temporada, então a possibilidade dele jogar mais jogos é grande, porque nas temporadas anteriores, 9 jogos na temporada 2020 pelo Paraná 9 jogos na temporada 2020 pelo Caxias e 8 jogos na temporada 2021 pelo time do Paraná Clube. É bom lembrar que, como ele não tem vínculo com mais nenhum time, o contrato dele com o Grêmio já se encerrou, então Quantos ele não anos tem ele tem? 23 anos, 1,87 m de altura, 81 quilos. Como ele não tem mais vínculo nenhum com o Grêmio, então ele pode, assim que for tiver o seu nome no BID, e hoje eu olhei o BID até às 18 horas, não apareceu no BID ainda, a Ponte também não anunciou, lógico, né? Mas como ele não tem vínculo com nenhum time, então ele pode sim ser inscrito pela Ponte Preta e já ser utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos. Bom, a gente já falou aqui, né? Enfim, é mais outra aposta, né? É mais outra aposta que a Ponte Preta vai fazendo, mesmo porque também a gente vai ter que se acostumar com isso. O torcedor da Ponte vai ter que se acostumar com apostas, porque é o que temos pro momento. São 9 da noite, mais 21 minutos, a bola vai rolar às 9h30 da noite. Mandar abraço então pro Carlos Matozinho, diz que a Ponte vence o jogo por 2-0. Tá aqui no Futebol Interior lá no Facebook. E a gente falou do Marcelo Borges, apareceu o Marcelo Borges aqui na live. Pra cima, Oeste, Furacão do Oeste, né? Eu acho que é como é conhecido lá a Chape. Vamos que vamos, Chape! Então tá bom, ele manda um pra cima, gurizada. Marcelo Borges é o nome do internauta que tá acompanhando a gente aqui. É o terceiro, na sua opinião? Melhor meia que pra passou mim, pela o terceiro que eu vi, né, Marcelo? Que eu vi o terceiro. Depois eu não vi na década de 70 pra trás, né? E tem muito bons jogadores ali na década de 70 pra trás. Mas os que eu vi, Marcelo Borges, o terceiro melhor 10 da Ponte Preta. Na ordem, de Cá, Cajá e Marcelo Borges. Pra mim, ele é o segundo. De Cá, Borges, Piá e Renato Cajá. Muito bem, são 9 da noite, mais 22 minutos. 9 da noite, mais 22. Deus perdoe essas pessoas de coração ruim. A minha opinião é a minha opinião. Certo, Israel? Certíssimo. Tô certo ou tô errado, Frank? Tá certo. Então tá bom. E eu quero muito saber também, né, do torcedor aqui, o que tá achando desse momento. Lembrando que a Ponte não vence há 3 jogos, né? E a Chapecoense não vence há 1 mês. Então é a fome com a vontade de comer hoje, hein? É a fome com a vontade de comer. Eu não sei, cara, mas esse jogo tá me cheirando empate, que não é bom pra Ponte. E olha, eu assisti o jogo contra a Chape e o Vila Nova, Marcelo, lá no Boa, no estádio do Vila. E o Wagner foi o melhor goleiro da partida. Ele pegou muito o goleiro da Chape. O Vila Nova jogou praticamente o jogo todo em cima da Chape. E só não venceu porque o Wagner teve uma belíssima atuação. 0-0 lá. A Chape que havia perdido para o Sport Recife em casa. Esse Sport que perdeu o CRB ganhou da Chape lá na Arena Condá. Muito bem, vamos escalar as equipes então. Mas antes, 2 abraços aqui para Ariel Ferreira, nosso colega de profissão, tá lá em Americana, é misto, torcedor do Palmeiras. Nossa, e do Rio Branco. Agora ele vai ficar bravo com você. Torcedor do Palmeiras e do Rio Branco, mistaço, mas tá sempre acompanhando a gente. Um abraço pro Ariel Ferreira e pra Manuel Tadeu. Fala, Tadeu, santista. Cadê a camisa? Diz que você vai comprar pra ele uma camisa da Ponte Preta. Eu já comprei, toda preta com a faixa branca. branca Com a faixa preta e já dei pra ele. Aí o genro não dá a camisa preta pro cara. Um abraço pro Tadeu aí, boa recuperação. Tá com uma gripezinha, mas vai passar. É só tomar um negocinho. Passa, viu? Esquenta. Vamos pra escalação. 9 da noite, mais 24 minutos. Em 30 segundos, a ficha técnica do jogo. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com o Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos, escalada pronta e definida, tá na sua tela. Você que tá com a gente nos canais Futebol Interior. Goleiro Kaique França, que eu tomo a liberdade de chamar de Caicaço, se bem que contra o Bahia, pelo amor, né, Kaique? Kaique França é o goleiro número 12. Norberto, ala pela direita, veste a 2. Thiago Oliveira, menino da base, zagueiro titular da Ponte, zagueiro camisa 3. Fábio Sanches, quarto zagueiro, veste a 27, ele que volta ao time. Arthur, depois de 4 rodadas, também está de volta ao time da Macaca, lateral esquerdo, número 15. Meio campo da Ponte tem Felipe Amaral, camisa número 19, retorna depois de cumprir suspensão automática contra o Bahia. Leonaldi, 20 anos, 50 jogos com a camisa da Ponte, hoje com a camisa de número 50. Matheus Anjos ganhou a vaga de titular, pelo menos até aqui. É o meia com a 55. E Fecim fecha esse quadrado no meio campo com a 20. Autor do último gol da Ponte na competição. Pedro Júnior, de volta, hein? Depois de um longo e tenebroso inverno, com a camisa número 11. E Luca também tá de volta, o artilheiro da Ponte na temporada dos 14, marcou 8. Camisa número 10, repeteco da Macaca. Kaique França, 12. Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, 2, 3, 27, 15. Amaral, Leonaldi, Matheus Anjos e Fecim, 19, 50, 55, 20. Pedro Júnior e Luca, 11 e 10. No banco, à disposição do técnico Hélio dos Anjos, Igor Vinhas, que retorna, Fabrício, Moisés Ribeiro, Dodô, olha ele aí, Bernardo Ramires, Marcos Júnior, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, Jean Carlos, Wesley Fraga e Luiz Fernando. A Macaca nesse momento, 14ª colocada, 8 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 4, sofreu 6 gols, saldo negativo de 2. Luca com 2 gols, Norberto e Fecim, 1 gol cada. São os artilheiros da Macaca na competição. Próximo jogo da Ponte, terça-feira, 31 de maio, 7 da noite, em Recife, contra o Sport. Futebol Interior. Agora a Chape, escalada pronta, definida pelo técnico Gilson Kleina, que eu gosto demais. Wagner é o goleiro com a número 1, mas hoje não, hein, Kleina, por favor. Ronei, ala pela direita, veste a 13. Léo, experiente, zagueiro, ex-cruzeiro com a 3. Frazan, quarto back, 4. Fernando, lateral esquerdo, 26. O meio campo tem camisa número 8, Marcelo Freitas. O Marcelo Freitas, ele é natural de Limeira, é paulista. Betinho, 5. Thiago Real, com a camisa de número 10, o Thiago Real. E o Claudinho, 29. O ataque tem Luizinho, 20. A nossa produção tá loucaça, velho. E Jonathan, camisa número 39. Wagner, Ronei, Léo, Frazan e Fernando. 1, 15, 3, 27 e meia dúzia. Marcelo Freitas, Betinho e Thiago Real, 8, 18 e 10. Claudinho, Luizinho e Jonathan, 49, 20 e 39. À disposição do técnico Gilson Kleina, Saulo. Experiência não falta no gol da Chape, né? O titular é experiente e o reserva também. Aquele mesmo que passou pelo Santos estava na Ferroviária de Araraquara. Vitor Becker, Kevin, Ryan, lembra dele? Zagueiro ex-Ponte, tá lá. Matheus Branqui, Pablo Oliveira, Lima, Derek, Rodrigo Varanda, Maranhão, lembra dele? E Orejuela, à disposição do Gilson Kleina. A Chape, 11ª colocação, 10 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Marcou 5, sofreu 4. Saldo de 1 gol. Matheus Bianchi, que está no banco de reservas, é o seu artilheiro com 3 gols no campeonato. O próximo jogo da Chape é no dia 3 de junho, já só no próximo mês. Vai ser uma sexta-feira, 7 da noite. Pega o Londrina, o Tubarão, em casa, em Chapecó. Arbitragem. Apita
O jogo, Marielson Alves Silva, 40 anos, tinha aqui uma ficha técnica dele, mas não vai dar tempo. 40 anos, funcionário público, auxiliar 1, Eli Carlos Franco de Oliveira, também da Bahia. O 2, Jucimar Santos Dias. O 4º árbitro é o Matheus Delgado Canançan e o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Muito bem. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vai começar o jogo no Majestoso, a Ponte toda de branca, a Chapecoense toda de verde. Assume o comando dos canais Futebol Interior. Ele vem aí sambando na cara das inimigas. Carlos Costa. Eu não sei por que eu insisto, viu, Israel? O cara vem aqui, coloca o Cajá como quarto, 10, e agora, pra passar pro narrador, faz isso. Vai começar o jogo, posse de bola no primeiro tempo, é da Macaca, pita o árbitro. Tem bola rolando no campo mais bonito do planeta. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor Nação Ponte Pretana, no Planeta dos Macacos. Eu quero o Planeta dos Macacos pulando nas arquibancadas. Vem comigo, torcedor, Macaca todo de branco, faixa preta no peito, a Chape de verde, Ponte atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. Trabalha a bola o time da Ponte, bola aqui no campo de defesa, bola pro Arthur, camisa número 15, toca a bola para Fábio Sanches, Thiago Oliveira, comecinho de jogo, 0 para Ponte, 0 para Chapecoense, 0 Macaca, 0 Chape. Ao lado, estou ao lado do Israel Moreira, à direita na tela você vê o Israel Moreira e à esquerda o Frank Francisco. Eu acho que é isso, né? Ou é ao contrário? Não, é à esquerda o Israel Moreira e à direita o Frank Francisco. Bola aqui pela direita, eu me confundo inteiro, cara. O Israel, ele está, na real, ele está à minha direita. Mas na tela ele aparece à minha esquerda. E aí, filho, me confunde por completo. O Frank Francisco, na real, está à minha esquerda, mas na sua tela ele aparece à sua direita. Vem a equipe da Chape, bola aqui pela ponta esquerda, falta. O árbitro para marcar a falta ali em cima do camisa número 20. O Luizinho, primeira falta do jogo, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Chape fazer a cobrança no campo de ataque. 50 conto o ingresso por torcedor da Ponte, que não é sócio torcedor. É falta para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Betinho, camisa número 18, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Chape. Vem Betinho para fazer a cobrança de falta para a equipe da Chapecoense. Quase 2, primeiro tempo, Betinho para a bola, levantou, tocou fechado. Olha o Amaral para trás. Kaique França. Pega o Kaique França, sai do gol para fazer a defesa. Todo de amarelo, o goleirão da Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. E você participa, manda mensagem pra cá no nosso Facebook. Pode participar também aqui através do WhatsApp 98989-3526. Meu Deus, 98989-3526. Eu tomei o mesmo chá que a produção tomou hoje. Vem Ponte, bola pela direita, é o Pedro Júnior. Toca a bola pro Luca, cruzamento, fez cinta na grande área, eu toque pra trás. Pega Wagner. Wagner vai pra ela, faz a defesa. Quase um alto gol. É escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Primeiro escanteio no jogo pra Macaca. Esse é o 11º jogo entre Ponte Preta e Chapecoense da história. 3 vitórias da Ponte. As 3 vitórias conquistadas no Majestoso. 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0 Ponte Chape. Ponte, Fecim pra fazer a cobrança do escanteio com a perna esquerda lá na ponta direita. Vem Fecim pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Arthur pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Wagner fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Eu estou aqui no YouTube Futebol FI, tá bom? O Marcelo tá no YouTube Futebol Interior. Estou também aqui no Facebook, aguardando a sua mensagem já. Vou para as mensagens, o pessoal participando. Arthur mete a testa na bola, tira. A bola volta aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Chape para tirar. A bola volta pela direita com Ronei. Vem Arthur voltando ao time, tira, joga para lateral. Lateral para Chape, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Pegou no braço ali do jogador da Chapecoense, hein? O árbitro, o Bandeira viu
E não falou nada. Ô, Israel, o cara viu, tava na frente do Bandeira, ele viu e não falou nada, velho. Não falou nada, deixou seguir, mas por sorte a Macaca conseguiu a lateral, né? Bola pra Ponte, Arthur vem na bola, vai você, Corsato. Vem Arthur, trabalha a bola pra equipe da Ponte, toca a bola pro Fecim deixou a bola saiu pra lateral, é lateral pra equipe da Chape fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, lateral cobrado, tem impressa, bola aqui pro campo de ataque, bola pra Jonathan volta um pouco mais atrás, bola pra Betinho, passou pelo Palmeiras o Betinho, toca a bola pra Fecim foi pro chão, falta. O árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Mas faça sua fezinha, hein? A Mega Sena está acumulada 80 milhões de reais. Boa sorte pra você. Por falar nisso, bom futebol pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Júnior fez falta ali em cima do Fernando, o jogo tá parado, é falta pra equipe da Chape fazer a cobrança. No campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Deixa eu compartilhar aqui, né, para que o pessoal possa assistir aqui a nossa transmissão pelo Facebook. E você pode fazer o mesmo também, tá? Pode chamar aí os pontepretanos. Essa é a transmissão mais pontepretana do mundo, do planeta. Não existe. Pode ver, ó, tem camisa da Ponte pra tudo quanto é lado aqui, tá bom? Você pode participar, mandar a sua mensagem pra gente. Deixa eu abraçar aqui o Jorge Domingues. Hoje é aniversário da patroa do Jorge. Ô Jorge, cuida da patroa aí, Jorge Domingues. Pra cima deles, Ponte, coloca ele aqui 2-0 pra Macaca. Hoje é ganhar e passar a Chape na classificação. Bora Ponte, diz o Diego Silva. Renato Bueno tá dizendo que vai ser 3-0 pra Ponte. Amém, hein, Renatão? Álvaro Volney. Matheus Anjos de novo. Rafael Matias, Ponte 2-1, Jorge Domingues, Ponte 2-0, Renato Bueno, boa noite, estou confiante, pra cima deles, Ponte. Bem, Norberto comete falta ali pra cima do Thiago Real, hein? 72 jogos com a camisa da Ponte, nenhum gol. É Thiago Real. É falta para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. É o Marcelo Freitas, de Limeira pro mundo. Ele que vem para fazer a cobrança da falta. Trabalha a bola ali na ponta esquerda, bola pro Fernando. Fernando vê. Olha o Marcelo Freitas, hein? Deu uma de foca ali agora. Pegou essa bola, mas a Ponte ganha. Bola para Matheus Anjos. Toca a bola para Luca. Na ponta direita é pro Pedro Júnior. Faz de conta que é pela ponta. Tocou pro Luca. Dentro da grande área, vai queimada ali, bateu pro gol. Wagner, mais uma boa defesa do goleiro Wagner, quase a Ponte chega lá, o Wagner foi pra ela no canto, fez a defesa o Wagner no chute do Luca, quase que a Ponte chegou em Corsato. Quase que a Macaca chegou, agora tem uma falta lá pra Chape. Carlos, vamos aqui com os comentaristas, né? Pode ser o Frank primeiro, depois o Israel. O Gustavo Coelho pergunta, a Ponte tá no 4-4-2, no 4-3-3, como é que tá jogando a Ponte hoje? Comentaristas, vai Frank. Bom, quando ataca tá no 4-3-3 e quando tá defendendo tá ficando só o Luca e o Matheus Anjos com um pouquinho mais de liberdade. Os dois alas em tese, o Pedro e o Fecim, descem para compor o meio. É isso, Israel? Exatamente. O Fecim tá numa dobrada muito interessante com o Arthur aqui. Pode ver que ele tá bem aberto pelo lado esquerdo. O Matheus tá um pouco mais centralizado sem a bola. Vai você, e vem Corsato. Chape, bola aqui pro campo de ataque. Bola empurrada é pro Jonathan Kaique. Teve que sair com os pés ali o Kaique, não tinha impedimento não do ataque da equipe da Chapecoense. Zaga da Ponte parou, esse negócio de linha de impedimento. Deus do céu, isso é um sofrimento. Jonathan trabalha a bola para a equipe da Chape, vira o jogo, toca a bola para Thiago Real. Thiago Real, o 10 da equipe da Chape. O Kleina gosta do Thiago Real. Bola aqui pelo meio, bota a bola na ponta esquerda, trabalha a bola para o time da Chape, bola para Fernando. Fernando veio o Pedro Júnior na marcação para cima dele. O árbitro tá parando para marcar. Bola para a equipe da Chape. Bola para a Chape no campo de ataque. Fernando bate, toca a bola para Thiago Real. Fez o passe, toca a bola para o Jonathan. Chegou a zaga da equipe da Ponte Preta, tira. A bola volta aqui pelo meio. Vem ali o 19, é o Amaral, ganha a bola para a equipe da Ponte, ganha, perde, ganha. O árbitro tá marcando falta. Falta para Macaca, vem Leonardo para fazer a cobrança de falta para Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Carlos Lemos Matozinho aqui no Futebol FI. São dois canais do Futebol Interior no YouTube, tá? Futebol Interior e Futebol FI. Saudades de centroavantes
que a média era no mínimo 1 gol por partida. Lana Patrícia Farias, boa noite, pessoal. O João Godoy, bora macaca, tá dizendo ele aqui. Valeu. O Ademir Júlia, Ponte não tem centroavante. Por que não colocou o Leandrinho? Também o presidente trouxe um caminhão de volante, errou feio na montagem. O Leandrinho nem no banco tá, viu, Ademir? Nem no banco tá. E também, ó, vou falar, viu? Não sei se seria a solução pro time da Ponte, não. Eu sou mais o Pedro Júnior, né? Tomara que ele vá bem aí. E o Luca tá jogando de centroavante, né? Tá jogando enfiado como centroavante. O centroavante da Ponte é o Luca. Vamos combinar, né? Que ele centroavante titular a gente tem, que é o Luca. O centroavante. A gente precisa arranjar nego bom na beirada. Pois é. O Echaporã nem no banco de reservas tá hoje. O Alisson também nem no banco de reservas hoje. Bola para a equipe da Chape. Vem na marcação, chega ali o Thiago Oliveira. Se joga na bola, joga a bola pro campo de ataque. Não tinha ninguém na Ponte. A bola voltou pro Betinho. Betinho trabalha a bola para Ronei. Ronei volta essa bola aqui pelo meio. Toca a bola para Luizinho. Camisa número 20. Chegou para cima dele cometendo falta o Fábio Sanches. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta para a equipe da Chape fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, você ligado conosco também no Portal Araraquara News. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 10 passados. Primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. No regressivo 35 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não. 9ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro no Majestoso. Chape, Ponte, Chape. Tudo igual, 0-0, viu, Corsato? 6ª rodada, Copa Libertadores da América. O Palmeiras joga e vai empatando com o Deportivo Táchira da Venezuela por 0-0. Mais cedo, o Nacional bateu o Red Bull Bragantino por 3-0. E o Braga está eliminado tanto da Libertadores como também da Sul-Americana. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando Série B, Campeonato Brasileiro, vem Chape, levantamento na boca do gol, cabeça na bola ali do Jonathan, sai o gol Kaique pra fazer a defesa. Deixa eu fazer a dobradinha aqui com os comentaristas, começar com o Frank Francisco, fala do jogo aí, Frank. 11, primeiro tempo, 0-0, Ponte e Chape. Tô gostando do que eu tô vendo, Carlos, a movimentação do Pedro Júnior com o Luca, o meio campo tá atento, o time tá ligado hoje, e a Chape deixou claro, né? Ela vai explorar a jogada de contra-ataque estilo Kleina. Mas até aqui tô gostando, a Ponte começa bem. E aí, Israel, o que você fala do jogo? Quase 12, primeiro tempo 0-0. Um jogo ainda com poucas, né, oportunidades de gol, né, Corsato? Não surgiram praticamente nenhum dos dois lados, né, uma clara oportunidade de gol. A Ponte chegou 2 vezes pela sua lateral direita, na dobrada Norberto e Pedro Júnior. E o Luca também caindo por esse lado. E tem o Arthur e o Fecim do lado esquerdo. Então a Ponte, sem a bola, ela procura fechar com o Fecim e o Pedro Júnior. Quando tem a bola, centraliza o Luca e o Matheus Anjos. A Ponte, por enquanto, bem, não deixando a Chape jogar. E aquilo que o Franco falou, a Chape veio para empatar o jogo e jogar no erro da Ponte. Se uma bola se surgir, a Ponte tem que tomar muito cuidado. Lateral para a Ponte, fazendo a cobrança lá pela direita, lateral cobrado. Bola ali pela ponta, era para o Matheus Anjos. Na marcação, chega a zaga da equipe da Chape para tirar. Chegou o Leonaldi. Dá um bico na bola, tira. A bola vai para a linha de fundo. Eu achei que ia ser lateral para a Ponte. O Leonaldi se jogou na bola, a bola acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para a Chapecoense fazer a cobrança. Ivanildo Rocha tá mandando um abraço para todo mundo. Ademir Júlio, o Diego da Silva, pessoal que tá ligado com a gente. Facebook Futebol Interior, canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Vem a Chape, bola com o Luizinho. Ele tá jogando aqui na ponta direita, sai da ponta, vem pro meio, já levou o Arthur lá pro meio campo. Ele trabalha a bola pra equipe da Chape, virou o jogo na ponta esquerda, bola pro Fernando. Passou, levou de vencida todos da Ponte, virou, tocou bola pro Luizinho. Chega o Thiago Oliveira. Ganha a bola pra Ponte, é bom o zagueiro Thiago, mas aí na hora de entregar, entregou errado, a bola voltou pro time da Chape, bola aqui pro campo de ataque, chegou a zaga da Ponte pra tirar, chega o Fábio Sanches, chega ali o Leonardo, falta. Cometeu falta ali em cima do camisa número 27, até achei, era o Frazan que tava por ali, até achei, né, que poderia pintar um cartãozinho ali pro jogador da equipe da Ponte Preta, o Leonardo. Nossa, pegou feio o Frazan, hein? Podia dar cartão amarelo ali pro jogador da Ponte e é o que vai acontecer. Primeiro cartão no jogo pro Leonardo. Desproporcional a força, né, professor Israel? Desproporcional a força do Leonardo. Não precisava disso, né? Não precisava, ainda mais ali, né? Próxima área, vai levar perigo a Chape. A Ponte tem pendurados o Corsato, o Norberto e o Thiago Oliveira, que estão em campo, além do professor Hélio dos Anjos. Então o Leonardo não estava pendurado, tomou amarelo, merecido amarelo. Falta para a Chape.
Olha a bola na área da Macaca aí. E o Luca também agora acaba de Luca tomar também amarelado. Fica conversando com o árbitro. Daqui a pouco o árbitro manda ele pra fora. O baiano Marielson Alves da Silva, 40 anos, funcionário público, mora na cidade de Vitória da Conquista. O Luca tá muito bravo. Tira o Luca dali, por favor. Mas tem um detalhe, eu não tô gostando da arbitragem, tá? A jogada aqui embaixo com o Fábio Sanches, ele tomou 2 cotoveladas. A primeira pegou, a segunda não. E o tal do critério do VAR de não ter critério, chamar o juiz pra ver um lance desse, já vai enervando o time, né? Mas eu tô achando o pessoal meio irritadinho, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tem falta para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. Já o toque de 15. O Kaique França tá lá no canto direito para armar a barreira com 1, 2, 3, 4. Por enquanto, 5 homens na barreira. O Thiago Real, ele é bom na bola parada. O Betinho também. Esse Palmeiras tá por ali. Fernando também tá próximo da bola. Esse Betinho jogou no Palmeiras. Não, jogou no Guarani. Betinho? Jogou no Guarani, Sport, Guarani. Palmeiras também, não? Palmeiras era centroavante, esse é meia. Ah, é? Então tá. Bola, eu conheço um pouco da Ponte, dos outros até a gente tenta um pouco. Foi na cabeça. Então tá, Marcelo tá dizendo aí que jogou no Sport. Betinho pra bola, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique França veio queimando a grama. Kaique foi pra ela, fez a defesa, não deu rebote. Põe a Ponte aqui pro campo de ataque, bola pro Norberto. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Agora os jogadores da Ponte vão pedir o cartão pro camisa número 39, o Jonathan. Mas ele não dá, né? Ele não dá. E tá dizendo que não vai dar cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Conosco, o pessoal do portal Maranaquara News. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vem Arthur, tentou fazer o passe, chegou Ronei. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. 16 passados, primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para Chape. Estou ao lado do Israel Moreira, ao lado do Frank Francisco, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, o torcedor. Fez sim pra bola, a bola não saiu. Aí vai chegar o Ronei, chega ali também o Arthur. Fez sim, ganhou essa bola pra Ponte, briga ali com o jogador da equipe da Chape, a bola voltou. Um perde, ganha danado, fica até ruim pra narrar. Fez sim, veio. Mas o árbitro tá pegando impedimento do Fecim. O jogo tá parado, impedimento marcado ali pelo árbitro da partida, o Marielson Alves da Silva, o árbitro do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Última vitória da Ponte contra a Chape aconteceu no dia 11 de junho de 2017. Sexta rodada da Série A daquele ano, a Macaca venceu a Chape pelo placar de 3-2. De lá pra cá foram 3 jogos com derrotas. 1-0 em 2017 pela Série A, 5-0 em 2020, Deus do céu, aqui no Majestoso, pela Série B. E também 1-0 em 2021, ainda pela Série B de 2020. 2021 a Chape não disputou a Série A, a Série B disputou a Série A, subiu no ano de 2020. Em 2020, a Ponte perdeu os 2 jogos para a Chape. Aqui 5-0 lá, pelo placar de 1-0. E lá a Ponte teve aquele jogador que tá no Goiás, vocês vão me ajudar aqui, aquele meia que tá no Goiás, que jogou no Água Santa, tava indo bem na Ponte. Luan Dias, justamente. O Luan Dias foi expulso, né? E jogou, a Ponte fazia um bom jogo, né? E a Ponte poderia até conseguir chances de subir, né, naquele ano, e ele foi expulso, né, ainda no primeiro tempo, e aí aniquilou de vez as chances da Ponte Preta conseguir alguma coisa contra a Chapecoense. E aquele jogo fez com que o Luan não não permanecesse no time da Ponte Preta. Agora o Betinho, ex-Sport, ex-Guarani, não ex-Palmeiras, pegou o Luca, e aí pintou pra ele cartão amarelo pro Betinho. Anote aí, viu, pessoal? Mas tá de brincadeira esse árbitro. Aquela outra falta foi mais feia que essa, né? O outro jogador, o Jonathan, merecia o cartão mais do que o Betinho agora, né? O Corsato, o Betinho estava pendurado, tomou o terceiro, está fora do jogo da Chape.
Bola para a equipe da Macaca, bola na ponta direita, trabalha errado, Pedro Júnior perdeu e vem contra-golpe para a equipe da Chape, vem Fernando, trabalha a bola na ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola lá pro Claudinho, Claudinho abriu, tocou pro Fernando, Fernando para Real, Real para Claudinho, cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique. Encaixa, agarra o goleiro da Ponte Preta. E agora uma falta ali em cima, camisa número 27, o Frazan. Em cima do Luca ali, ó. Foi com bração pra cima do Luca, o capitão da Ponte. O jogo tá parado, é falta pra Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você participa, manda mensagem pra cá, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior. Bom, no Majestoso foram 5 jogos entre Ponte Preta e Chapecoense, com 3 vitórias da Ponte, um empate e só uma derrota, aquela derrota doída de 5-0. Vem Ponte, bola com o Luan, pra baixo, chega o Frazan, mas o último toque do Luan, do Luca. A bola acabou saindo para a linha de fundo, é tiro de volta para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, chegamos a 20-25 pra terminar o primeiro tempo de jogo. E o placar do jogo é Te contei não, nona rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Majestoso, o estádio mais bonito do planeta Terra. Ponte e Chapecoense empatam 0-0, Marcelo. Pela abertura da Série B, nona rodada, o CRB surpreendeu, venceu o Sport pelo placar de 1-0, o jogo acabou agora há pouco. E o Palmeiras sai na frente na Copa Libertadores, pra cima do Deportivo Táchira. Agora Palmeiras 1, Táchira 0. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte ganha a bola com o Fecim, tá na ponta esquerda, entrou na grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Podia tocar, né, Fecim? Podia tocar essa bola, né, Fecim? Por que você não tocou? Foi fintando todo mundo. Quase que a Ponte chega lá, hein, Israel? Na primeira, Corsato, o Luca até entrou em impedimento, mas aí o Luca recuou, esperou o passe na entrada da área, o Fecim não deu, tentou jogar individual, desperdiça uma chance da Macaca que até agora criou muito pouco, né? Você ainda não falou o nome do Matheus Anjos, a Ponte ainda do meio muito truncado, né? Muitas faltas agora dos dois lados, a Ponte não conseguiu jogar até agora, caiu um pouco, né? 21 minutos, caiu um pouco o rendimento da Ponte, vamos aguardar, mas podia, né? Podia ter tocado, vai você. E vem a equipe da Chape, bola aqui pro campo de ataque, ela pro Jonathan, chega o Arthur, ganha essa bola pra equipe da Macaca. Ô Frank, 22, quase passados desse primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Chape, qual é o do jogo? A Chape deu uma equilibrada, Carlos, e realmente o que tá faltando aí, entrar no jogo, é o Matheus Anjos se ligar, né? Mas vamos torcer, já quem sabe ele brilha aí. Tem que ligar ele na tomada, né? Bola aqui pro campo de ataque, pro time da Chape, chega Leonaldi, camisa número 50 jogos com a camisa da Ponte hoje, faz a finta, toca a bola pra Norberto, na direita pro Pedro Júnior, vai Pedro Júnior, lá pela ponta direita, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, tocou pro Matheus Anjos, foi travado. Foi travado, o árbitro tá pegando escanteio pra Ponte, segundo escanteio no jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Escanteio pra Ponte, metade da metade do jogo, 22,5 passados deste primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Chape, Campeonato Brasileiro Série B, nona rodada, vai Fecim pra fazer a cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça da zaga da Chape, tira, chegou o Leonaldi, chegou ali fazendo a carga no jogador da equipe da Chape, só que o árbitro deu vantagem, vem ali o Matheus Anjos, vai brigar ali com o número 20 da equipe da Chape, que é o Luizinho, aí chegou por baixo, último toque do Luizinho, a bola saiu para lateral pra Ponte, o Leonaldi vai bater o lateral, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente, no nosso Zap vem Ponte, olha o Fecim, cruzamento, levantamento na boca do agora pro Pedro Júnior, chega o Frazan pra tirar, a bola ganhou altura, não ganhou distância, vem ali o Matheus Anjos, pula na bola, mas não acha nada, né? Aí chegou o Leonardo, cometendo falta, o árbitro para, marca falta, é falta pra Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. É
É isso, Mega Sena acumulada, hein? Amanhã sorteio 8 da noite. Até às 7 da noite você pode fazer a sua aposta na Shimozono Mega Sorte Loterias. A TV mostra agora o Gilson Kleina, né? E se o narrador aqui não tomar cuidado, fala Gilson Kleina, técnico da Ponte. Mas não, hoje ele é adversário. Técnico da Chapecoense, o Gilson Kleina. Bola aqui para a equipe da Chape. Vem o Léo, experiente, capitão do time. Faz o passe, bom passe pela direita. É pro Luizinho, vem nas costas do ala da Ponte. Vem Luizinho, fez a finta, levou, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Leonardo chega para tirar, porque o Jonathan tava ali, ó. Tava ali, ó, pra meter essa bola pra rede. Foi nas costas do Arthur, hein? Nas costas do Arthur, meu Deus. Que coisa, que sufoco. É lateral pra equipe da Chape, lateral cobrado. Bola aqui pro Fernando. Fernando coloca na grande área, não tem impedimento não. Vem, bola ali pro Jonathan. O árbitro tá pegando... tiro de meta. Tá dando só o tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Daqui a pouco o Marcelo vai lá no YouTube. Futebol Interior. YouTube Futebol Interior, você participa. Deixa a mensagem pra gente. E YouTube Futebol Interior. Ponte Preta e Chapecoense já se enfrentaram em 3 campeonatos diferentes, né? São 10 jogos, né? A Ponte Preta enfrentou a Chape pela Série A do Campeonato Brasileiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro e também pela Copa Sul-Americana. São 3 campeonatos aí que Ponte Preta e Chapecoense já se enfrentaram. Trabalha a bola o time da Ponte, Norberto entrega a domicílio, toca a bola para Pedro Júnior. Pedro Júnior volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro menino Felipe Amaral. Felipe Amaral toca a bola para Fábio Sanches. Sanches toca a bola aqui pro Arthur. Arthur para Fábio Sanches. A Ponte que vinha aí jogando com os meninos, né? Por exemplo, o camisa de número 26, o Jean Carlos, né? Hoje o Arthur joga no time da Ponte, aumenta um pouco aí a idade da Ponte. O Echaporã sai, entra o Pedro Júnior, aumenta também a média de idade da Macaca. Bola pelo meio, é o Norberto que tá por ali, ganhou essa bola, fez sim, mas o árbitro tá parando para marcar a falta. O jogo tá parado, falta para a equipe da Chape fazer a cobrança. Gosta de parar o jogo também, hein? O Marielson Alves da Silva, baiano, 40 anos, funcionário público, mora em Vitória da Conquista, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente. Futebol Interior no Facebook. Conosco, Portal Araraquara News. Você participa. Deixa aqui a sua mensagem pra gente. Tô te esperando. Manda mensagem pra cá. Chapevinha, Norberto ganha essa bola pra equipe da Ponte. Trabalha a bola na ponta direita, a bola pro Luca. Luca caiu lá na ponta direita. Agora vem na marcação ali o jogador da equipe da Chape. O jogo tá parado, mas o árbitro tá marcando só lateral. Lateral pra Ponte. Aí o Thiago Real, que é o 10 da Chape, passa, fala alguma coisa pro Luca. E fica por isso mesmo, é falta. Ele marcou falta. Falta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Dirceu Mariano tá ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, também no Facebook. Fala, Dirceu, aquele abraço pra você. O Lincoln Shima, Renata Dalgalo, pessoal que tá aqui na arquibancada virtual, você também é muito bem-vindo, torcedor. Participe conosco, deixa aqui a sua mensagem, arquibancada virtual, no Planeta dos Macacos, no site Futebol Interior. Tem lá o meu blog, hein, Planeta dos Macacos, tudo sobre a Ponte. Bola aqui pela direita, trabalha a bola, o time da Chape, bola com o Claudinho. Claudinho vira o jogo, trabalha a bola na ponta, é esquerda, bola ali pro meia dúzia, Fernando pra Claudinho, e entrou na grande área, perigo, vai queimar ali, bateu pro gol, fora! Meu Deus, que perigo, hein? Era o Fernando, camisa número meia dúzia, ganhou de todo mundo ali pela direita e meteu pro gol. A sorte é que ela foi embora, hein, Israel? A sorte é que ele foi fominha, viu, Corsato? Porque 3 jogadores da Chape chegavam dentro da área, ele não quis tocar, preferiu chutar direto pro gol, por sorte da Macaca, isolou. Tiro de meta pra Ponte e olha a Ponte aí. E vem Ponte, bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola no time da Ponte, bola com Fábio Sanches. Volta ao time hoje, Fábio Sanches, toca a bola pra Felipe Amaral. Amaral voltando ao time também, vem de suspensão. O Fábio Sanches volta de contusão. Toca a bola pra Norberto também, volta ao time hoje. Tava contundido, a bola volta, vem o Matheus Anjos, perdeu no pé de ferro, voltou, trabalhou essa bola pela ponta direita, a bola pro Norberto. Aí o Norberto mais uma falta. O jogo tá parado. O jogo tá parado, falta em cima do Thiago Real. Jogo parado, falta para a equipe da Chape fazer a cobrança. Série B, Campeonato Brasileiro, é aqui, Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Dirceu Mariano
Disse aqui, ó, vamos vencer e subir, vamos ganhar mais 3 pontos. Macaca querida, tá dizendo ele aqui. Valeu, Dirceu, obrigado pela participação. Trabalha a bola, o time da Chape, bola aqui pro campo de ataque, chega Arthur. Ganha de cabeça pra equipe da Macaca, a bola sai pra lateral, vai lateral pra ponte. Tem pressa, toca a bola pra Matheus Anjos. Fez bom jogo contra o Bahia, o Matheus Anjos. Bom jogo contra o time do Bahia, mas hoje, como diz Marcelo Corsato, por enquanto, não luziu. O que significa isso, Marcelo? Não luzir. Não foi bem, não brilhou, né? Isso significa, então, não luzir. Eu acho que sim. Manda pro ar aí o YouTube, vai. Muito bem, manda abraço pro Gustavo Coelho, pro Marcelo Borges, que tá com a gente aqui, Cauã Vitor, o Gabriel Mazaki, deixa eu ver quem mais, a Tayla Oliveira diz que torce pro Grêmio, mas gosta da Ponte Preta e ela Tayla, quer ver os dois... Beijo. Os 2 times na Série A o ano que vem. Tomara, amém. Luiz Augusto Duarte Simas, tá ligado com a gente, a Ponte tá jogando muito bem o Matheus Anjos, correndo e marcando. Aí, ó, o Luiz Augusto Duarte Simas tá gostando do Matheus Anjos. Rapidamente, 30 segundos, Frank Francisco, tá gostando do Matheus Anjos? Ah, Carlos, tá faltando criar, mas não tá faltando garra, luta, disposição. Isso não dá pra cobrar dele, não. Daqui a pouco o Israel fala, vem a Chape, olha o Thiago Real, cruzou na esquerda, é pro Fernando, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira. Tem que marcar esse Fernando aí, escanteio pra Chape. Tá gostando do Thiago Real, Israel Moreira? Do Thiago Real? Do Thiago Real não, do Matheus Anjos. Pelo amor. O Thiago Real não dá, né? Não. O Matheus luta. Luta à disposição, não está pipocando dessa vez, mas tecnicamente, não só ele, os 2 times ruim, abaixo, caiu muito o jogo de produção, dos 15 minutos até aqui. Vamos ver, vamos aguardar, tomara que a Ponte consiga fazer algum lance de qualidade. Vai você. Tô preocupado com esse lado esquerdo na Ponte aí. Claudinho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Chape, é o terceiro escanteio do jogo, é o primeiro para a equipe da Chape. O árbitro tá conversando ali com o Kaique. Gosta de falar o seu Marielson, hein? Gosta de falar. É escanteio para a equipe da Chape, lá no canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Pra bola, Claudinho, perna direita fechado na boca do gol. Kaique dá um soco nessa bola, tira. E o árbitro tá pegando ali. Perigo de gol em cima do Kaique, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Felipe Marques, dá uma olhada aqui pros lados direito. Vai, o Frank Francisco, converse com o Felipe Marques, né? Diga que você quer sair da tela para ele trocar aí a tela. Vai. Você falou do 5-0, né? Que a gente não gosta de lembrar, mas o técnico da Ponte Preta era o Marcelo Oliveira, com aquele 5-0. E o técnico da Chape era o Loser, né? E a Ponte tinha no time João Paulo, a Ponte tinha Moisés, né? Mas mesmo assim, tomamos 5 da Chape. O Loser que foi campeão com a Chape nesse ano, né? Foi campeão da Série B com Anselmo Ramon. Isso, ele subiu a Chape na temporada 2020. E o Marcelo Oliveira, a passagem do Marcelo Oliveira foi pífia na Ponte Preta, né? E o time não era ruim, tinha Dauan. Não, o time não era ruim. Aliás, a Ponte Preta só não subiu aquele ano, né? É claro que eu costumo dizer que não dá para prever, né, o que vai acontecer, né? Mas se tivesse segurado o João Brigatti, a Ponte teria tido uma sorte melhor na competição. A Ponte era a terceira colocada da Série B, gente. Né? E também não entendemos. Tudo bem que o time... tudo bem não, né? Mas o time não vinha jogando bem também, Corsato. Essa é uma verdade, na mão do Brigatti. Mesmo em terceiro, a Ponte se mantinha, mas não jogava. Eu discordo, mas tudo bem. Não jogava. E mesmo depois desse 5-0, a Ponte estava em 4º lugar no campeonato com 27 pontos e a Chape assumia a liderança da competição com esse resultado. Pois é que aí ele pegou, o Marcelo Oliveira pegou, né, o bom trabalho do Brigatti. Eu entrevistei o Brigatti na semana passada no portal Ponte News e o Brigatti disse que foi demitido porque a alegação é que o time havia perdido para o América, né, na Copa do Brasil, e o América, pasmem, foi semifinalista daquela Copa do Brasil, né? Olha que falta de... Culisca, né? Isso, né? Fez um ótimo campeonato na Copa do Brasil. Mas o Brigatti disse que a real demissão dele aconteceu porque ele foi contratado pelo Sérgio Canielli e ali havia já um rompimento entre Tiãozinho e Sérgio Canielli. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha, a bola o time da Ponte chega, a zaga da Chapecoense para tirar, bola ali no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passar. Passa o
tempo, o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. A Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta direita. Bola pro Pedro Júnior, chega. Zaga da Chape tira, eu confirmo. 34 quase passados. Primeiro tempo, 11 para terminar no primeiro tempo de jogo. Ponte, Chape, tudo igual, 0-0. Escanteio pra Ponte, Marcelo. É escanteio pra Ponte Preta, mas o Palmeiras vai vencendo o Deportivo Táchira por 2-0. Scarpa 2 vezes e o Flamengo vai empatando com o Sport Cristal, 0-0. Copa Libertadores. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fez sim pra cobrança do escanteio, Pedro Júnior vai pegar de primeira, furou o Pedro Júnior, o pé dele, neste momento, o pé do Pedro Júnior está indo, né, passeando pelo centro de Campinas, nesse momento, e agora o Thiago Oliveira toma cartão. E ele estava pendurado, né, Israel? Pendurado. Tá fora do jogo contra o Sport na próxima terça-feira, dia 31. Pendurado, Thiago. Aí quem será que vem? Aí vem Fabrício, né? É isso. Aí, Thiago. Bobagem. Culpa do Pedro Júnior. Fez o Thiago matar a jogada agora, porque aquela furada dele horrorosa que ele deu, Marcelo. Horrorosa com o seu Pedro Júnior. Demonstrando a falta de ritmo, né? A falta de jogo do Pedro Júnior. Muito tempo sem jogar. Então, vocês são os comentaristas, né? Eu vou deixar quieto, mas apostar em Matheus Anjos, Pedro Júnior, não dá, né? Ó, lembrando que a Ponte, até o jogo contra o Bahia, era o terceiro time que mais fazia falta no campeonato. No jogo contra o Bahia, a Ponte fez menos falta do que o próprio Bahia. Mas nesse jogo, com 34 minutos, a Ponte já tem 3 cartões amarelos. Leonaldi, Luca e Thiago Oliveira. É isso, 35 minutos passados deste primeiro tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Deixa eu abraçar aqui o Kleber, pessoal da Academia Art Center. Vá na Academia Art Center, você que é morador aí próximo do Padre Anchieta, e você pode conversar lá com o Kleber e com todo o staff da Art Center, e você vai ter uma semana grátis para ver se você realmente vai gostar do bagulho, entendeu? É isso. E mexa o corpo. Mexer o corpo faz bem para a saúde. Academia Art Center, no Padre Anchieta, ali próximo à rodovia Anhanguera, do lado ali do alto posto 3 Vias. O que foi, Marcelo? Perigas ver você fazendo um pilates lá, né? Não, eu não estou matriculado na Art Center, né? Não estou matriculado na Art Center, não. Também não faço pilates, mas indico, né, para que as pessoas façam e se mexam, porque mexer o corpo faz bem para a saúde. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Lembrando que a Ponte tem o pior ataque da competição. A Ponte tem uma boa defesa, né? A defesa da Ponte está entre as 6 melhores da competição, mas o ataque é o pior do campeonato. Só 4 gols marcou a Ponte Preta até aqui na competição. Vem o time da Chape, Thiago Oliveira tá pendurado, o Thiago Oliveira estava pendurado, né? Não joga no próximo jogo contra o Sport, e aqui no jogo também tá pendurado. São 4 cartões amarelos no total, 3 para jogadores da Ponte, 1 para o time da Chape. Bola aqui pela direita, olha o Roney, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, tirou, a bola voltou, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Foi o Marcelo Freitas, tirou pra lá, tirou pra cá, 1 pra lá, 2 pra cá, pra perna esquerda, bateu, que perigo, linha de fundo, quase que a Chape chega. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Você participa, manda mensagem pra gente aqui, o Luiz Augusto Duarte Simas, tá ligado? Valeu, Luiz, aquele abraço, obrigado pela sua participação. Manda mensagem aqui nos canais Futebol Interior, trabalha a bola no time da Chape, bola com o Marcelo Freitas, que deu agora um chutaço, hein? Quase que a Chape chegou, a Chape tá gostando do jogo. Tô pra dizer que a Chape tá melhor do que a Ponte nesse momento do jogo, hein, Israel? Bom jogador esse Marcelo Freitas, hein? Cabeça erguida, sempre virando o jogo, chegou bem agora no chute, só completando a informação do Marcelo, até agora a Ponte fez 13 faltas e a Chape 7.
Aí mais com os 4 cartões amarelos, né? 3 cartões amarelos para a Ponte. Então 13 faltas, até o dobro de faltas praticamente do que cometeu a equipe do Gilson Klein. E no banco de reservas a Ponte só tem um zagueiro, o Fabrício. Francisco, a Chape tá melhor, hein? Ela tá com um pouco de superioridade, Carlos. O problema é que a Chape, ela tá congestionando o meio e a Ponte precisa fazer o jogo pelas beiradas. E hoje, infelizmente, olha aí, até erro de passe tá tendo, hein? Mais um erro de passe, o Fábio Santos tocou errado na bola, a bola voltou aqui pela ponta direita, a bola pro Jonathan, volta pra Kaique, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Felipe Amaral parece que tá chamando o Juca ali. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo, 39:20. 5:40 para terminar no primeiro tempo. Te contei não, majestoso. Estádio Moisés Lucarelli, na Francisco Ursaia, sem número. 9ª rodada, Série B desse Campeonato Brasileiro. Ponte, Chape, Ponte. Tudo igual, 0-0, Marcelo. Copa Libertadores da América, o Flamengo vai jogando e empatando com o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 0-0. Já o Inter vai empatando com o 9 de outubro pelo placar de 1-1. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Irami Gomes diz que vai ser 2-0 pra Ponte. O João Godoy, Lana Patrícia Farias, Carlos Lemos Matozinho, pessoal que tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Luiz Augusto Duarte Simas, Diego da Silva, Ivanildo Rocha, Ademir Júlio, Joel Vicente, Joel da Silva, Vivi Vicente. Ô Vivi, beijo pra você, minha querida. Obrigado pela grande audiência. Bom futebol pra você, torcedor Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Eu fiz um omelete de ovo, né, que o Marcelo me ensinou a fazer. Se é omelete é de ovo, né? Valeu, obrigado, viu? Isso é legal. Eu fiz um omelete hoje, então, né, com ovos Satoshi. Aí eu posso falar, né, que eu tô fazendo a propaganda. Pode. Com ovos Satoshi. E coloquei... O Marcelo quer que fala... Você não vai fazer omelete com feijão. Não, o Marcelo disse que é pra falar mortandela. Mas mortandela tá errado, Marcelo. Mortadela. Né, mas ficou muito bom, só que eu tô com gosto até agora na boca. Bola aqui pela direita, trabalha a bola, o time da Ponte, bola pro Felipe Amaral, chamou o Juca, mas já tá no campo. Bola pro Pedro Júnior, perdeu, mas aí o cara foi com a mão. Com a mão não pode, né? Não é basquete, pô. Mas o juizão tem um delay, hein? Não é você. Tem, cara. E incrível que contra a Ponte Preta, como a juizada tem delay, hein? Ó, estavam no aquecimento o Fraga, que pra mim tinha que ter sido titular no jogo de hoje, Marco Júnior. E melhor evitar, hein? Moisés Ribeiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Moisés Ribeiro vai entrar, vai fazer um gol e vai falar chupa, Marcelo. Matheus Anjos, vem ele para fazer a cobrança da falta para Ponte, quase 42. Olha o Anjos, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, ganha altura, não ganha distância. Thiago Oliveira briga pra bola também ali, o Leonaldi pro gol para fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Wagner. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Luiz Augusto Duarte Cima está dizendo, não podemos tomar cartão amarelo. Nosso zagueiro no ataque. Aí não, né? Fazer o quê, né? O Pedro Júnior perdeu a bola, tomou o amarelo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Daqui a pouco o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato desfilando na passarela dos canais Futebol Interior. Já, hein? Já, o Marcelo demora pra aparecer, mas quando aparece, ele causa, rapaz. Bola aqui pela direita, bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior trabalha a bola aqui pela ponta direita. Vai, Pedro Júnior. Errou. Bola aqui pela ponta, bola volta. Ih, pegaram o jogador da Chape, mas vem os caras. Segura aí. É o Fernando, vai queimar dali pro gol. Meu Deus, ele calibrou mal. A bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Participando aí, mandando mensagem pra gente. Você pode participar no YouTube Futebol Interior. Deixa a sua mensagem. YouTube Futebol FI, Facebook Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente. É muito bom ter você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Porque aqui você sabe, né, torcedor? Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lembrando a nossa agenda de transmissões aqui do canal Futebol Interior, hein? Amanhã, 7h15 da noite, tem São Paulo e Ayacucho. É isso aí, Copa Sul-Americana. 9 da noite, Atlético Mineiro e Tolima. Na quinta-feira, 7 da noite, Atlético do Paraná e Caracas. Às 9 da noite, Corinthians e Always Ready. Rapaz, eu acho que esse time ele tem um nome chique. Always Ready. Rapaz, que coisa. Na sexta, Criciúma e Cruzeiro. Ponte ganha essa bola no campo de ataque, era pro Pedro Júnior. Chega ali o Fernando. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola pra lateral pra Ponte, tem pressa, Norberto faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola ali pro Leonaldi, 50 jogos com a camisa da Ponte, levantou, tocou na boca do gol, passou pelo Fecim, o Arthur vem buscar essa bola aqui na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta, cruzamento, a bola passa, vai embora pra lateral ou escanteio? Escanteio ou lateral? Lateral ou escanteio? Vamos ver aqui que marcou o árbitro aqui, lateral, tá dizendo o Marcelo, escanteio, viu? Escanteio pra Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Gol da Macaca. Escanteio pra Ponte. Franco Francisco está prevendo. Profetizando. É o pai, Frank. Vem pra bola, Matheus Anjos levantou, tocou na boca do gol, dá um soco na bola ali o Wagner. Fazia tempo que ele não pegava na bola, bola voltou pro Fecim, Fecim foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola acaba saindo pra lateral pra Ponte. Corsato, oi. Deixa eu mandar um abraço aqui. Aliás, estou mandando um abraço a você e a todos que estão aqui da equipe. O Ângelo lá em São Paulo. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência aqui no Futebol Interior. Mandando um abraço a todos da equipe. Ele que é torcedor do Corinthians. Oi, Ângelo. Bom futebol pra você. O Antônio Moraes Ambrosio tá torcendo pra Chape. Tá na live. Vamos até 47. O árbitro mandou até 47 canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Amaral toca a bola aqui pro Fecim, muito forte o passe, a bola saiu, linha de fundo, linha lateral para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. Pegou o microfone, quer falar, Frank? Ô Carlão, tava me esquecendo aqui, um abraço pro grande querido amigo Ivanildo Rocha. Grande Ivanildo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Você vai participando, mandando mensagem pra cá. Canais Futebol Interior, se não deu no site futebolinterior.com.br. Cuidado, pode ser fake news. No sábado tem Caldense e Ferroviária, 4 da tarde. E depois, 7 da noite, Sampaio, Correia e Guarani, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudine Corsi e Albert Cavalcante na transmissão na jornada esportiva. No domingo, Botafogo e Mirassol, 5 da tarde, Série C, Campeonato Brasileiro. Botafogo que contratou Paulo Baier, demitiu o Zago e contratou Paulo Baier para treinador. E às 7 da noite, Remo e Floresta com Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. O baiano Marielson Alves Silva, 40 anos, funcionário público. Ele que mora em Vitória da Conquista, na Bahia. Ponte Chapecoense. Chapecoense Ponte. Final do primeiro tempo, a bola parou 0-0. Todo mundo ali pra cima do Marielson. A verdade é o seguinte, né? Ninguém gostou, né, da arbitragem do árbitro do jogo, o Marielson Alves Silva. O Léo vai lá pra cima dele, experiente zagueiro da equipe da Chape. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou, vamos esperar aqui os jogadores na saída do gramado, mas dá pra passar aqui o comando pra ele que vem desfilando na passarela do rádio e também do Facebook. Não, antes o Leonaldi vai falar na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. 50 jogos com a camisa da Ponte. Vai, Léo. Só minha, né? Vai ficar melhor ainda se a gente ganhar o jogo. E tá faltando a gente caprichar mais na última bola.
para conseguir finalizar com qualidade, né, que é o importante, e fazer o gol. Obrigado, Leonaldi. Volante, né? Camisa número 50, completando hoje, viu, Marcelo? 50 jogos com a camisa da Ponte. Falou aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá para mais um jogador falando agora da Chape. É o Fernando, lateral esquerdo. Vamos ouvir o jogador da equipe da Chape. Boa noite. Eu creio que é um jogo muito disputado, né? Eles não estão deixando jogar, a gente também. Caprichar no último passe que vai sair o gol. O jogo tá truncado pros dois, não só pra gente. Eu acho que também a gente caprichar mais no último passe, a gente vai fazer o gol. Isso, tá aí então, o jogador da equipe da Chapecoense falando, vai sair sim, mas vai sair pra Ponte, se Deus quiser, viu? Quem falou ali foi o 20, tá? O Luizinho, ele que falou aí nos canais Futebol Interior. É isso, final de primeiro tempo no Majestoso, 0 pra Ponte, 0 pra Chapecoense, o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior começa depois do intervalo. É isso, depois do intervalo então, com o Marcelo Corsato, ele vai movimentar aqui o Israel e também o Frank Francisco. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa 10 e 19. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol!
Marcelo Cossato. 10 da noite, mais 23 minutos, 10h23. Excelente noite pra você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A Ponte vai empatando com a Chapecoense pelo placar de 0-0. Olha aqui, primeiro tempo sofrível, já já os nossos comentaristas falam. Resultado que tá fazendo a Ponte voltar à 13ª colocação, mas tem toda a rodada aí, né? E a Ponte... Depois a gente, no fim de jogo, pode até falar, mas com esse empate aí, dependendo dos resultados da rodada, a Ponte pode fechar aí essa 9ª rodada na zona do rebaixamento, né? Agradecendo aqui ao Johnny Cunha, ao Marcelo Borges, ao Alisson Pereira, a Marisa Moreno, ao Tinder X. Deixa eu ver quem mais, o André Neri, o Raelson Bispo, o Ângelo Saquete, a Silvana Sandoval, o Anselmo Santos, rapaziada que tá aqui no YouTube, Futebol Interior, o Edilson Roberto, Edilson diz, Jean Carlos na esquerda e qualquer um no lugar do Pedro Júnior. Cara, tô contigo e não abro. Lucas Monteiro, a Ponte Preta ganha? Primeiro tempo melhor a Chape, viu, Lucas? Nelson Herdeiro, Ponte é a melhor. É a opinião aqui do internauta que está junto com a gente, mandando mensagem no YouTube. Futebol FI. Lembrando que já tivemos um jogo pela essa 9ª rodada. O Sport perdeu em casa para o CRB 1-0. Anselmo Ramon, 25 minutos do primeiro tempo. O Sport que é o próximo adversário da Ponte Preta. Vamos para mais um intervalo, Felipe? A gente volta daqui a pouquinho para bater papo com os nossos comentaristas. O Israel Moreira, Franco Francisco, analisando esse primeiro tempo de até aqui. 0 Ponte, 0 Chapecoense, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Muito bem, são 10 da noite mais 27 minutos, 10h27 em Campinas, 0 Ponte, 0 Chapecoense, Ponte Preta 63% de posse de bola no primeiro tempo, 3 cartões amarelos para Macaca, Leonaldi, 13 minutos falta, cartão amarelo, Luca reclamou depois, 14 minutos tomou cartão amarelo, e o Thiago Oliveira, uma falta para matar um contragolpe a 34
3 cartões para Ponte na cor amarela e 1 pro time da Chape, o Betinho, falta que ele cometeu aos 18 minutos. E acabou o jogo, rapaziada da Chape e da Ponte Preta, todos foram pro vestiário, a Chape reclamando da arbitragem. Eu não entendi muito bem o porquê da reclamação, né? Não sei se eles estavam pedindo alguma expulsão, enfim. Mas, rapaziada, não gostou nada, principalmente da Chape, do árbitro da partida. Bom, vamos lá. Campeonato Amapaense, primeira rodada. Vou passar aqui o placar ao vivo do futebol interior. O Ipiranga venceu o Macapá por 3-2. Agora na Copa Libertadores, o Emelec vai bater no Independente Petroleiro por 4-0. E o Palmeiras vence o Deportivo Táchira da Venezuela. Gustavo Scarpa, o moço de Hortolândia, 2 vezes 2-0, intervalo de jogo por lá. O Mengão, com gol de Isla, intervalo de jogo, vai vencendo o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 1-0. Já o Tajeres vai empatando com a Universidade Católica, jogando no Chile pelo placar de 0-0. Copa Sul-Americana, bora lá. Independente vai vencendo o Guairena pelo placar de 1-0. Esse Independente é da Colômbia, então é Independiente da Colômbia. E o Inter vai empatando com o 9 de outubro em casa, 1-0. Gol do Inter, Rodrigo Dourado. Caicedo fez por 9 de outubro. Resultado que vai classificando aí a equipe do Inter para a próxima fase da Copa Sul-Americana, lembrando que só o primeiro colocado de cada grupo passa, né? E aqui, ó, esse time tá sendo eliminado, hein? O Atlético Goianiense, porque ele tá perdendo fora de casa para a LDU do Equador por 1-0 e esse resultado tá classificando a LDU. O Antofagasta vai vencendo o Defensa e Justiça por 1-0, mas a LDU está se classificando, o Atlético Goianiense vai ficando de fora. Aqui na Copa Libertadores, tivemos um time que foi eliminado brasileiro, que foi o Bragantino, né? O Bragantino foi eliminado não só da Copa Libertadores, como também ficou fora da Copa Sul-Americana, porque o terceiro colocado de cada grupo da Copa Libertadores, ele disputa a Copa Sul-Americana, a próxima fase da Sul-Americana, mas o resultado de 3-0 eliminou o Red Bull Bragantino, né? O Nacional do Uruguai sapecou 3-0 para cima do Red Bull Bragantino. E o Santos... Eu não sei não, se o Barbieri não vai cair porque depois a campanha no brasileiro não é boa, não, e foi eliminado, da Libertadores e da Sul-Americana. Até da Libertadores a gente até entende, né? Apesar do investimento. Agora na Sul-Americana a vaga era mais ou menos como uma obrigação, né? E o Santos, com um empate, por incrível que pareça, passou na Sul-Americana. 1-1 com o Banfield, né? O Marcos Leonardo, a 35 do primeiro tempo, fez o gol do time santista. O Domingo empatou a 45 para o Banfield. Foi um golaço esse do Banfield. Mas como a União La Calera só venceu por um gol de diferença o seu adversário, a Universidade de Quito, do Equador, o Santos no saldo de gols passou, né? Então o Santos está classificado, hein? O Santos que conseguiu vencer a União La Calera, né? Aliás, os dois, né? Tanto o União La Calera, que pegou a Universidade Católica, e o Santos, que pegou o Banfield, né? Eles jogaram com times que já estavam eliminados, né? Que não tinham mais chances alguma, né? E o Santos conseguiu, né? Não conseguiu vencer, mas se classificou, né? Se classificou, passou para outra fase, é o que importa. Muito bem. Vamos lá, 3 finalizações da Ponte no jogo, 3 da Chape, 4 escanteios para Ponte, 1 para Chape. A Ponte cometeu 12 faltas, a Chape 9. Cartões amarelos a gente já falou, né? Foram 3 para Ponte, 1 para a equipe da Chapecoense. Comentaristas, aquele bate-bola com vocês. A Ponte me parece aquele cara que vai pra balada e só fica tomando aquele gorozinho, aquela aguinha. Não vai ali na hora do agora, não vai na pressão, né? Não faz sucesso na balada. A Ponte me parece isso no campeonato e no jogo de hoje. Começa com você, Frank Francisco, primeiro tempo 0-0. E aí, gostou do primeiro tempo da Macaca, Frank? Carlos, Marcelo, na verdade, a Chape tá muito fechada, né? E a Ponte tá ficando sem alternativa por causa do jogo tá muito fechado. O Thiago Real, pra você ter uma ideia, tá marcando o Norberto. Ele não joga, ele abdicou de jogar pra marcar o Norberto. Do lado esquerdo, o Arthur não é de descer muito, tá voltando de um período parado, né? Normal sentir um pouco de falta de ritmo de jogo, errar alguns passes. Mas olha, não dá pra dizer que tá mal, é um jogo muito pegado, é um jogo brigado e vai ser luta até o final. E os jogadores já estão voltando, e aí, Israel, a sua opinião do primeiro tempo? Foi uma disputa acirrada no meio-campo entre as duas equipes, Marcelo e amigos que estão ligados aqui no futebol interior. A Ponte não conseguiu, né, produzir muita coisa. A gente percebemos aqui com o meio-campo
no caso do Matheus Anjos, que a gente cobra muito, porque ele é realmente o jogador com mais possibilidade de criação desse time, né? Tecnicamente ele é até um bom jogador. Você percebe quando o atleta ele é diferenciado, quando levanta a cabeça, quando ele tem quando as passadas são diferentes, quando o passe é diferente. Porém ele não consegue jogar, ele não consegue criar, e a Ponte padece muito porque ele também abdicou. Acabou lutando, brigou bastante. A Ponte, vamos torcer para que a Ponte consiga agora no início do segundo tempo já abrir o placar para dar uma tranquilidade à própria equipe. Os meninos Leonaldi e Amaral lutando muito, brigando muito. Vamos torcer. Com você, Marcelo Corsato. Muito bem, nem o Hélio nem o Kleiner mexeram nas equipes. Vai começar o segundo tempo, ele está de volta. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, apita o árbitro, tem bola rolando no majestoso. Carlos Corsato. Tem bola rolando no campo, no estádio mais lindo do mundo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Deixa eu abraçar aqui o Rodrigo Villalba, o melhor fotógrafo do mundo. O fotógrafo da foi Copa. Foi ele que falou isso? Fotógrafo o segundo, da Copa. Porque o primeiro sou eu, pô. Eu tiro uma... Fotógrafo da Copa. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Fotógrafo do mundo. Grande Rodrigão. E agora também tá apresentando o programa. Pensa o quê, velho? Outro nível, outro patamar. Outro nível. Vem Ponte. Olha o Matheus Anjos. Linha de fundo. Vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Soco bom pro Luca. Pedro Júnior vai fazer. Bateu pro gol. Wagner! Não era o Luca, era o Pedro Júnior. E o Wagner defendeu e vem os caras. Olha, o Jonathan vai queimar, ele bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora. Era o Claudinho, camisa número 49. Que coisa! Primeiro minuto de jogo. A Ponte quase que a Ponte faz. Quase que a Ponte faz. O Pedro Júnior ficou na cara do gol. Na cara do gol, Pedro Júnior. Ele bateu pro gol, o Wagner cresceu, hein? O Wagner cresceu, parecia uma muralha. Quase o primeiro gol da Ponte. E aí, Israel Morena? Não pode perder um lance desse. A bola sobrou no pé dele. Gente, o cara é mais um exemplo da falta de ritmo que o Pedro Júnior está. Uma bola dessa é pra você estufar a rede e sair pro abraço, gente. Não pode perder uma bola dessa, consagrando o Wagner mais uma vez. Não pode perder. A chance clara de gol. A Ponte teve a sua chance do jogo até agora e infelizmente não aproveitou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Cara, a gente percebe no futebol que qualidade você não compra na prateleira mesmo, né? O Léo, zagueiro da Chapecoense, ele é muito bom zagueiro. Se fosse outro zagueiro, tinha feito pênalti. Ele se esforçou para não colocar a mão na bola, fez o corte, tá certo que a bola sobrou pro Pedro Júnior, que nunca tá atento, né? Pedro Júnior nunca tá atento, ele nunca espera que a bola vai sobrar pra ele. Vai fazer um gol hoje, a Ponte vai ganhar. Por isso que a Ponte não fez o primeiro gol. Leonaldi trabalha a bola pelo meio, toca a bola para Matheus Anjos para Amaral, pode até queimar daí se quiser não, ele fez o passe na ponta esquerda, bola pro Arthur, vai pro cruzamento, rasteirinha na boca do gol, Léo mete o pé na bola, tira a bola, volta de novo para Felipe Amaral, chuta Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe da Chape para tirar. A bola vai embora, o árbitro tá dando tiro de meta para a equipe da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Num lance desse já deram pênalti contra a Ponte, né? Aqui mesmo, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vila Nova, né? Que rendeu até pedido de desculpa formal, né, da CBF para a Ponte Preta. Gilson Kleiner era o técnico da Ponte. A Ponte jogou contra o Vila Nova naquele dia, venceu o jogo pelo placar de 1-0. Ih, vem os caras, olha a Chape, tá na grande área, camisa número 20, Luizinho, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Pé na bola do Fábio Sanches, tira, joga a bola ali de fundo, escanteio para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança. A Ponte parece que abriu, né, o seu leque, abriu o seu jogo, mas a Chape chega com força. É escanteio para a equipe da Chapecoense fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vai Claudinho para fazer a cobrança do escanteio. O Thiago Real tá na grande área. Claudinho para meter a perna na bola. É escanteio para a equipe. É o Luizinho, camisa número 20. É ele que tá por ali para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Chape. Segundo escanteio da Chapecoense no jogo. Vai para a bola, Luizinho levantou aberto. Chega ali, o Arthur mete a cabeça na bola, tira dali. Ninguém mexeu, né? Nem o Hélio
e nem o Gilson. O Gilson na Chape e o Hélio na Ponte Preta. Agora a bola para a equipe da Chape, está impedido. Deixa eu perguntar aqui para os comentaristas rapidinho, começar com o Frank. Você mexeria nesse time da Ponte para o segundo tempo, ô Frank? Eu acho que ainda não, Carlos. Dá para esperar mais um pouquinho, mas já é bom começar a pensar, né? E aí, o Israel, você Eu mudaria? teria voltado com o mesmo time, mas com atenção redobrada sobre o Arthur. Você pode ver que ele ainda está muito acima tá fora de forma. O Arthur não, agora nesse último lance, ele caiu sentado, ele não conseguiu levantar para correr atrás do jogador. Então pode tomar muito cuidado. O menino Jean Carlos está no banco, né? E o Arthur que está voltando é mais experiente, não consegue descer porque realmente está um tempo parado sem jogar. Tomara que a Ponte consiga aí, a partir que o Hélio consiga observar a possibilidade de alteração. Vai você, ô Corsato. Bola para a equipe da Chape, chega Kaique, mete o pé na bola, tira dali o Danilo Gomes. Por incrível que pareça, hoje tá fazendo falta. Ramon também. Ele vai para cima, né? O Danilo Gomes é um cara que vai para cima, que não desiste da jogada, né? Tá fazendo falta hoje o atacante que foi titular em todos os jogos da Ponte Preta. Aqui pela direita, é falta cobrada para a equipe da Ponte, não tá valendo. Bola rolando. A bola rolando, o árbitro pede para parar. A bola... Vai, Marcelo, quer falar alguma coisa? Microfone na mão. Sim, a opinião, cada um tem a sua, é como nome, né? Cada um tem o seu nome, mas eu discordo veementemente dos dois. Aí, se eu fosse o Hélio dos Anjos, eu mexia. É que não pode mexer nos 11. Eu mexeria nas 5 possíveis. Eu tiraria os dois também. Uma nhaca esse time no primeiro tempo. Eu também mudaria mas umas não duas tem quem peças colocar. Aí. Tem sim, tem que trocar, tem que colocar. tentar, pô. Tem que tentar. O Pedro Júnior, na minha opinião, pra mim não teria nem perdido aquele gol, porque ele nem no campo estaria. Bola pra equipe da Chape, vem ali o Marcelo Freitas, perde, recuperação de bola pra Ponte, trabalha a bola com o Arthur. Arthur fez o passe no meio, bola pro Luca, Matheus Anjos no meio, volta a bola pra Pedro Júnior pro Leonaldi vem, o camisa número 39, ali em cima dele, o Jonathan da equipe da Chapecoense, a bola volta pro time da Ponte, bola pro Pedro Júnior, tocou a bola pro Matheus Anjos, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, e vem contra-golpe gigante da Chapecoense aqui pela esquerda, Fernando, trabalhou, bola pro Jonathan, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pra Betinho na ponta pro Ronei, vai queimar dali, virou, trabalhou na ponta direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Arthur, aí o Arthur vai correndo atrás ali do Luizinho, camisa número 27 minutos passados, segundo tempo, 0 Ponte, 0 Chape, cruzamento, levantamento na boca do gol, ninguém vai marcar o Jonathan não, cabeça na bola, chega o Thiago Oliveira tira, a bola voltou pro Marcelo Freitas, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, pegou na zaga da equipe da Ponte, saiu. Linha de fundo é escanteio para Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Manda mensagem pra gente aqui no Facebook Futebol Interior, o Wilson da Rocha, o Fábio Fernandes, o Luiz Augusto Duarte Simas, o Jorge Domingues, todo mundo ligado, escanteio, cobrança rapidinho, levantamento na boca do gol, Fernando tirou, voltou, trabalhou, bola pro Luizinho, vai queimar dali, é pro Betinho, fez o cruzamento na grande área, não tem impedimento não. Meio de trás, o Fecinho só acompanha, a bola sai, linha de fundo lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Mega Sena acumulada, hein? Amanhã, quarta-feira, tem sorteio. Faça a sua fezinha em uma das 3 lojas da Shimozono. Mega sorte Loterias. Mega sorte pra você. E vem a Chape. Jonathan vai queimar dali. Bateu pro gol, pegou na zaga, voltou. Trabalhou pro Thiago Real, tá na ponta esquerda. Trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali. Bateu pro gol, Kaique, arrigou na Ponte, teve aquela chance antes do minuto de jogo e depois só tá dando Chape. Tá feia a coisa, viu, Frank? Ô, Carlos, já podia pensar numa substituição do Matheus Anjos aí agora, hein? O Matheus realmente tá muito sem função em campo, na verdade, não consegue achar espaço. Deus do céu. E aí, de repente, o Fraga podia ajudar, né? Quem sabe? Bola aqui pela direita, já Joel fala, vem Ponte, bola com o Fecim, fez o passe pro Norberto, quem sabe agora, cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a cabeça na bola, o Frazan tira, a bola voltou. O Norberto poderia ter um pouquinho mais de capricho, né, Norberto? Um pouquinho mais de capricho. São tão poucas as oportunidades, né, Israel? E ele já chegou 2 vezes, coisa que ele não conseguiu no primeiro tempo, o Corsato. Né? Chegou 2 vezes ao fundo, tentou ali o cruzamento, não conseguiu, a zaga da Chape tirou, mas a Ponte tentou pelo menos agora pelo lado direito com o Norberto e com pelo menos as jogadas de laterais. E vem Luizinho, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na barreira humana da Ponte, voltou pro Jonathan, vai queimar dali, bateu pro gol, Norberto de novo chega pra tirar. Aí vem o Matheus Anjos. Matheus Anjos parece que desliga, velho, sei lá, alguém vai lá, tira ele
da tomada, eu não sei. Como não tem outro jogador de criação, não tem no banco, talvez Tem a o opção... Dodô. Tem o Dodô. Mas o Dodô a gente viu muito pouco, né? Talvez com o Fraga e liberasse o Fecim para jogar. E abrisse o Fecim do jogo para poder jogar. E colocasse um outro volante para liberar o Fecim. Porque o Fecim tá jogando na ala. Né? Ele tá marcando junto com o Arthur, ou junto agora, ele tá caído um pouco mais ao lado do Norberto, para poder tentar jogar. Libera o Fecim, coloca um outro volante, o menino Fraga, para ver se a Ponte consegue uma outra alternativa. Toda vez que eu lembro de armadores, eu lembro do Leonaldi jogando mais à frente com o Gilson Kleina. Na temporada 2021. Quando tinha o Marco Júnior, né? Quando tinha Marco Júnior e Iago na volância, o Leonaldi era o armador do time da Ponte e até gols ele fazia, né? Então é aquilo, rapaz. Se não tem tu, vai tu mesmo. Tem que tentar, né? Por isso, o Fraga talvez é o menino que jogou, né? Foi bem contra o Bahia, poderia entrar e liberar o Fecim no lugar do Matheus Anjos, liberar o Fecim pra jogar, porque o Fecim tá marcando. O Fecim tá marcando, ajudando muito, é verdade, mas tá marcando. Aonde ele tá, ó? Ele tá aqui, ó. Vamos combinar que o Hélio dos Anjos escalou o time mal hoje, né? O time tá mal escalado, o time não tem velocidade, o time não consegue chegar no ataque, ele escalou mal o time, gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Preocupado, hein? Só dá Chapecoense. Bola com o Claudinho. Tá aqui na ponta esquerda. Tentou fazer o passe pro Thiago Real. Chega ali o Leonaldi. Tira, toca a bola pra Fábio Sanches. Sanches toca essa bola aqui no meio. Chegou ali o camisa número meia dúzia. O Fernando tira essa bola. E aí tocou errado. Bola pra ponte pro Pedro Júnior. O Luca tá pedindo aqui na ponta direita. O Pedro Júnior não tocou. E o Pedro Júnior não tocou. Aí eu não aguento mais esse Pedro Júnior no ataque da ponte, não. Pelo amor de Deus. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 11 minutos passados o segundo tempo. 34 para terminar o jogo. E o placar do jogo é Te contei não, majestoso. Ponte, Chape, Ponte. Tudo igual 0-0. Placar ao vivo. Futebol interior. Vai, Corsato. Mais cedo, na abertura da 9ª rodada da Série B, o Sport perdeu em casa pro CRB. Gol de Anselmo Ramon por 1-0. O Palmeiras vai jogando pela Copa Libertadores da América e vence o Deportivo Tátira pelo placar de 2-0. Carlos Corsato. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Falta para a equipe da Chape quase 12. Passado o segundo tempo, tá 0 Ponte, 0 Chape. 0 Ponte, 0 Chape. Betinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar com o Arthur. O Arthur tá jogando aqui meio que na ponta direita e o Fábio Sanches foi pro chão. Mas o árbitro não vai parar não. Chegou o Fecim, tira, joga essa bola para a linha de fundo. É escanteio pros caras. Escanteio pra Chape. A Chape que no primeiro tempo só teve um escanteio contra 4 da Ponte, agora já tem 3 escanteios contra nenhum da Ponte e o Fábio Sanches está caído. Canal Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Leonaldi que tá caído ali, o jogo tá parado. O Frank, e o jogo, hein? 12,5, segundo tempo 0-0. Carlos, a Chape está mais efetiva que a Ponte, né? Principalmente no contra-ataque. Mas a Ponte até chega bem, mas o problema aí é condicionamento, né? Você vê que o Pedro agora já não tá aguentando mais também. Luizinho. Ele podia tentar umas 2 alterações aí, hein? Luizinho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Chape. É o 4º escanteio no total, Luizinho. Primeiro pau, levantou, tocou na boca do gol. Marcelo Freitas no peito. Ele não conseguiu dominar porque estava sozinho na pequena área. A bola vai ficar ali com o time da Chape. Sai jogando o time da Chapecoense com o Ronei ali pelo setor de ponta direita. Toca a bola para o Wagner com os pés dentro da grande área. Fica com a bola o goleirão da equipe da Chape. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Renato Bueno aqui na nossa arquibancada virtual tá dizendo outro erro, Matheus Anjos, tá na hora de mudar. Pelo amor de Deus, tira o Pedro Júnior, diz aqui o Luiz Augusto Duarte Simas. O Roberto Santos também tá ligado com a gente, 13h40 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Leonaldi completando 50 jogos com a camisa da Ponte, toca a bola para Thiago Oliveira, suspenso e na próxima terça-feira não joga contra o Sport em Recife. Ai, meu Deus, qual será a zaga da Ponte, hein? Fabrício, Fábio Sanches. Luiz Fernando vem aí.
Já, Luiz Fernando no time da Ponte. Informa aí o Marcelo. Atacante liberada. Bola aqui pela ponta, vem Ponte. Bola com o Thiago Oliveira. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Arthur. Arthur no peito, no chão. Volta a bola pra Pedro Júnior. Pedro Júnior tocou. Bola aqui pro Felipe Amaral. Felipe Amaral tem o Leonardo pedindo bola aqui pela ponta direita. Ele toca a bola para Leonardo. Leonardo vai tocar a bola para Norberto. Marcelo Freitas vem na marcação pra cima dele. Ele toca a bola pra Fecim. O Matheus Anjos pede. O Fecim vira o corpo. Trabalha com a perna esquerda. Bola para Leonardo, 14:30, segundo tempo, 30:30 para terminar. Ponte Chape 0-0, nona rodada, Série B desse Campeonato Brasileiro. Vem o Pedro Júnior, toca a bola para Felipe Amaral. Felipe Amaral, tudo isso, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Olha o Norberto no peito, virou, fez bom passe. Assistência pro Fecim, voltou para Matheus Anjos, para Fecim. O Anjos pede, o Fecim entrou na grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Chega a zaga da Chape. Tira, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Grande Wagner Ferreira, nosso comentarista, presidente da ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, tá dizendo esse jogo tá lembrando Guarani e Criciúma, só deu Criciúma e no final o Guarani venceu 1-0. Futebol tem isso, nosso comentarista que no sábado vai estar no jogo do Guarani contra o Sampaio Correia. Matheus Anjos pra bola, cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches, Luca ganha, toca a bola, Pedro Júnior na ponta esquerda, ganhou pra Macaca, vem ali o Naldi, tocou pro Pedro Júnior, toca nas costas do Léo e depois no Pedro Júnior também. Além de não estar bem no jogo, ele ainda tá sem sorte, velho. Eu espero que ele que vá sair, cara, pelo amor de Deus. Houve uma alteração, pelo menos no posicionamento dos dois, né? Você vê que no primeiro tempo o Pedro estava pelo lado direito, junto ao lado do Norberto, e o Fecim ao lado do Arthur. Agora é o contrário. Possivelmente uma solicitação do Hélio, mas o Fecim tá aqui agora, jogando do lado do Norberto, vê que criou essa jogada de escanteio agora, e o Pedro tá lá, tropeçando, né? Todo tralhambado, todo... Então, né, o Pedro tá jogando do lado esquerdo, o Luca de centroavante e o Fecim da direita. O Luca, você falou o nome do Luca até agora, Corsaro? Então, a bola não chega no Luca, A bola não chega no Luca, O Pedro Júnior tá atrapalhando o Luca. A bola não chega no Luca. O Sérgio Soares tá aqui, trauletando o Matheus Anjos. Valeu, Sergião, obrigado. Ô, Carlos, o Batata tá bravo, hein? O Batata tá bravo, hein? Levando sufoco. Time fraco da Chape, preocupante. O Roberto Santos, e a Ponte vai mexer. O Matheus Anjos... Vai embora. Entra o 34. 55. Entra Luiz Fernando. Luiz Fernando, camisa número 34 no jogo. Mexeu errado. Luiz Fernando é atacante. Matheus Anjos, meio campo, tá indo embora. Eu tiraria Matheus Anjos e Pedro Júnior. Eu também. Né? Mas já sacaria os dois do time de uma vez só. Mas o primeiro da lista pra sair era o Pedro Júnior. E aí, Frank, mudança na Ponte, Luiz Fernando na vaga do Matheus Anjos. Quem sabe, né? Vamos torcer pra dar certo, mas eu também não teria feito assim. Eu acho que o Pedro já tá com a senha pra sair, né? E o Matheus tinha que sair mesmo. Eu já queimava as duas. E aí, ô Israel? Não, deveria ter saído os dois, né? O Pedro não tem condição física de jogar, nem técnica nunca teve, né? Não foi o Pedro Júnior que caiu sozinho numa jogada uma vez no Campeonato Paulista? Foi. Que ele tropeçou e caiu sozinho? Ele não tem condição, gente. Mas era o que tinha pro Hélio. Até entendi no início essa tentativa do Hélio de colocar um jogador aberto, um de cada lado, porque não tinha opção de Chaporã, que tá machucado, voltando de contusão, não tinha outro jogador. Vamos torcer para que o Luiz Fernando consiga fazer a jogada, consiga fazer as jogadas e que a Ponte pelo menos chegue à área da Chape mais uma vez. Eu tô preocupado. A Chape é melhor que a Ponte. A Chape tá mais próxima, na minha opinião, do gol do que a Ponte. Eu tô realmente preocupado. Eu tô começando a achar que o empate vai ser... E agora era escanteio pra Chape. E o que ele fez, né? Ele vai colocar o Fecim de meia e vai colocar o Luiz numa ponta, o Pedro Júnior na outra ponta, o Luca enfiado. Ele vai colocar o Fecim como meia. O Fecim já tá trabalhando como meia. Já tá. Você pode ver que o Fecim tá centralizado. Ele só alterou o posicionamento com a saída do Matheus Anjos. Ele centraliza o Fecim para ser o que a gente imagina de meia e abre o Luiz Fernando e mantém o Pedro Júnior aberto. Olha o Pedro Júnior, gente. Eu tô falando, é pedra cantada, mas é teimoso, né? Teimoso. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu ia falar aqui, mas não vou falar não, que tadinha, ela não tem culpa. Mas eu falo, parece a minha mulher, cara, falei. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Felipe Amaral, teimosa. Ainda bem que ela não ouve a gente. Teimosa, viu? Cara, olha, eu vou falar, como teima. O Hélio dos Anjos tá igualzinho, cara.
Jesus! E agora ainda cometeu uma falta ainda. Ele parece um jogador parede, né? A bola bate nele e volta pro time adversário. Não dá, cara, não dá. Ô Corsato, essa falta do Arthur é o exemplo do que ele não tem condição física também de jogo, né? Ele chegou totalmente atrasado na bola, né? A bola não era pra ele, se ele tivesse fisicamente bem, ele poderia ter antecipado, mas ele tá mal fisicamente, o Arthur, né? Chegou atrasado, fez a falta, que vai chover a bola na área da Ponte. Olha que faz. O Kleiner entende que pode ganhar o jogo. Vai tirar um meio e colocar um atacante. Ele vai tirar o Betinho, com a 18 vai colocar o 13, Orejuela, ex-jogador da Ferroviária. Esse é perigoso, hein? Rápido. Quer dizer, o Kleiner entende que dá pra ganhar o jogo. E ele tá certo. Bola aqui pra equipe da Chape. Era pro Orejuela. Então, alteração no time da Chape. Sai Betinho, 18. Tava amarelado. Entra o Orejuela. É atacante. Jogou na Ferroviária no Campeonato Paulista. Rafael Matias escreveu: precisamos ganhar. Valeu, Rafael. Obrigado pela participação. Roberto Santos, Luiz Augusto Duarte Simas, Renato Bueno. Todo mundo ligado com a gente. Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa. Bola pro Leonaldi. Leonaldi toca a bola para Felipe Amaral. Você ouviu o toque na mesa de som dos canais Futebol Interior, toque de 20. Bola para Norberto. Norberto toca a bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando bem, disputa de bola ali com o meia dúzia, o Fernando. A bola sai para lateral, vai lateral para Ponte. Atenção. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, você ligado conosco. Canais Futebol Interior, Facebook, YouTube. Canal de áudio, portal Araraquara News. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Faça o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo. 20, 30, 24 e meio pra terminar o jogo. Bom, na rodada Série B, Campeonato Brasileiro, te contei, não majestoso. Ponte, Chape, Ponte, tudo igual, 0-0, Marcelo. Copa Libertadores da América, o Flamengo vai vencendo o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 1-0, gol do Isla. O Santos mais cedo se classificou para a próxima fase da Sul-Americana com um empate por 1-1 com o Banfield. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Ponte de branco, faixa preta no peito, atacando pro gol da linha do trem. A Chape toda de verde, com o número branco nas costas. A Ponte com o número preto nas costas. Bola aqui pro campo de ataque, ganha a bola o time da Ponte. Bola com o Luca, toca a bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior vem ali, o Ronei na marcação, pra cima dele. O Pedro ganhou a falta pro time da Ponte. O jogo tá parado, não vai deixar bater, né? Tem que parar a bola, tem que pôr a mão na bola pra cobrança da falta. Bola ali pelo meio, bola para Leonaldi. Leonaldi toca a bola para Norberto. Norberto sai da ponta, vem pro meio, vem na marcação ali para cima dele. Orejuela. Volta a bola para Leonaldi. 21:40. Segundo tempo de jogo, 0 Ponte, 0 Chapecoense. Nona rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Copa Sul-Americana. São Paulo é Ayacucho com a CN Central Interativa News. 7h15 da noite, depois às 9 da noite, Atlético Mineiro e Tolima com a Super FM BH. Copa Libertadores da América. Na quinta-feira é dia de Libertadores. Atlético do Paraná e Caracas. Com a Esportes Malaguenha. Moura Júnior transmite o jogo. E às 9 da noite, Corinthians e Always Ready. Bola aqui para a equipe da Ponte. Bola com o Norberto. Sobe a zaga da equipe da Chapecoense. Tira. Aí veio ali o Thiago Oliveira. Foi pra cima ali do centroavante o Jonathan. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola voltou para Luiz Fernando. O Luiz Fernando volta essa bola aqui no campo de defesa. Bola pro Kaique França, metade do segundo tempo. Carlos. 22:30, Ponte Chape 0-0. Formação aqui, público pagante 2.152, não pagante 82, total 2.234 para uma arrecadação de R$ 36.100. 2.234 público total para arrecadação de R$ 36.100. Um prejuízo de mais de R$40 mil. O ingresso tá muito caro. Pra Ponte Preta jogo, mas tem o sócio torcedor. Não, tem o mas torcedor 50 10. conto é muito caro. Eu não sou sócio torcedor. Mas... Eu tinha vontade de ir no jogo hoje. Eu não fui por causa do preço do ingresso. Mas mesmo assim, se colocasse a 20 conto... Não ia dar um pouco, 50 pessoas a mais. 3 mil pessoas, 3.500 no máximo. É difícil. O time não tá ajudando, né? O time não ajuda aí. Bola aqui pra ponta direita, vem Luiz Fernando. Ganhou, vai pro cruzamento. Orejuela foi na marcação, ficou na saudade. Bola voltou pra ponte, Pedro Júnior vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Passa, vai embora a linha de fundo. Jogadaça do Luiz Fernando aqui pela direita. Tirou Orejuela. Falhou a zaga da equipe da Chapecoense. A bola sobrou pro Pedro Júnior. E aí,
Essa bola é pra você tirar do goleiro. Você tá na pequena área, gente. Tira do goleiro e vai pro abraço, ele gente. fez o mais difícil, cara. É mais jeito, menos força. Era mais fácil ele fazer o gol do que ele perder. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Mexeu a ponte lá, o Arthur foi embora, Jean Carlos tá no jogo, Carlos. Jean Carlos 26. no time da Macaca, camisa número 26. Ele que vinha sendo titular na vaga do Arthur. E entrou o Dodô também. Dodô, camisa número 8. Vamos ver no lugar de quem, né? Só ele, por favor, tira o Pedro Júnior, o Hélio. Eu tô vendo o Arthur lá atrás do gol. Ah, Pedro tirou. Júnior, Amém. aleluia! Amém. Agora veja uma luz no fim do túnel. Agora nós ganha, velho. Agora vai. Saiu o Pedro Júnior, entrou o Dodô. Saiu o Arthur, com certeza estafado. E entrou o Jean Carlos. Olha o Dodô. Primeira participação dele no jogo. Chuteira laranja, amarela, sei lá. Marca texto. É laranja aquilo lá. Bola pelo meio, toca a bola para Luiz Fernando. Sai da ponta, vem pro meio. Passou pelo primeiro, pelo segundo, tocou pro Norberto. Sai do gol, Wagner. Pega o goleiro. Boa defesa do goleiro da Chape, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior conosco, Portal Araraquara News. Wagner dá um chute na bola, joga a bola para a lateral e lateral para a ponte. Lado direito, campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tá entrando o Matheus Bianchi, saindo o Claudinho, número 49. E também o Derek. Isso. Número 73. Tá entrando, tá saindo o camisa número 39. Jonathan. Derek 73 na vaga do Jonathan. E também saindo ali o Claudinho para a entrada do Matheus Bianchi no time da Chapecoense. O Gilson Kleina tá mexendo no time aí, o Israel. O Corsato, o Matheus Bianchi, o artilheiro da temporada do Campeonato Brasileiro com a camisa da Chape. São 3 gols na competição. Perdeu um pouco de espaço nas últimas rodadas, mas é o principal jogador de ataque de referência da equipe de Chapecó. Pois é, com 3 gols, mais um, ele tem o mesmo número de gols da Ponte no campeonato. Ponte tem 4. Bola ali pro campo de ataque, Luiz Fernando vem, disputa de bola pro time da Macaca, bola para Leonaldi, Leonaldi ganha do primeiro, ganha do segundo, toca a bola para Fecim. Fecim na ponta direita, é pro Luiz Fernando, entrou bem o menino, hein? Bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Lucas, chega a zaga da equipe da Chape. Chega a zaga da Chapecoense, tira, explode essa bola dali. Aí vem o Fábio Sanches, briga ali com o Matheus Bianchi. Volta a bola o Sanches, toca a bola ali pro Kaique. O Kaique França tocou na podre. O Kaique França, bola voltou pelo meio, é pro Derek. Derek volta a bola pra Matheus Bianchi, é grandão, hein? Tem que marcar, ele é bitelo. Bola ali pela ponta direita, trabalha a bola pra Luizinho. Vem o camisa número 20, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O Matheus Bianchi pede, ele é grande. Toca a bola na ponta direita, bola pro Thiago Real. Thiago Real pro Luizinho. Luizinho vai sair da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Bianchi. Carlos. A bola um pouco mais atrás, bola pro capitão, o Léo, tudo isso no campo de defesa, 27, segundo tempo. Vai, Marcelo. A Chape também não é muito de fazer gol, não. São 5 só no campeonato, né? E se o Matheus Bianchi tem 3, o que ele tá fazendo no banco, hein? Bola pela direita, bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando ganhou a bola pra Ponte. Foi nada, hein? Pelo menos o árbitro disse que não foi. E aí o Hélio dos Anjos ficou bravo. Bola pro time da Chape. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira. A bola volta com o Norberto. Tá fazendo falta. Ele vai parar já pra marcar a falta. Não marcou. Mandou seguir. Bola pro Norberto. Vem ali o Marcelo. Agora sim. Agora foi falta do Freitas. Falta do Freitas nas costas do Norberto. O jogo tá parado. É falta pra Ponte. E o Marcelo Freitas. Vai lá, né? Vai falar com o árbitro da partida. Ele tem deu falta. cartão pro juiz, viu, Carlão? Deu, né? Se ele tem cartão ali, ele dá. Ô Corsato, interessante a movimentação do Norberto nessa segunda etapa, hein? Chegando, apoiando mais, você vê que o Arthur já não estava descendo enquanto estava em campo. Agora o Giancarlo também ainda não apareceu, mas o Norberto já chegou 4 vezes até agora, coisa que ele não fez nenhuma no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Falta pra Ponte fazer a cobrança, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, lado direito, campo de ataque, vem o camisa número 34 do Luiz Fernando, vem ele pra fazer a cobrança de falta para a equipe da
Ponte. Só um na barreira, é o próprio Marcelo Freitas que tá por ali. É falta pra Macaca. Vai Luiz Fernando pra bola. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola voltou pro Leonel de perna esquerda. Bateu forte pro gol, ela saiu. Mais capricho, né, Léo? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Você participa, manda mensagem nos canais Futebol Interior. O Marcos Aurélio tá ligado com a gente. O Dionísio Alves tá ligado com a gente também. Valeu, Dionísio. Obrigado pela participação. Tem mais aqui, tem gente torcendo pra Chapecoense aqui no YouTube. O Lourival Neto, o Diego Azevedo, Nivaldo Martinez. E olha a Chape, bola lá pelo setor de ponta esquerda, Luizinho, pro Matheus Bianchi, chega na marcação, Leonaldi tira, joga a bola para a linha de fundo, Matheus Bianchi vai lá, paga ali pra cima do Bandeirinha, que tá dando só tiro de meta. É tiro de volta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E vem o time da Chape, Thiago Oliveira saiu errado, vai queimada ali, bateu pro gol, Derek Kaique, sensacional a defesa do goleirão da equipe da Ponte. E os caras estão pedindo alguma coisa, hein? O juizão tá com o cartão amarelo no braço. Será que ele vai marcar pênalti? Mas pênalti, a falta foi fora da área? Pode ser, porque a falta foi fora da área, né? Mas ele deu vantagem depois, então a jogada, ela se concretizou, né? E agora a falta é pra Ponte Preta. Pênalti ele não vai dar. Agora, se for lance de cartão vermelho e o VAR entender que é pra cartão vermelho, pode chamar. Agora, se for de cartão amarelo e ele não deu, não pode, hein? Mesmo ele já tendo um, né? Não, mas ele não tem cartão. Agora, vamos combinar, Felipe Amaral hein? não tem cartão, não. Como gosta de emoção o time da Ponte. O que o Thiago foi fazer ali, cara? Não, o problema é esse negócio de ficar saindo jogando, né, cara? A Ponte, infelizmente, não tem zagueiro que sabe sair jogando, cara. E não é a primeira Fábio vez, né? Sanches não sabe sair jogando. O Thiago, infelizmente, ele caiu muito de produção. É um dos melhores zagueiros que a Ponte tem, mas ele não sabe sair jogando. Mas não foi falta no Thiago aqui, não? Não. Hein, gente? Não foi. Mas é aquilo, né, cara? É flertar com o perigo. Pega essa bola e joga lá na frente. O jogo tá parado. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o tempo, 31:30. 13:30 pra terminar. E o placar do jogo é Te contei não majestoso, nona rodada. Ponte, Chape, tudo igual, 0-0, Marcelo. Mais cedo, o CRB venceu o Sport pelo placar de 1-0 e o Palmeiras vai jogando pela Copa Libertadores da América, vai batendo o Deportivo Táchira pelo placar de 2-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bom, jogadores estão sendo atendidos ali. Jogador da equipe da Chapecoense e também o Thiago Oliveira, né? Que na saída ali acabou se machucando. Essa falta do Amaral, falta pesadíssima, hein? Ele tomou cartão, Ele tomou cartão amarelo. Cara, ele ele foi no jogador da Chape, nem passou perto da bola. Foi no Orejuela que ele fez a falta, né? Foi. Pelo que tá caído. A falta é um erro do Thiago, né? Não é o primeiro erro do Thiago de saída de bola. Ele não sabe sair jogando. O Thiago não adianta você dar bola pro Thiago. Ele tem que quebrar, gente. Não adianta. O Kaique também. A Ponte tinha muito com o Kleina, com essa tentativa de saída de bola com os zagueiros, com o goleiro, que o Igor Vinhas quase matou o torcedor do coração muitas vezes. Precisa parar com isso, gente. Quebra. O ataque adversário tá dentro, próxima área, quebra essa bola. Vai entrar o 16 aí. E o Hélio dos Anjos vai tirar o Leonaldi. Não, camisa número... Ele tá tirando o Luca. Tirou o Luca. Vai entrar no Ramires. Isso. Tirou o Luca pra colocar o 16. É o Ramires, Ramires, isso. camisa número 16. A televisão colocou o Reginaldo lá, gente, mas é Ramires, tá? Ramires, número 16. Aí...
Aí fica difícil. O Luca não foi bem no jogo hoje, né? Mas eu deixo o Luca cansado e... O Luca não pode sair do time da Ponte, né, cara? Só se ele não tem condição mais de jogar, cara. E a Ponte perde a bola de novo. Felipe Amaral perdeu. Ó, a Chape tá merecendo o gol ali, viu? A Chape tá merecendo o gol. Tá jogando muito mais que a Ponte. Felipe Amaral ganha essa bola pra Ponte. Tenta fazer o passe aqui na ponta direita. É pro Ramires. É pra correr. Vai sair do gol ali o goleirão da equipe da Chape. O Wagner tira. Joga a bola pra lateral. Tem jogador da Ponte caído ali, hein? É o Jean Carlos. Tá caído, lateral da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Não foi nada no Jean Carlos, né? Mas Corsato, eu achei que tomou uma paulistinha ali, hein? Você achou? Não sei se... achei que tomou... Pegou com o joelho da equipe, o jogador da Chape pegou com o joelho ali, a região do joelho também do jogador da Ponte e a paulistinha, por isso que o menino ficou sentindo. E ele não pode mais mexer, né? Porque ele já fez as 3 paradas. Sim, não mexe mais. Ele vai morrer com uma alteração no banco. Ele quase sempre faz isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a Ponte sai tocando, bola aqui pro campo de ataque. E vinha ali o Derek na marcação, ali pra cima do Thiago. O Thiago ganha pra Ponte. O Norberto agora é o capitão do time com a saída do Luca. Na ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Leonaldi. Leonaldi no meio, procurava o Fecim. A zaga da equipe da Chapecoense tirou. A bola voltou pro time da Ponte. Ramires ganha essa bola pra Ponte, é o Jean Carlos. Tá mancando ali, manquitolando o Jean Carlos. Bola pro Fábio Sanches. Jogando de 4 o zagueiro Fábio Sanches. Lembrando que o Thiago Oliveira tá suspenso, não vai jogar contra o Sport. O Fábio Sanches vai botar essa bola pro Kaique França. Sai jogando com os pés. Perna esquerda, trabalha a bola pro time da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Abraço pro Fininho, pra Irenice, pra todo o pessoal lá da Wesley, todo o pessoal lá da Store Colchões. Meu amigo, Ponte Pretano Fininho. Não tá fácil, viu, Fininho? Fininho que também come, rói as unhas, o Fininho pela Ponte Preta, trabalha a bola Macaca, a bola com Felipe Amaral, cruzamento, Orejuela, ganha essa bola para a equipe da Chape, só que toca errado, a bola volta, Fábio Sanches ganha para a Ponte, vem Fecim, o jogo fica feio nesse momento ali no meio campo, aí o Fecim faz falta boa, providencial, porque a Chape estava de frente para os zagueiros da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. O Roberto Santos, com esse elenco não dá. Pedro Júnior ridículo, tá trauletando também aqui o Hélio dos Anjos. Luiz Augusto Duarte, muitos passes errados, parece que os caras querem resolver sozinho. O Joel da Silva também tá ligado com a gente. Rafael Matias, precisamos ganhar. O Pedro Júnior é fraco demais, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Bola pra Ponte, a Ponte parece que cansou, né? Aquela intensidade do time da Ponte parece que cansou. Bola pro Fecim. Fecim ganhou essa bola pra Macaca. Trabalha a bola na ponta direita, a bola pro Felipe Amaral. Vai, Felipe. Vai, Amaral. Na ponta esquerda pro Ramires. Toca a bola pro Dodô. Ganhou essa bola pra Ponte. Jean Carlos passou, pediu. O Dodô vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga. Voltou. Bola pro Dodô. Vem, briga. A bola volta pra Ponte. Felipe Amaral fez o toque na grande área. Toca de cabeça. Fábio Sanches chega ali, o Fernando. Perna esquerda, tira como deu. A bola voltou com o Thiago Real. Thiago Real toca, a bola volta pra Ponte. Fábio Sanches, 37, segundo tempo. Ponte Chape 0-0. Nona rodada, Série B. Campeonato Brasileiro, Canais Futebol Interior. Bola pela direita, bola pra Ponte. Bola pra Norberto. Norberto foi tentar dar uma cavadinha, né? Ali pro jogador da Macaco, Luiz Fernando. O passe saiu todo errado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Quase 38, segundo tempo, 0 pra Ponte, 0 pra Chapecoense. A Ponte não consegue fazer gol na Chapecoense. Tá 0-0. 0-0 é o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. O negócio é o seguinte, né? A Ponte não pode também se desesperar, ir toda pro ataque, né? Porque, o empate é ruim, mas a derrota é muito pior, né? A derrota é horrível pra Ponte Preta no jogo de hoje. Então tem que pensar, tem que jogar
com o campeonato. Fazer o quê, meu querido? Fazer o quê? Eu tô sempre dizendo que pra Ponte, esse ano, o bagulho é ficar na frente de 4 times. Olha a Chape, bola aqui pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar, a bola vai ficar com o Dodô. Dodô toca a bola no meio, Jean Carlos explodiu. Tocou a esmo também, né? Tocou pra ninguém. A bola voltou pro Marcelo Freitas, o limeirense, toca no meio, bola pro Derek, tá na grande área, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Pra fora, a bola passa, vai embora. O auxiliar número 2 ali, o Gilcimar dos Santos Dias, baiano, 42 anos, funcionário público. Tá marcando impedimento ali do ataque da equipe da Chape, tá, Israel? Tava um pouquinho na frente, mas tava aí, assim, ô Corsato, que defesa do Kaique, hein? Ele defendeu essa bola, não foi pra fora não, ele pegou ali com a mão direita. O Kaique, ele é um bom goleiro, né? Não tem jeito, mas a Ponte caiu muito de produção. Ela não consegue, por isso que faz falta, né? Por isso que faz falta os gols. Surgiu a oportunidade, as duas que caiu no pé do Pedro Júnior tinha que ter feito. Agora a Ponte vai sofrer até o final do jogo, faltam aí 10 minutos com os acréscimos. Vai sofrer, porque a Chape tem mais chances de chegar. Também não é um time tecnicamente muito bom, viu, Corsato? O time da Chape também é fraco tecnicamente, mas é um time mais experiente. É um time que sabe um pouco mais dos espaços do campo. E o Gilson vai trocar já 2 peças lá, o 25 e o 32. Vão entrar no time da Chapecoense já, assim que a bola parar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Olha o Thiago Oliveira, resolveu dar uma de meio campo, fez o passe, procurava ali o Ramires, a zaga tirou, a bola voltou pro Thiagão de novo. Vem o Thiago Oliveira, ganha a bola pra Ponte, toca a bola para Luiz Fernando no meio, pro Ramires. Muito forte o passe, Wagner sai do gol pra ficar com ela, vai. Lima é o 32 e o Maranhão, ex-Ponte, é o número 25. São jogadores que estão ali na beira do gramado para entrar nas novas atrações aí da Chape. Vem correria pro lado na Ponte, Renata Dalgalo tá com a gente, Renatinha, mais uma vez, beijo pra você, minha querida aí. O Jean Carlos vai ter que puxar o jogador da equipe da Chape, o árbitro mandou seguir, tá valendo. Ele dá a vantagem e depois marca a falta. E vai dar amarelo pro Jean Carlos. Não estava pendurado, mas é mais um amarelo no time da Ponte. Jorge Domingues, não é que o Marcelo vai acertando, ele disse que esse jogo seria para empate. O José Manuel Martins ainda não temos um meia, camisa 10 e um centroavante. Vi Cardoso, tá ligada com a gente, o Almir Cardoso. Que jogo feio, né, pessoal? Tá dizendo ele aqui. E o Thiago Real vai embora. Vai entrar o Lima, 32, é meia. Estava na Inter de Limeira. Meia Lima, 32. Era titular do time, hein? Era titular. E vai saindo o número 20. Número Luizinho. 20, Luizinho. Para a entrada do Maranhão. Muito bem. Luizinho, número 20. Para entrada do Maranhão. Aquele, hein, Carlos? Aquele. Sai um ex, entra outro ex. Quanto ex, pelo amor de Deus. E o cartão ali pro Jean Carlos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Quase 42, 41 minutos e 50 passados desse segundo tempo. 3 para terminar o jogo, mais acréscimos. 0 Ponte, 0 Chape. Vai, Marcelo. O Sport perdeu em casa para o CRB pelo placar de 1-0 e o Flamengo vai vencendo a Universidade pelo placar de 1-0 pela Copa Libertadores. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Lima para fazer a cobrança de falta para a equipe da Chapecoense. É falta perigosa, bico da grande área, lado direito, 1, 2, 3 homens na barreira do time da Ponte. É falta para a equipe da Chape. Na cavadinha, Lima levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches sobe, o Léo tava por ali para tirar. A bola volta para a Ponte, volta com Fecim. Fecim tá na ponta esquerda, já faz o passe pelo meio, toca a bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando tocou para quem, né? Luiz Fernando acho que tem problema de entender cor, né? Verde com branco, mas deu certo, bola pra Ponte, bola pro Dodô. Dodô fez o passe na profundidade, é pro Ramires, chega a zaga da equipe da Chape. Chega ali o Frazan, mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ponte vem, bola com o Dodô, Leonardo, pela direita, tocou pro Norberto, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Fecim, sobrou pra Ponte, Luiz Fernando, tá na ponta, fez a finta, chega a zaga da equipe da Chape.
Chega o Ronei. Era pra ter batido, né, Luiz Fernando? Me ajuda a te ajudar, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E vem Ponte, olha o Felipe Amaral, pegou essa bola, vai queimar dali, perna esquerda, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Pega na zaga, vai embora, linha de fundo. Escanteio pra Ponte, levanta. Levanta os 2.239 torcedores do Majestoso. Todo mundo na arquibancada do Majestoso gritando. Vai Ponte, o planeta dos macacos inteiro. Vai Macaca, quem sabe? Tá caído ali o jogador da equipe da Chape, o jogo tá parado. 44 segundo tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. É o Luiz Fernando, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. É o 6º escanteio da Ponte no jogo. Luiz Fernando tá lá pelo setor de ponta esquerda, levantou no segundo pau, toca de cabeça do Dodô, chega a zaga da Chape para tirar. E agora vem contra-golpe, segura aí, molecada. O Fecim fez a falta, chegou o Leonaldi já tem cartão, a bola vem pro campo de ataque. Olha o gol da Chape, vai fazer, bateu pro gol para fora. Lima perdeu. Jogou a bola pra fora. Eu tô dizendo. O empate é ruim. A derrota é muito pior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Eu juro que eu não tenho sossego, velho. Bola aqui pra ponta direita, trabalha a bola, Dodô, sai da ponta, vem pro meio. Também não tá jogando nada o Dodô, né? Mas também não vamos criticar com 40, com 30 minutos de jogo. Bola pro Leonaldi, esse é bom, hein? Esse é bom, Derek, foi pra cima dele, falta. Pegou no pescoço do Leonaldi, tá valendo nada, viu? O juiz quer que para a bola pra bater. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Não foi isso que eu vi? Ele tá trocando ali. Tá tirando o Matheus Freitas. Tá tirando Marcelo Freitas, né? Marcelo Camisa número Freitas. 8 para a entrada do 80. Ah, bom. 80 no time da Chapecoense. Entrou no time da Chape. Deixa eu pegar aqui. E ele tá dando mais 5. Né? Tá bem bagunçado o bagulho lá, hein? Ele fez as duas, né? Mas tá bagunçado o bagulho, hein? Deixa eu ver se o Marcelo Freitas não saiu não, viu? Aquele Ou saiu? Agora eu já não sei mais, viu? Não, tá no jogo. Tá no jogo. Não tem nada de 80 não, viu? É 5 de acréscimo. 5 de acréscimo. Eu vi um 80 lá, eu falei, que porcaria é essa? 5 de acréscimo, vamos até 50, Você Carlos. foi legal, falou que tá meio bagunçado, tá todo bagunçado. Tá meio bagunçado o bagulho. Virou um furdunço. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Marcelo Freitas tá por ali, o camisa número 8, na marcação. Pra cima dele, o Dodô, falta. O jogo tá parado, é falta. Ó, vocês me perdoem, tá? Mas o negócio é a Ponte segurar esse empate aí, viu? Segura aí, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Marcelo Freitas que não saiu, tá no jogo, a bola voltou pro Derek, perdeu. Recuperação pra Ponte, bola pro Luiz Fernando. O Dodô tá aqui, bola na ponta direita, quem sabe agora? Não foi desta vez. Aí o Fecim veio, ganhou, disputa a bola aqui pela ponta, aí ele vai empurrar. O meia dúzia, o Fernando, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Eu critico, né? Eu critiquei aqui o Hélio dos Anjos, falei que se fosse eu mexia o time inteiro no segundo tempo, mas pô, ele tira Pedro Júnior e tem Dodô no banco de reservas. Vai fazer o que com Dodô, cara? Você lembra quando eu te falei, né? Não tem ninguém pra pôr. Não tinha. Tal de Luiz Fernando opções. fez uma fumacinha aí também, tropeça na bola, sabe? Tá feia a coisa. Mas gente. Entrou bem o Luiz Fernando. Vamos lá, né? Eu também. Eu acho que entrou muito bem. E é o segundo jogo, hein? Tá virando uma boa alternativa. Agora, pô, quando entra bem, tem que falar que entrou bem. Gostei dele. Fez mais do que quem tava no jogo. Bola aqui pro campo de ataque, vem bola pra Ponte. Era pro Ramires. Chegou a zaga pra tirar. Aí vai o Thiago de cabeça, vai tocar a bola pro Kaique França. Meu Deus do céu. Rapaz, ó, Israel, a parada é a seguinte, velho. Nós não tem sossego, né, cara? Ó, vou falar uma coisa pra você. Dá vontade Se de falar. sai o gol agora da equipe da Chape num erro individual do menino Thiago e do Kaique,
Não, erro do Thiago, né? Do Thiago, mas eu achei que o Kaique demorou um pouquinho pra sair. O Thiago demora muito pra decidir, ele deu toca tapinha fraco. muito fraco, né? Toca Deu tapa muito fraco. O Thiago tá sem confiança também, né? Tá sem confiança. É que o reserva do Vai Thiago ficar é o pior, Fabrício. é isso, a Marcelo. Vai sorte ficar dele. pior. É a Vai ficar sorte pior na dele. terça-feira. Juro por Deus que dá vontade de falar um palavrão com 3 letras abreviadas aqui. Pelo amor de Deus, cara. Porra, a gente não tem sossego, velho. FDP? Não, não é isso, não. Não? Não. Cara, mas Deus do céu, velho. Não tem sossego, Se cara. não perder o jogo hoje, levanta a mão pro céu. Pô, não tem sossego, cara. E não acabou essa... E vai desperdiçar uma chance clara de vencer em casa, conquistar os 3 pontos, porque terça-feira pra vencer o Sport na Ilha do Retiro... mas o CRB ganhou do Sport também. Não, também então, é tudo mas isso. se a Chape fosse um pouquinho melhor, ganhava o jogo hoje. Mas não acabou ainda. Bola pro Fernando. 49. Última volta do ponteiro. Bola pra ponte. Trabalha a bola pro Ramires. Ramires tocou bola pro Fecim. Vem o Fecim. Ganhou essa bola. Quem sabe agora vai Fecim. Vai Fecim. Entra na grande área. Fecim vai queimar dali. Bateu pro gol. Wagner. Tá cansado o Fecim também. Correu o jogo todo. Espalma, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Quem sabe, né? Na cobrança do escanteio, apesar de não merecer a vitória. O Renato Bueno tá dizendo aqui, caramba, torcer pelo empate. Eu tô torcendo pra não perder, Renato. Não é que eu tô torcendo pro empate, tô torcendo pra não perder, porque eu vi a viola em caco. Vem ali Norberto pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, chega a zaga da Chape. Tira, a bola tá no alto, ô juizão. Acaba esse negócio aí, juizão. Acaba esse negócio aí, por favor, juizão. Bola pro Luiz Fernando, toca a bola aqui na ponta. Bola pro Norberto, vem o capitão da Ponte. 50 minutos, já passamos, tempo regulamentar esgotado. E não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado, Marielson Alves da Silva, baiano, 40 anos de Vitória da Conquista. 0 pra Ponte, 0 pra Chapecoense. Ponte e Chape tudo igual, 0-0. 0-0, a Ponte segue sem fazer gols, né? 4 gols apenas no campeonato em 9 jogos, não dá nem meio gol por partida. O time da Ponte, mas eu juro, viu? Juro por Deus, torcedor da Ponte, que hoje eu vi a viola em caco, cara. Vi a derrota. O empate veio, a Ponte faz um ponto, né? Esse pontinho tira a Ponte no momento, né, da pontuação de último colocado. Mas a rodada, gente, só tá começando. Só tá começando, a Ponte pode entrar no Z4 desse Campeonato Brasileiro da Série B. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. 0 pra Ponte, 0 pra Chapecoense, 0 pra Ponte. Vamos ouvir aqui o Thiago Real. É o primeiro jogador que dá entrevista, ex-Ponte, jogador da Chapecoense. Thiago Real, camisa número 10. Qual que é a análise que você faz dessa sequência da Chape? Olha, esses dois jogos fora, eu acho que voltamos com 2 pontos, mantivemos uma invencibilidade fora de casa, temos feito bons resultados fora, acho que isso nós temos que enaltecer. Obviamente, o jogo passado contra o Vila Nova criamos menos, mas tivemos até um certo controle da partida. Hoje acho que a gente mereceu uma melhor sorte, tivemos algumas oportunidades, claro, assim como eles também, mas tivemos oportunidades para fazer o gol. E agora voltamos para dentro de casa, esperamos o apoio do torcedor para a gente voltar a vencer dentro de casa e voltar a encostar no G4, que esse é o nosso objetivo. Eu acho que tem que parabenizar pela luta que nós tivemos nesses 2 jogos fora. Não é fácil, né? As duas equipes que nós enfrentamos fora, equipes que impuseram o seu ritmo, foi forte. Então agora vamos focar dentro de casa para a gente voltar a vencer e aí sim voltar a sonhar com coisa grande dentro da competição. Esse é o Thiago Real, camisa, tá bom, viu? Thiago Real, camisa de número 10 da equipe da Chapecoense falando. Quem vai falar da Ponte é o Fecim, tá? O Fecim, na minha opinião, um dos melhores jogadores da Ponte no jogo. Pra mim, o melhor. Pra mim, um dos melhores jogadores da Ponte. E nesse último lance, ele só não chutou forte porque ele tava cansado, não tinha mais fôlego. Poderia ter tocado também, porque o Ramires entrava sozinho no meio da área. Mas o Fecim também achei o mais lúcido do meio pra frente, mas eu vou ficar com a luta do menino Leonaldo, como sempre. Joga. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui as notas do jogo. Vamos lá, Fecim, camisa número 20, fala nos canais Futebol Interior. O time lutou até o final. Infelizmente o resultado não veio, que era o que nós buscávamos. Perdemos algumas chances ali, isso não pode acontecer. Mas agora é trabalhar para o próximo jogo, a gente voltar mais forte e buscar esse resultado fora de casa. Obrigado.
Aí o Fecim, falando nos canais de futebol interior, dá pra ver, né? Que ele tá cansado, cansadaço. O Fecim. 0 pra Ponte, 0 pra equipe da Chapecoense. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro pra Ponte. Já foi. Agora é torcer pra quem tá lá embaixo, né? Não fazer pontos, porque a Ponte pode entrar no Z4 desse Campeonato Brasileiro. Bom, daqui a pouco o Marcelo, dentro do fim de jogo, vai analisar, tá? O Renato Bueno tá com a gente, tá mandando boa noite. Neuri Menezes, com exceção do Fecim, o resto só porcaria. O tal do Pedro Júnior conseguiu perder 2 gols feitos, praticamente dentro da pequena área, tá dizendo ele aqui. Maximino Antônio Tombini, boa noite. Bela jornada, pediu, o juiz encerrou. Abraço de Passo Fundo, até a próxima transmissão. Pô, tem 9 pontos e o time que tá na zona da degola tem 8, só que todo mundo com 8 jogos, né? Sampaio, Náutico, Londrina, Vila Nova, CSA e Guarani. Todo mundo com 8 jogos, até o Tombense, né, pode igualar aqui a marca da Ponte Preta. Pode fazer 9 pontos. A Tombense, que tem 6, se vencer na rodada, vai a 9. A Tombense, que foi o único time que não venceu ainda na competição. O time de Tombos. A Ponte, quando fechar a 9ª rodada, a Ponte vai estar na zona do rebaixamento, né? Não tem como não estar na zona do rebaixamento, apesar de ter um confronto ali de 2 equipes que estão na zona do rebaixamento. Mas é muito difícil a Ponte não estar entre os 4 piores no final da rodada. Daqui a pouco eu vou analisar a tabela aqui com mais calma. Renata Dalgalo, Renato Bueno, Roberto Santos, Neuri Menezes, Gustavo Carvalho, Hélio Perdido. Total incoerência, escalando Matheus Anjos e Pedro Júnior, sem falar da montagem do banco de reservas. O Luiz Augusto Duarte Simas, não dá mais para ver esse cara jogando, muito mal, até quando vamos aguardar. Quem que ele tá falando aqui? Não sei, passou a mensagem aqui. Os antes eu não leio. Júnior Souza, toda vez a mesma ladainha. Lutou e a vitória não veio. A Ponte precisa de um centro. Pior que os antes estão zoando aqui, mas penúltima colocação. Tá certo que a rodada não acabou ainda, mas toda vez a mesma ladainha. Valdir de Santos, a Ponte precisa de um centroavante. De verdade, esses pés de lona. Rapaz, eu nunca tinha ouvido isso. Pé de lona, não vão levar na Ponte a lugar nenhum, a não ser para a Série C. Boa noite a todos pela transmissão, jogo horroroso. Renata, não vamos dar moral não. É isso, bom, vamos pro intervalo aqui. E na volta, depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai girar, mas vai girar muito, vai pôr para trabalhar muito aqui o professor Israel, o nosso querido Francisco. Vamos falar do jogo, vamos falar aqui desse empate da Ponte Preta 0-0. E vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue pegar. Hoje o nosso repórter deu atestado, né? Então vamos pegar aqui a coletiva, vamos linkar com a PON TV, a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Bom, vamos lá, são 11 horas mais 29 minutos. Jornada esportiva sempre num oferecimento de Bet-Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias e Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá, Prone Alimentos e Betmaster. 11h30 agora, depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai brilhar, vai desfilar na passarela dos canais Futebol Interior, com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, 3 minutos a gente volta. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas.
delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Couça. Esse cara sou eu, coloca o capacete que lá vem pedrada. Tamo junto aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, a Store Colchões, Bebidas Poti, tô tomando uma água aqui que é do Grupo Poti, a Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá, Prone Alimentos e Bet Master. Quero ver se você, torcedor pontepretano, tem a moral, tem a manha, tem a coragem de votar no melhor da Ponte no jogo. Eu quero ver se você tem coragem de escolher o melhor da Ponte nesse pífio empate contra a Chapecoense 0-0 em casa. A Ponte tem uma possibilidade enorme de fechar a 9ª rodada na zona do rebaixamento. Pode não fechar também, né? Pode estar ali na porta da zona, mas não comprar o ingresso para entrar, entendeu? É estranho isso aí que né? você falou. Porque eu já cheguei na porta da zona e não comprar o ingresso e não entrar. Deixa eu ver a hora. A Ponte pode fazer a mesma coisa. Não mexe com isso aí não, cara. Quando eu era solteiro, tá, gente? Mas já aconteceu isso comigo. Com a Ponte Preta pode acontecer, de estar na porta da zona do rebaixamento. Bom, é o seguinte, estamos no ar, hein? Quero ver se você tem coragem de eleger o melhor jogador da Ponte no jogo. Vamos ter as notas do jogo, tá? Entrevista coletiva do professor, hein? Sabe muito, hein? Hélio dos Anjos, olha... mas você vai criticar que o Hélio escalação, mesmo? Hélio dos Anjos. Que substituições. Hélio dos Anjos, parabéns. Baita treinador. Eu avisei você, né, o Israel. Ele vai sair da casinha. Baita treinador. O Frank já conhece, mas ele vai sair da casinha. O nosso time é muito fraco, né, gente? Infelizmente. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quero ver se você tem coragem, hein? Ah, mas Marcelo, como é que eu vou votar no melhor da Ponte no jogo? Eu tenho coragem de votar. Vai no Facebook ou no WhatsApp. Ou no YouTube. YouTube são duas opções, Futebol Interior ou Futebol FI. Ó, tava no YouTube com a gente, ou estão, né? No YouTube com a gente. Gustavo Coelho, o Z Loucos da Resenha, a Bianca tá com a gente também, obrigado Bianca. Deixa eu ver quem mais, o FL e Urzinho, que apostou uma grana. O Adão Mesquita, quem mais aqui? O Tinder X também tá com a gente, o Oswaldo Lisboa, o Josevan Souza,
Van Dijk Barbosa, o Edilson Roberto. E eu tava batendo um papo, trocando uma ideia com o Batata Ponte Preta, ele tá pé da vida, viu? O André Luiz, que meteu o atestadão, também tava lá no YouTube. Obrigado, André. Boa recuperação pra você, viu, companheiro? Tá como um rei no dia de hoje, né? Tá como um rei o nosso André Luiz. Bom, enquanto o torcedor vai dando o voto aí no melhor jogador da Ponte, no melhor jogador da Ponte Preta no jogo, né, o Edilson Roberto, por exemplo, ele fala: Norberto e Leonaldo, pra mim, os destaques, mas vai ser difícil ver esse time jogar até novembro. Então tá bom, rapaziada, abraço, viu? Todo mundo que tá aí com a gente. Mas tem que votar em um, né? Tem que votar em um. Só um, só vale um, e daqui a pouco também o Carlos, o Frank, o Israel também vão votar. Mas antes, né, de tudo isso, eu quero análise do jogo. Começando com o meu comentarista Frank Francisco, vou de carona com você, Frank. Esse empate 0-0, Ponte Chape. Marcelo, dos males, o menor. Eu sempre tô com o Carlos. Perder é horrível, empatar é aceitável. Apesar do jogo ser em casa, o resultado ser importantíssimo para nós hoje, a gente tem que entender que o nosso campeonato, gente, infelizmente, eu não vou ficar aqui iludindo o torcedor. O campeonato da Ponte Preta hoje é brigar para ficar em meio de tabela e fugir de zona de rebaixamento. Agora, o que eu venho falando há muito tempo, eu vou tornar a repetir. Esse elenco da Ponte Preta, não corram atrás de reforço, qualifiquem o elenco. Pelo amor de Deus, olha, eu vou ser sincero, a gente tem muito boa vontade, mas algumas coisas com o tempo vão ficando claras. A gente respeita a opinião do treinador, no que ele falou, a respeito, por exemplo, do Thales. Só que o Anjos, amigão, Matheus Anjos né? Não dá, né? Vamos ser sinceros. O cara não criou no jogo e demorou para mexer. O Pedro Júnior, o Carlão aqui já estava quase engolindo o microfone porque estava insuportável ver o cara em campo, sem condicionamento, já muito tempo parado e demorou pro amigo mexer. Quando mexe errado. Aí teve que entrar com o Dodô para tentar consertar a caca que tinha feito. Outra coisa aqui, Hélio, me explica uma coisa. O menino Gabriel Venâncio está sempre entrando aí. Hoje você entra com o Dodô, que a gente nunca viu em campo. Ô, meu amigo, ajuda a te ajudar também, né? Tua nota hoje é baixa, colega. Entendo que ele tá tentando achar alternativas no elenco, mas é uma pior que a outra. Israel, meu companheiro, hoje nosso convidado, fale do jogo, empate 0-0. Olha, Marcelo e amigos do futebol interior, o jogo ruim tecnicamente, ruim, caiu demais o jogo. Teve bons momentos ali, ou melhor, alguns momentos, poucos, mas houve, que foram as duas chances que a Ponte perdeu, desperdiçou no pé do Pedro Júnior. Se é no pé do Luca, né, ali que é o único nesse time que tem condições de... Olha que se não fosse o Luca, estaríamos perdidos, hein? Já estaríamos na zona e falaríamos aqui de como sair. Teríamos que achar alternativas para sair da zona. Porque essa bola, as duas bolas caíram no pé do Pedro Júnior e ele isolou, né? As duas ele isolou, é inacreditável, era tirar do goleiro e fazer o gol. Uma ele consagrou o Wagner, outra ele isolou lá na linha do fundo, na linha do trem. Então, a Ponte desperdiça a chance de conquistar os 3 pontos hoje, mas ela não conseguiu produzir para que isso se concretizasse. Ela construiu esses 2 lances no início da partida. Gostei do Norberto no segundo tempo, conseguiu ser uma alternativa a esse ataque da Ponte, que no primeiro tempo não ocorreu. O Luiz Fernando entrou bem, fez algumas jogadas, mas depois mudou de lado, de posição, foi jogar do lado direito, deu uma invertida. O Fecim voltou, até que a jogada do último lance do Fecim, o Fecim está aqui na esquerda, né, consegue ganhar na corrida do Marcelo Freitas, né, Corsato? Isso. O número 8 da equipe da Chape. Ele consegue ter um último respiro, uma última chance, e a Ponte também desperdiça, mas cansado. Um detalhe interessante: todos os jogadores, com exceção do Fábio Sanches, zagueiro, todos os outros que retornaram hoje saíram por cansaço. Arthur, Pedro Júnior, Luca, todos saíram, que retornaram hoje, saíram, porque realmente a condição física deles estava muito abaixo dos demais. O Arthur não conseguiu antecipar uma bola hoje o jogo todo. E achei que a Ponte desperdiça. Claro que eu entendo, compreendo o Frank e o Corsato
pelo empate ter sido um bom resultado, mas na minha opinião, desperdiça a Ponte a chance dos 3 pontos. Porque eu aviso, a Ponte não venceu fora de casa, a Ponte sequer empata fora de casa, ela vai pegar o Sport mordido fora, um clube que ela nunca venceu fora de casa, fora de Campinas. Assim como foi com o Bahia, jogou bem tudo, mas o Marcelo abriu a jornada aqui perfeitamente. Jogamos bem como sempre, perdemos como nunca. Aliás, jogamos sempre como nunca e perdemos como sempre. Então, a Ponte corre o sério risco na terça-feira de ter outra derrota. E aí, entrou na zona. Vai complicar, viu, Marcelo? E o empate contra um Sport fora de casa é um excelente resultado. Esse é. Só que na tabela vai ser péssimo. Porque vamos correr o risco de terminar a 10ª rodada na lanterna do campeonato, mesmo empatando com o Sport, né? Pra você ver que situação que estamos. A coisa tá difícil. Ó, eu vou pro intervalo, mas eu quero o pessoal votando. O pessoal não tá com coragem de votar no Melhor em Campo, não, hein? No Facebook tem votos. Tem. Então a gente já vai abrir a votação depois do intervalo, pode ser, Carlos? Isso. Mas dá tempo Só vamos ficar esperto com a coletiva do Hélio, né? Com a coletiva do Hélio. Mas dá tempo da gente colocar o intervalo pra gente ficar à vontade. Né, pra sequência, pra sequência da transmissão. Mas Leonardo tomou cartão amarelo, não tava pendurado. Não. O Luca tomou cartão amarelo por reclamação. Também não estava pendurado. Não, os pendurados só Norberto, Thiago Oliveira e o Hélio dos Anjos, né? Então o Thiago Oliveira tomou. Então tá suspenso o próximo jogo. Né? E a Ponte tem a volta do... A Ponte vai ter a volta dos 2 jogadores que Danilo Gomes e Ramon. Né? Danilo Gomes e Ramon. Pra mim são 2 reforços. Sim. 2 reforços. Sim. Porque, olha, eu vou falar pra você. Olha, Dodô, Ramires, Luiz Fernando. Do Dodô. Matheus Anjos. Ó, Dodô, Pedro Júnior. Pedro Júnior e Matheus Anjos, a gente sabe o que pode acontecer, o que pode sair daí. Agora, eu não tô pautando ninguém. Se fossem bons, eram titulares do time. Porque você não pode ser banco de reservas de Pedro Júnior, cara. Você não pode ser banco de reservas. Você vai deixar eu falar? Não, mas não dá, cara. Você não pode ser banco de reservas de Pedro Júnior. Se você deixar eu falar, Não pode ser. Eu não posso ser jogador e ser banco de reservas do Matheus Anjos, cara. Tá, mas o Dodô eu não vou criticar não, porque não dá pra criticar um jogador que você vê ele 30 minutos dentro do campo. Não dá pra criticar não. Não vou criticar não. Muito bem, daqui a pouco também a gente vai, se der tempo, é claro que vamos ficar só até a meia-noite no ar, né? Se der tempo da gente falar aí dos próximos jogos, né? Dessa rodada aí, pra ver se vamos estar na zona ou não, né? Porque estamos na porta da zona aí e podemos até entrar. São 11 da noite mais 44 minutos. Felipe, vamos soltar um intervalo? Se o professor começar a falar, a gente corta o intervalo aqui. Intervalo, a gente volta já com mais pra você no fim de jogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, faltando 13 minutinhos para meia-noite. Daqui a pouquinho a palavra do professor, o Hélio dos Anjos, falando desse empate, mais um resultado ruim da Ponte Preta em casa contra a Chapecoense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Claro que tem também aqui as notas do jogo. A gente vai eleger o melhor da Ponte Preta no jogo também, com os votos dos companheiros que estão na jornada. Aqui no YouTube, o Fernando Rodrigues está dizendo que o professor mexe errado demais, né? Matheus Anjos pede para sair, é muito ruim. O Gilson Conte, melhor jogador, sem dúvida o Amaral. Olha, um voto pro Amaral do Gilson Conte aqui, né? Do melhor do jogo. Marcelo. Oi. Tá começando a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. A Ponte TV não tá transmitindo, mas a gente vai com áudio aqui, tá bom? O jogo, no primeiro tempo, nós não tivemos lucidez nenhuma. Nós tivemos uma proposta de jogo. Nós jogamos dentro do campo do adversário. Mas a lucidez técnica que define, nós não tivemos. A lucidez técnica que cria situações ofensivas, chances de gol, no primeiro tempo nós não tivemos. Ficamos com os laterais jogando por trás. Você entende? Não existe isso comigo. Os laterais são condutores, jogam bem ofensivamente, não gostei, né? Acredito que o jogo não fluiu pelo lado direito nosso em função da questão de característica do Pedro, né? Característica dificultou isso, porque o Pedro, ele, ao colocá-lo ali, eu pensei sempre em um atacante agressivo, que ataque a linha, porque nós estamos precisando melhorar isso, né? E o Luca flutua um pouco, então eu pensei muito no Pedro nisso, mas acabou jogando muito na lateral do campo, inclusive nós perdemos o espaço do Norberto naquele momento, mesmo que o Norberto não tenha sido ofensivo no primeiro tempo. Organizamos isso fazendo uma saída de 3. Já terminamos o primeiro tempo fazendo uma saída de 3 com o Naut, e eu enfiei os 2 laterais lá dentro do adversário. Mas a jogada estava saindo até a criatividade do meio e nós pecamos nisso. Nós, infelizmente, a nossa criatividade por dentro, né, ela ficou limitada a um jogador, né, que seria, no caso, o Anjos, né? Porque o Naldi teve que fazer a saída de 3 e eu tive que deixar o Amaral, que para mim é fenômeno na posição. Para mim é jogador que 18 anos, jogar o que ele jogou, fazer o jogo que ele fez, é uma coisa assim que você assusta. Falei isso para ele, né? E nós tínhamos que deixar o Amaral por trás. E o Amaral conseguiu organizar o jogo mais do que os meias nossos. E nós tivemos essa dificuldade. Segundo tempo, eu inverti o lado eu inverti o lado do Fecim, para quê? Para o jogo fluir em termos de mobilidade e o Norberto crescer no jogo. E nós acabamos melhorando esse setor. Mas a condução e a articulação por dentro continuou ruim. Optamos por Fecim por dentro e o Luiz Fernando, que mais uma vez entrou muito bem no jogo. Mais uma vez entrou muito bem. Está buscando o espaço dele. Né? Esse jogador, ele teve quase numa situação de sair do clube, né? E tem uns 20 dias que eu tive uma conversa muito boa com ele, muito boa para a carreira dele, e ele reagiu, ele entrou bem, né? Mas o nosso problema hoje, na hora que a bola chegou na frente, ela não teve sequência, mas chegou muito pouco na frente. Aí no segundo tempo nós melhoramos. Já fizemos uma saída que nós não conseguimos fazer no primeiro tempo, que foi aquela articulação de Fecim, o Norberto, e a bola terminou lá dentro da área. O Pedro não conseguiu fazer o gol. Foi a primeira chance com 1 minuto do segundo tempo, né? O adversário apostou em uma marcação muito forte, 33 desarmes. Nós fizemos 23, parece, né? Foi 33 deles, 23. E sair forte. E como eu tenho uma linha alta, né? Nós corremos os riscos naturais. Mas eu já gostei mais do segundo tempo. Pra você ter uma ideia, o Dodô foi inscrito ontem. O Dodô não estava nem inscrito.
no grupo nosso, esse menino. Ele vem treinando bem, eu o inscrevi, e mais uma coisa também, gostei da entrada dele. Gostei da personalidade dele, né? Gostei da entrada do Luiz Fernando. Mas nós tivemos, no primeiro tempo, muito ruim. E o primeiro tempo poderia ocasionar, naturalmente, a vitória contra um time que sabe jogar fora de casa tanto, que não tomou um gol fora de casa, tanto que também, naturalmente, não perdeu nenhum jogo também fora de casa. Em relação aos 40 atletas? Olha, eu trabalho no clube. A única coisa que eu falo para você, eu consigo administrar. Todo mundo treina, todo mundo dentro da nossa filosofia. Se a gente for olhar, é muita gente, não é normal você ter esse número de jogadores. Mas nada atrapalha o nosso trabalho. Eu sempre falo para eles, a responsabilidade da comissão técnica é treinar todos. Treinar todos. E nós temos conseguido fazer isso. Agora, é importante, o clube já falou comigo, você entende? Nós já discutimos isso. É importante, nós vamos trazer jogadores. Nós vamos trazer jogadores, pode ter certeza que nós vamos trazer. Agora, como ontem mesmo o presidente esteve no hotel, nós conversamos muito sobre isso, só que agora a gente tem que trazer os jogadores que vierem, são jogadores, né, que têm que acrescentar muito. Na minha visão, né, quem está acrescentando muito é a juventude. Na minha visão, nesse momento, é a juventude. Eu sempre estou discutindo isso, até o pessoal entendeu mal. A minha média, quando eu falo de média de idade, eu não estou criando situação de que eu não gosto de jogador experiente. Não, jogador, hoje a gente está vendo jogador com 36, 37 anos, no ápice, né? Agora, eu gosto da média de idade baixa. Tem os problemas? Tem, né? Mas com 18 anos com a personalidade do Amaral, com 20 anos com a personalidade do Naldi, com 20 anos com a personalidade do Thiago, eu como treinador não posso ter medo de colocar jogadores nesse sentido, tá entendendo? Eu até falo publicamente, eu tenho segurado um pouquinho o DG, porque a minha faixa etária defensiva é tão baixa, né, que o DG tem 17 anos. Eu estou colocando o DG para competir lá com o Edson, para jogar os jogos com o Edson. O DG no ano passado não jogou 10 jogos. Quer dizer, então, o jogador precisa de crescer competindo, porque de treino ele é muito bom. Ele treina. Agora eu preciso dar competitividade para ele, porque você tem um zagueiro de 17 anos, você entende? Você tem que estar preparado para quê? Jogo de corpo. Ele não tem o mesmo nível de força que o adversário tem. Quer dizer, aquela do choque, do bater, tudo isso a gente está orientando, está conversando. Ele conversa muito com o Nenê. O Nenê conversa muito com ele, orienta muito ele, né? Porque o Nenê, como exímio zagueiro, conhece esses atalhos todos. E eu até tenho segurado ele em função dessa média de idade nossa, esses jogadores tão jovens. E, naturalmente, a gente está chateado, né? Hoje nós estamos mais chateados do que o jogo do Bahia, porque criou-se uma expectativa muito boa. Mas o meu primeiro tempo foi crucial para a gente não sair com um resultado positivo. Vinícius Barel, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Hélio, você dizia na sua resposta anterior dessa dificuldade da progressão, né, da bola que sai, principalmente quando ela não passa nos pés tanto do Leonaldi quanto do Amaral ou do Ramon, que faltou hoje por conta do terceiro cartão amarelo. Queria que você falasse como que é possível a Ponte Preta resolver esse problema, porque a gente muitas vezes vê a bola queimando no pé de alguns atletas, principalmente dos defensores, na hora de sair para essa bola conseguir chegar com qualidade lá na frente, e inclusive pros jogadores de meio campo. Olha, eu trabalho muito com os laterais bem ofensivos. Você entende? Eu só uso a saída de 3 quando eu tenho dificuldade na armação de jogo com a linha de 4, normal. Que normalmente todo mundo faz, né? Contra o Bahia nós não precisamos utilizar a saída de 3. Nós jogamos com a linha de 4 altamente ofensiva, né? Dos 2 laterais principalmente. Hoje nós perdemos um pouco isso. A responsabilidade é minha, né? A gente tinha que fazer o retorno desses jogadores, na nossa visão, para você também criar uma situação até de que os jogadores fizeram um jogo na sexta-feira. Então nós tentamos também revitalizar o grupo para esse jogo. Eu sabia que eu poderia correr esse risco, mas não foi um mau problema nosso, os jogadores mais experientes. Não, o problema nosso foi estrutural, foi de conjunto de ações
de qualidade. A nossa saída de bola, por incrível que pareça, a nossa saída de bola não é ruim. Porque se fosse ruim, eu falaria para vocês, olha, minha saída de bola... Nós afobamos uma saída de bola do Thiago, que ocasionou aquela confusão toda que o Amaral tomou o cartão, aquela ali. Ocasionou até ali, não, a nossa saída de bola, principalmente nos últimos 15 minutos do primeiro tempo e durante o segundo tempo, ela foi muito boa. E nós temos capacidade disso. Tá certo que o Ramon é carimbador de bola na nossa saída de bola. O Ramon é um carimbador de bola. Tá entendendo? O Ramon tem uma característica um pouco diferente do Naldi. O Naldi, o passe não é a maior virtude do Naldi. O Naldi é a condução. O Ramon, não. O Ramon, ele consegue ser um bom condutor, mas ele consegue ser um armador. Bateu na minha cabeça hoje a situação. Eu não vou e não posso abrir mão desses 3 jogadores de meio, não. Nós temos que criar a situação com a mobilidade nas laterais de campo, né? Estou preocupado porque tivemos mais problemas hoje relacionados a jogador sair sentindo, né? A gente está atento, agora não tem problema. Se eu tiver... Eu tô louco para apostar nos meninos. Você entende? E estou apostando. Você entende? Isso é normal, dentro da natureza, da necessidade da Ponte e dentro da característica da Ponte. A Ponte toda a vida foi identificada como um clube de jogadores oriundos da base, jogadores criados aqui dentro do clube. Mas a gente precisa de resultado. Isso me incomoda. Não estou satisfeito, não estou feliz, né? Mas acima de tudo convicto de que tem pelo menos o norte para a gente chegar. Hélio, boa noite. O CRB acabou ganhando hoje do esporte e ultrapassou a Ponte Preta. 2 vitórias consecutivas. Se a Ponte consegue uma vitória, ela já vai lá para cima. Mas a minha pergunta é novamente sobre a instabilidade do time. Faz um jogo contra o Novo Horizontino baixo, depois um jogo intenso contra o Bahia e hoje novamente o time pecou nas finalizações, poucas finalizações. E eu queria também que, se fosse possível, você falasse quais posições você está pedindo aos jogadores. Não é negócio nem de estar pedindo, né? Nós estamos discutindo. O presidente dá uma liberdade muito grande para a gente de discutir, de buscar. O mercado, ele está um pouco fechado, não sabemos disso, porque a partir do momento que eu vou trazer um jogador agora, ele não pode estar com contrato com ninguém. Se ele não está com contrato com ninguém, algum problema tem. E um problema é falta de qualidade, porque quem tem qualidade está no mercado, né? Nós temos que dar um tempo, não é isso? Dar um tempinho, pesquisar e bater em cima de jogadores que a gente sabe que tem contratos e que na hora que puder abrir a janela nós fazemos. E a gente tem uma sustentação agora, eu acho que nós temos necessidade. Nós temos necessidade, o clube sabe disso, nós temos necessidade no setor de criatividade da equipe. Isso é natural, né? Eu gostei, quero falar do setor de criatividade, eu gostei do Fecim. Fecim foi um jogador hoje importante dentro do nosso contexto de jogo, como foi muito importante no segundo tempo do jogo contra o Bahia. E a gente vai sim. Nós temos essa necessidade. A única necessidade que eu não tenho nesse momento, baseado no que eu estou vendo, são os jogadores de marcação. Mais uma vez, nós fomos muito felizes com o Fraga, fez um grande jogo. Nós temos o Amaral, nós temos o Naldi, nós temos o Alisson, nós temos o Moisés, né? Então, jogadores com capacidade de encaixar esse setor que, para mim, está encaixado. O que nós precisamos é criar situações ofensivas na equipe e, se tiver que contratar, eu acho que nós vamos contratar. O alto e baixo ele é notório numa equipe que não é repetida. Isso é notório, né? Eu não transfiro essa responsabilidade para a ausência de jogador. A responsabilidade é do treinador. Todo mundo treina, eu treino todo mundo. Então a responsabilidade é minha. Nós não temos que ficar aqui, porque não jogou. Eu perdi 3 jogadores hoje, praticamente do setor ofensivo, porque o Ramon dos 3 é o jogador que mais apresenta ofensivamente, né? O Chaporã e o Danilo. Quer dizer, mas não posso lamentar não, nós temos que trabalhar com aqueles jogadores que daqui a pouco você ganha jogador. Eu acho que nós ganhamos o Luiz Fernando, nós ganhamos o Dodô, e quem sabe lá na frente vão ser eles que vão resolver os nossos problemas. Hélio, você fez ali 7 alterações, né? Queria que você comentasse sobre as alterações. Você que não gosta muito de mexer, mas você aproveitou que você tinha vários jogadores à disposição para poder mudar, né, tanto. E uma outra questão, né? Você mesmo falou na entrevista de sexta-feira, né, que precisa transformar nessa vontade do time em resultado. Isso também é conversado com a diretoria? O quanto que te dão tranquilidade também em relação a isso? Olha, eu vou falar a verdade para você, eu nunca tive tanta tranquilidade para trabalhar nos últimos 10 anos que eu estou tendo aqui na Ponte.
na relação com a direção. Você entende? E isso não quer dizer nada para mim, não. Você entende? O que quer dizer para mim é resultado. Eu tenho uma relação muito lúcida com o clube. Você entende? O clube também. Eu falo bem a verdade isso. Desde quando eu fui contratado, o clube mostrou sempre uma realidade para mim. Você entende? Naquele momento que eu fui contratado, o clube falou, olha, você está vindo para uma situação quase que impossível, mas a gente acredita ainda. E agora também, nós discutimos isso. Você entende? Nós discutimos as opções, nós discutimos tudo. Eu não tenho um problema. E outra coisa, não é porque eu tenho a tranquilidade que eu sou omisso. Não, eu me apresento, eu trabalho, o grupo trabalha, esse grupo tem responsabilidade, o comprometimento deles é muito grande, porque nós criamos isso. A ponte está acima de todos nós. Então eu não posso vir para a ponte e ser omisso em relação à minha responsabilidade. Então nós buscamos isso, fazemos isso. Transferir atuação para resultado, ela é fundamental. E a gente sabe que você ficar 4 jogos sem ganhar num campeonato de regularidade é difícil. É ruim para todos nós. E a ponte está magoada, a ponte está sofrida. Né? Quando eu falo a ponte, eu falo o seu torcedor, porque vem de 4 anos para cá disputando o rebolo o tempo todo. Tá entendendo? E a gente tem, eu também, Galvão, expectativa. Eu estou indo para a ponte para mim é grande, a ponte é de chegada. Eu não vim aqui também, no meu pensamento, para disputar a parte de baixo da tabela. Mas a realidade está sendo essa, a responsabilidade é minha, por estar disputando abaixo do meio da tabela, e a gente tem que trabalhar. Nós não vamos abrir mão do trabalho, nós não vamos abrir mão do comprometimento, não abrimos mão de coisas que muitas vezes no futebol as pessoas não entendem. Organização, sabe? Não é por falta de organização do departamento, não é por falta de organização de trabalho que a ponte está passando por isso, não. A ponte está na dificuldade, eu não estou feliz, você entende, com o resultado, mas acima de tudo, eu estou feliz com a oportunidade que a gente está tendo. Tá aí então a palavra do técnico Hélio dos Anjos em entrevista coletiva no estádio Moisés Lucarelli depois do empate Ponte Chapecoense 0-0. O Hélio passa uma informação então que a assessoria de imprensa da Ponte Preta não havia passado. No caso do Echaporã, realmente ele teve problemas físicos, por isso não esteve à disposição e não entrou no time da Ponte Preta. Tem muita coisa errada na Ponte Preta, né? O Echaporã é um menino, cara, não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos, sabe? O Hélio no jogo contra o Bahia, o Hélio até colocou, fica até para os comentaristas também, mas ele colocou que o Echaporã, como ele era um jogador que era pouco utilizado no Atlético na temporada passada, então ele é um jogador que, e ele veio jogando muitos jogos na Ponte Preta, então ele sentiu esse número grande de jogos no começo da temporada, porque o ano passado ele não jogou tanto assim, né? Então o Hélio coloca isso no caso do Echaporã, e o Echaporã, só para lembrar, veio machucado, né? Com problema no braço, no punho aqui na Ponte Preta. Bom, eu não vou analisar a entrevista do treinador não, porque para mim ele cercou o Lourenço a entrevista inteira. Começa com você, Francisco, fala aí das palavras do Hélio dos Anjos. Marcelo, na questão tática, a leitura dele foi perfeita, né? A única coisa que me chateia um pouco, já tá começando, eu não quero criar ranço, mas é que ele consegue enxergar bem, faz uma boa leitura, mas não consegue sair disso. Ele não consegue criar alternativa. Tudo bem, não tem qualidade, tá tudo certo, mas as decisões e as escolhas é você que faz. E eu quero lembrar, seu Hélio, que o senhor escolheu o Dedé para jogar, né? Hoje, por exemplo, num jogo desse, o Alisson não estava no banco. Será que era jogo pro Dodô estar no banco? Eu, inclusive, aqui, Carlos, vou antecipar, não dei nota pro Dodô. Pra mim, muito pouco tempo em campo. Ele falou bem do Dodô, falou que o Dodô pode ser esperança da Ponte Preta, ele com o Luiz Fernando, cara. Mas peraí, o que você quer que o técnico venha na coletiva? Ele não vai falar que o cara é ruim, né? Ele vai chegar na coletiva e falar, o Dodô não jogou nada. Não, ele não falou, mas ele falou que pode ser esperança da Ponte, eu Luiz gostei Fernando do e Dodô. Dodô. Se a gente for depender de Luiz Fernando e Dodô, pode fechar o caixão. Não, mas na Série C. Mas e Matheus Anjos e Pedro Júnior que entraram como titular? Ainda. Eles, Marcelo. O Dodô e o Luiz Fernando não jogaram mais que o Matheus Anjos e o Pedro Júnior? Me responda essa pergunta. O Dodô e o Luiz Fernando jogaram mais do que o Matheus e do que o Pedro Júnior? O Dodô não jogou nada. O Luiz Fernando jogou mais do que o Pedro Júnior. Ô, Marcelo, o Dodô é um jogador muito interessante. A gente tem que ter muita paciência. Você viu isso hoje?
Não, já acompanho ele lá no time dele lá no norte. Com 30 minutos, né? E não dá pra falar. E outra, se você olhar, um menino. Se ele tá vestindo a camisa somente, gente, da Ponte Preta. Não, mas tá bom. Né? Se ele fosse tão bom assim, ele já tava inscrito no campeonato desde o começo. Marcelo, não é por aí, sabe? Marcelo. Tem umas coisas na Ponte Preta. Tem 40 jogadores no elenco. A Ponte não tem um time titular, cara. A Ponte não tem um time titular. Não, Marcelo, discordo de você. A Ponte tem um time titular, que hoje havia jogadores de fora. A gente tá falando aqui, ó, 2 jogadores hoje que fizeram uma falta tremenda. Danilo Gomes e o Ramon. São titulares absolutos. O Ramon, você viu ele falando aí, o Ramon ele não é só volante. O Ramon tem se tornado um armador na Ponte, toca muito bem na bola. Não é, ele falou na entrevista, ele não é só condução. Ele é um jogador que dá dinâmica ao time. E a lateral esquerda com o Arthur, ele até fez uma meia-culpa. Ele fala, a culpa foi minha, né? A lateral esquerda com o Arthur, o time ficou meio fraquinho ali nas laterais. Ficou penso. O time ficou fraco na lateral. E o Pedro Júnior não dá, né? Se o Pedro Júnior faz só... Perdeu 2 gols que não dá, né, gente? Não dá, né, Marcelo? O que nós estamos falando aqui... Eu queria pegar a opinião do Israel. O que nós estamos falando aqui, o Israel também pode falar, mas o torcedor da Chapecoense também está falando. A Ponte perdeu uns gols feitos também, mas a Chapecoense, vamos combinar, A Chape não vence há um mês. Ô, Israel, dê a sua opinião na entrevista coletiva do Hélio. Pelo adiantar da hora, a gente tem que agilizar o processo. Vai, Israel. Eu pincelei algumas coisas aqui, pincelei algumas frases aqui do Hélio, acho que eu achei interessante. Uma é essa que você citou sobre os 40 atletas, ele diz que consegue controlar, eu acho muito difícil controlar 40 perfis de atleta profissionais, um diferente do outro, e pedindo mais jogadores, que é o que ele revelou aqui, que vai chegar mais jogadores, mas não disse que também que vai sair. Então, ele disse que vai chegar mais jogadores, sabe que a Ponte precisa, não falou praticamente quais eram as funções, mas deixou bem claro que é o sistema de criação. Realmente, o torcedor e ele tá vendo. A leitura, como o Frank falou, é muito bem, Marcelo. Ele faz leitura na coletiva, eu adoro as coletivas do Hélio, mas ele não consegue tirar da coletiva e colocar em campo. Ele disse que tentou colocar um Pedro Júnior agressivo. A gente sabe que o Pedro Júnior não é agressivo. Então é isso que me dá medo. Ele tentou um Pedro Júnior agressivo e perdeu 2. Ele não conhece o jogador que ele tem no elenco, Ele perdeu 2 gols. Ele conhece. Perdeu 2 gols claros, né? Outra que eu pensei aqui que ele deixou... quem acrescenta a equipe é a juventude. Aí depois ele falou, não quero dizer que não tenho problema nenhum em trabalhar com as pessoas com jogadores mais experientes, mas quem está dando a cara à Ponte Preta, elogiou muito o Amaral e o Naldi e o Thiago também, mas também explicou do porquê não colocar o DG, acha ainda muito novo, muito imaturo, falta ainda rodagem de jogo de bola para poder colocar o menino de 17 anos na defesa. A leitura do Hélio é perfeita. O problema é que ele não consegue concretizar isso dentro de campo. A Ponte vai para uma próxima partida, ele recebe os 2 jogadores, Ramon e Danilo Gomes, como você citou, que fizeram muita falta hoje. Porém, ele já citou também na coletiva que teve jogadores que saíram sentindo. Pode ser que ele perca mais algum atleta para a próxima partida. Além do Thiago. Né? E eu acho que um desses é o Luca. Só para não deixar quem está acompanhando a gente sem entender o que eu quis dizer. Por exemplo, o Pedro Júnior. Como que você vai colocar o Pedro Júnior de ala, de ponta? O Pedro Júnior, ele perdeu 2 gols feitos. Ele perdeu, mas ele estava dentro da grande área. É onde ele tem menos dificuldade para jogar. Sabe? Então, o Pedro Júnior, na Ponte Preta, se ele for fazer algum sucesso, ele tem que estar jogando de centroavante. Porque senão ele vai atrapalhar o time. Eu falei isso aqui antes da entrevista do Hélio. Tá atrapalhou o time, atrapalhou o Luca, atrapalhou o Norberto, na posição que o Hélio colocou. O Hélio tá colocando o pé pelas mãos. E ele falou um negócio na coletiva, que a diretoria falou que ele tava chegando por um negócio difícil. No Campeonato Paulista, senhor Hélio dos Anjos, não tava difícil, não. Se o senhor ganha do Água Santa, a Ponte não tinha caído. Ganha não, se não perde. Não, então... É só empatar. Ele falou na entrevista, depois vocês podem ouvir a entrevista de novo, nos canais aí, que era difícil a situação da Ponte. Não era. Não era mesmo. Não era, sabe? Então é o seguinte, agora tem 40 jogadores no elenco e ele... me chama um cara que não estava nem inscrito e põe o cara para jogar. E a gente já percebeu, ele desistiu de João Pedro, ele desistiu de Thales, que para mim os 2 são muito melhores do que o Matheus Anjos. Ele desistiu do Marco Júnior. O Marco Júnior não vai jogar mais com o Hélio dos Anjos. Mas tava no banco hoje. Mas não joga, não adianta. Não joga. Entrou o Dodô, não entrou o Marco Júnior. O Marco Júnior é muito melhor do que o Dodô. Mas é outra posição. Aí eu vejo que ele tem ranço com o jogador. Não vai funcionar.
tem ranço com o jogador que tá no elenco. E a gente sabe que esses caras que não são o supra-sumo da coisa são melhores do que ele tá pondo pra jogar. O Marco Júnior é muito melhor do que o Dodô. O Thales é muito, mas muito melhor do que o Matheus Anjos. O João Pedro é muito melhor do que o Matheus Anjos, sabe? O Guilherme Santos é melhor do que o Arthur. Você não acha? Melhor do que o Arthur. Você não acha... Tá adiantado da hora, a gente tem que terminar. Até 00:30, por favor. Mas você não acha que é muita prepotência, né? A gente aqui falar... Desculpa, Marcelo. É uma colocação que eu quero fazer aqui. Você não acha que é muita prepotência nossa aqui atrás do microfone, né? E a gente não assiste treino, né? No caso você tá querendo dizer minha. Não, nossa, também. Eu tô me colocando aqui, Marcelo. Quando a gente fala de um jogador melhor do que o outro. Você não acha que é muita prepotência nossa falar que esse cara joga mais do que esse? Falar Não, isso... eu tô falando pelo que eu vi ele jogando no campo valendo. Valendo 3 pontos. Agora, treinamento eu não posso falar, Carlos. Eu não tô lá. Tá, mas o Thales... Eu tô vendo você fazendo essa defesa desvairada aí do Thales. Você colocou... Não só do Thales. Você colocou, tô falando do Marco Júnior. Você colocou o Cajá como 4º melhor 10 que jogou na Ponte Preta. Só aí já dá pra ver que o seu comentário, ele não merece crédito. Outra coisa. Mas o Thales... Será que o Thales é o novo Renato Cajá que vai resolver o problema? Carlos. Não fez porcaria nenhuma com a camisa da Ponte também. Vá o Thales, vá Pedro Júnior. bom. A Ponte vai ter que realmente contratar. A Como? Ponte tem 40 jogadores. Vai contratar pior A do que Ponte estão tem, aí. não vai. Não tem Esse como. que chegou aí já chegou sem moral, porque ele fala se o cara tá sem clube, o cara não... Esse aí talvez venha pro time sub-23. Fala o nome do rapaz de novo, centroavante. É o da Silva. Que em 88 jogos fez 3 gols. Não, ele não é 80. Marcelo, vamos parar também, né? Eles são 25 jogos, em 3 anos ele marcou 3 gols e deu uma assistência. Mas melhor do que alguns que contrataram aí, que você pegava 5 atacantes, o cara não tinha feito nenhum gol. Não, tá bom, vamos lá, vai. Você não acha que é muita prepotência nossa atrás do microfone tô errado. querer dizer que o Matheus Anjos, que o Thales é melhor do que o Matheus Anjos, que o João Pedro é melhor que o Matheus Anjos, que o Marco Júnior é melhor que o Dodô? Pô, o Hélio dos Anjos é um senhor, tem 64 anos de idade, tá treinando o time. Será que ele não sabe quem que ele coloca pra jogar? Tá, pera só um pouquinho. Frank, quem é melhor, Matheus Anjos ou João Pedro? São posições diferentes. Não, quem é melhor? Vou ser Não sincero. importa a posição, quem é melhor? O Matheus tem qualidade. Tá, então o Matheus Anjos pra você é melhor que o João Pedro. Porque os dois não são da mesma posição, Tá bom, não dá. beleza. Você, Thales ou Matheus Anjos? Ou Israel? Thales. Tá bom. Muito bem. São 00:13. Se tem discussão, Marcelo, eu acho que vale a discussão. Mas a minha colocação é... Será que não é muita prepotência a gente falar, esse cara joga mais do que esse joga mais do que esse? É prepotência, tá bom, é prepotência. Mas eu que tô fora, tô vendo que tem coisa ali que a gente sabe que não adianta. Se for depender, gente, de Dodô, Luiz Fernando, Mas Luiz vai Fernando, depender desses. deixa eu terminar. Matheus Anjos e Pedro Júnior, o ano que vem a gente vai estar disputando a Série A2 e a Série C Mas do você quer que a Campeonato Ponte Brasileiro. faz o quê agora? Até o dia 17 de julho não dá pra contratar. Dentro do elenco, Se o Cristiano Carlos, Ronaldo pera um falar, pouquinho. eu jogo de graça, não Dentro pode. do elenco ele tem peça melhor, ele não usa. Eu vou falar pra você que não é melhor, assim, não vamos ser campeão com os caras que tá dentro do elenco, mas ele tá usando errado. Tá bom. Ele mexe errado, ele escala o time errado. Essa é a sua opinião. Eu acho que a Ponte Preta, o problema da Ponte não era o Kleina e o problema da Ponte não é o Hélio dos Anjos. Tá Marcelo. bom. Mas também não tô pedindo cabeça de Hélio dos Anjos aqui também, não. Eu só acho que ele tem que rever alguns conceitos, Marcelo, sabe? mas eu só queria te lembrar uma coisa. Você era crítico do Echaporã e hoje a gente tá vendo a falta que ele faz, hein? Não, o Echaporã, desde quando chegou, eu sempre achei ele bom jogador. O problema é que ele não aguenta jogar. O menino de 20 anos não consegue jogar 3 jogos seguidos, eu pô. acho que hoje o Danilo Gomes fez mais falta. O Chaporã... Também acho que o Danilo Gomes fez mais falta. Acho que é mais... Ramon e Danilo Gomes, pra mim, acho o fizeram Ramon... falta. Chaporã, não. Acho o Ramon Chaporã mais sentido ainda do que o Danilo. Sim. Se tivesse os dois hoje, nós poderíamos estar falando aqui de um outro resultado. Mas eu vou mais uma vez dizer aqui, eu acho que o problema da Ponte, eu vejo aqui o pessoal falando, fora Hélio. O problema da Ponte não era o Kleina e o problema da Ponte não é o Hélio. O problema da Ponte é jogador, velho. É o que tem ali, é o produto pra colocar no gramado. Tem mais de 40. Tem mais de 40. Vamos votar no melhor em campo, então? Você consegue pegar aí os votos aí, Sim, Carlos? eu já tenho alguns aqui. Então vamos lá, o melhor... Tem vinheta. Tem vinheta? Vamos soltar a vinheta, então.
Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Lembrando que o voto aqui do mais votado pela galera começa com 2 votos na nossa votação, que o Frank vai dar o voto dele, o Carlos o voto dele e o Israel também. Eu vou abster de dar voto, porque pelo amor de Deus ninguém merece. Vai, Carlos. O Edson Cláudio tá votando na torcida como melhor em campo. Não vale, o voto dele tá excluído. Nossa, o Edson, ele tá Ó, vendo? a torcida, aliás, vou falar pra você, alguma coisa tá acontecendo na Ponte Preta, porque olha, fosse em outros tempos. A sorte do Eberlin, a sorte dessa diretoria aí, que eles estão de bem com boa parte das torcidas organizadas. Vai, Carlos. O Leonaldi teve o voto aqui do Wilson da Rocha e o Fecim votaram no Fecim. Renato Bueno, Neuri Menezes e o Júnior Souza votaram aqui no Fecim como o melhor em campo. O JC Guilherme tá votando no Fábio Sanches como o melhor em campo, diz que é bom zagueiro. O Edson Cláudio tá falando pra você, calma, Marcelo. O Edson, eu sei que quando eu trago o Marcelo, a vida fica complicada pra mim aqui, viu? Mas se tá bom pra você que é torcedor Ponte Pretano, esse time que você viu jogar contra a Chapecoense, parabéns pra você. Não, Pra mim não tá. Ninguém tá falando que tá Pra bom. mim não tá. Se tá tudo certo, se tá tudo bem, se vocês acham que com esse time vocês vão se manter na Série B, parabéns pra vocês, ó. Não, ninguém tá falando Com esse time que jogou aqui hoje, cara, olha, eu vou falar um negócio pra você. Vai ser difícil ganhar um jogo. Então tivemos aqui votos pro Fecim, Leonaldi e também o Fábio Sanches, mas o Fecim votou aí, ganhou com o voto da galera. Muito bem, Fecim, né? Então 2 votos, começa o Fecim como o voto da galera. Frank Francisco, o melhor da Ponte no jogo. Ó, pra mim, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 jogadores na Ponte que tá com a mesma nota. Mas vou usar um critério hoje. Só por curiosidade, qual a nota que você deu pra esses 4 aí? 7. Ó. Tá, vai. Eu vou usar um critério aqui que eu não costumo utilizar. Vocês vão estranhar hoje. Mas eu tô votando no Kaique França. Ele pegou algumas bolas que, apesar de... Acho que teve 2, se eu não me recordo, que já estavam jogada parada, que mostra que o cara tá ligado, tá firme. Falhar acontece, gente. O Carlos falhava. Não vamos esquecer o jogo com o Bahia. Mas pra mim hoje o Kaique, 7. Um voto do Kaique. Pro Kaique, do nosso comentarista Frank Francisco. Israel, seu voto. Manda ver aí, querido. Menino Leonaldi. Pra mim é um monstro. É um monstro. Tá em todas as posições do campo. Tenta fazer essa condução que o Hélio citou na coletiva, que o Leonaldi é o homem da condução e o Felipe é o cara do passe, é o jogador do passe, o atleta do passe. Mas eu tô com o Leonaldi, pra mim, o melhor disparado pela luta, pela disposição, pela consciência do Leonaldi, o menino Leonaldi. Nota, eu dei 6,5 pro Léo. Vai, Carlos. Pra mim o Fecim, melhor em campo. Eu tava ficando preocupado. Se você vota em mais alguém, Carlos, eu ia falar, são 3 aqui que foram bem, na opinião dos nossos comentaristas e o narrador. E ainda tem o Fecim, voto da torcida. Quer dizer, bem que o time foi bem, eu tô aqui metendo pau no time, né? Cara, vocês me surpreendem às vezes. Mas tá bom, então 2 votos da galera, mais um que você votou no Fecim. Fecim eleito o melhor em campo no jogo que a Ponte conseguiu um grande empate contra a Chapecoense. O melhor em campo, o craque do jogo. O Darcy Altino tá perguntando cadê o Leandrinho, porque o Hélio não escala. Só Deus sabe, querido. E na coletiva não foi perguntado, né? Mas é opção do treinador, o mesmo com o Alisson, que entrou em praticamente todos os jogos, né? E hoje nem no banco de reservas estava. O Echaporã, pela boca do Hélio dos Anjos, nós descobrimos que ele não tinha condições de ficar hoje à disposição. E o JC Guilherme está dizendo que concorda com o Marcelo, se continuar com esses pés de rato, tirando os meninos da base e o Fábio Sanches, o time vai para a Série C fácil. Muito bem, vamos fazer o seguinte, as notas do jogo? Solta a vinheta aí, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, com o Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Rapidinho, você tem nota pra todo mundo também, ô Israel? Então vou fazer o seguinte, nota, mas tem que ser bem rapidinho, tá? Nota só, sem comentário, por favor. Kaique França, Frank? 7. E aí? 5. Norberto, Frank? 6. Israel? 5,5. Tiago Oliveira? 5. E aí? 4,5. Fábio Sanches? 7. 5. Arthur? 5. 4,5.
Depois os que entraram, tá? Felipe Amaral. 7. 5,5. Leonaldi. 7. 6,5. Matheus Anjos. 4. 4. Oh, amém, hein? Amém. Fê sim. 6. 6. Ó. Luca. 6. Nossa, não pode comentar, né? 4,5. No O caso do Luca, Luca não conseguiu jogar. No caso do Luca, eu acho que a nota 6, eu tô com o Frank, eu entendo a sua nota, mas eu tô com o Frank. A nota 6 pro Luca, porque ele é o Luca, né? Porque não dá... Se fosse o outro, era nota 3. Não, com certeza. Pedro Júnior. 4. 3. Entraram. Jean Carlos no lugar do Arthur. O Jean Carlos eu dei nota 5. 4,5. Luiz Fernando. Meia dúzia. 5,5. Ramires. Não dei nota, achei pouco Sem tempo. nota. E o Dodô. Mesmo caminho, sem nota. Caraca, o Hélio dos Anjos conseguiu ver um bom desempenho no Dodô. Eu também vi. Eu acho Que nota que vocês deram pro Luiz Fernando? Eu perdi a nota do Luiz Fernando. Fernando, 6 5,5. 5,5. Luiz Fernando. E o Hélio dos Anjos? 4. 4. Ah. Tá, então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior, Ponte e Chapecoense, Chapecoense e Ponte Preta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, bora lá com os destaques finais então da nossa jornada esportiva. Começo com o nosso convidado Israel. Sempre um prazer estar junto com você. Israel, seja bem-vindo aqui à nossa equipe também, tá bom, companheiro? Um abraço pra você. Pena que a Ponte não venceu, né? Eu que agradeço a você, Marcelo, ao Carlos Corsato, ao Frank, ao Felipe, a todos que estão ligados aqui na audiência maciça, hein, do Futebol Interior. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, Ponte Preta Esportes na Ilha do Retiro. E espero que a Ponte consiga ser desse Calvário, porque quando entrou no Calvário, no Paulistão, nós vimos qual foi o resultado. É isso, muito bem. Esteve com a gente o nosso Israel aí, fazendo parte também do time da Rádio Futebol Interior nesta noite de terça-feira. Se bem que já estamos na quarta-feira, 23 minutos da quarta-feira, 25 de maio. Vamos lá, Frank Francisco, de carona com o Frank Francisco, seu destaque final. Marcelo, prazer estar com todo mundo aqui. E a única coisa que não foi legal é que a Macaca não ganhou. Mas permaneço com a opinião do Carlos também, gente. Melhor do que perder é empatar, tá certo? E, ô Hélio, por favor, só um pouquinho mais de critério. Algumas coisas, por mais que você explique, não dá pra engolir, meu amigo, né? A Ponte precisa ser um pouquinho mais clara. Vou deixar uma crítica hoje, tá? A gente tem que saber que o jogador tá machucado, por isso ele não está relacionado. Quando o treinador na entrevista é perguntado, ô gente, pelo amor de Deus, hein? Tá difícil a coisa aí na Ponte, hein? Fica difícil. Marcelão, brigadão. Carlão, obrigado. Felipe, o nosso querido amigo que tá presente conosco, o Israel, né? Tem nome de jogador. O Marcelo não lembra o sobrenome. O Frank já não lembra o primeiro nome. Já não lembra o primeiro nome. Já faz o serviço completo. É assim. Faz parte. É a primeira vez. Faz né? parte. Não, faz e o parte. pior, que quando falou o nome dele, o primeiro cara que me veio na cabeça foi o Israel, que jogou na Ponte Preta. Que veio do Bangu, lembra dele? Verdade. Baita meio campo, hein? Nação Ponte Pretana, hoje passamos, tá? Doeu, mas passamos. Então é o seguinte, ó. Beijo do gordo. Fui! Eu vou mandar um chupa pro Carlos. Valeu, Frank. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez de carona com o Frank Moreira, tá, Carlos? Chupa, Carlos. Chupa! O Luiz Augusto Duarte Simas está certo, o Marcelo tá falando. Nos treinos o técnico fala que os caras arrebentam. E na hora do jogo não vemos nada. O Adriano César Correia, Matheus Jesus, 0. O Akira Miyamoto. Matheus Anjos, no caso, ele quer dizer, né? Matheus Anjos. Ele colocou Matheus Jesus aqui, eu fui na dele. O Akira Miyamoto, 5,5 para o Amaral. Quem deu 5,5 foi o professor Israel Moreira. Tá de brincadeira. Mas o Frank Francisco deu 7 pro Amaralzinho. E o Hélio dos Anjos deu 10 na entrevista coletiva pro Amaral, filho. Edson Cláudio, cadê o cachorro pra gente ganhar o jogo? Faltou hoje. O Adriano César Correia, vai vencer com esse time aí? Só 2 que salvam, o goleiro e o Léo. Manda todos embora.
Tá dizendo aqui o Adriano César, esse aqui é a versão do Marcelo Corsato ainda mais hard. Não, Carlos, não é. O problema é que o torcedor não é bobo, né, cara? O torcedor sabe que esse time aí, ele vai dar muita dor de cabeça. O André Luiz, que meteu um atestado hoje, nosso repórter, falou que ele aconselha a torcedor da Ponte Preta, se tiver doente, não assistir jogo da Ponte Preta, porque piora. Vamos pra ficha. Porque piora. Ficha técnica do jogo, Felipe Marques. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Macaca, nona rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, empatou com a Chapecoense no majestoso 0-0 para 2.234 testemunhas, R$36.100 de grana. Não é fácil fazer futebol, a Ponte precisa de R$80 mil por jogo para não tomar prejuízo. Imagina, além de dentro do campo não tá legal, ainda tem que pagar para jogar, faz parte, né? Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, que não joga no jogo contra o Sport, tomou o terceiro cartão amarelo, Fábio Sanches e Arthur, depois Jean Carlos, Felipe Amaral, Leonardo, Matheus Anjos, depois Luiz Fernando, Fecim, Luca, depois Ramires e Pedro Júnior, depois Dodô. A Chape de Wagner, Ronei, Léo, Frazan e Fernando. Marcelo Freitas, depois entrou... Não, Marcelo Freitas não saiu. Marcelo Freitas, Betinho, depois o Orejuela. Thiago Real, depois o Lima. Claudinho, depois Matheus Bianchi. Luizinho, depois Maranhão. E Jonathan, depois Derek. Esse é o time da Chapecoense, dirigida pelo bruxo, o Gilson Kleina. Nós não perdemos pro Gilson. Também não ganhamos, né? Mas não perdemos. Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte. Gilson Kleina, o técnico da Macaco. O árbitro Marielson Alves Silva, baiano, 40 anos. Funcionário público, mora em Vitória da Conquista. Auxiliado pelo Ili Carlos Franco de Oliveira, também baiano, 40 anos. Professor de Educação Física, mora em Salvador. Mora bem, hein? Jucimar dos Santos Dias, da Bahia, 42 anos, funcionário público, também mora em Salvador. Aliás, só gente que mora bem, hein? O Rodrigo Carvalhais de Miranda, 42 anos, é empresário. Ele é carioca, mora em Búzios. Mora bem também. Mora bem também. E o Matheus Delgado Candançan, 23 anos, engenheiro civil. Foi o quarto árbitro, ele é paulista e mora em Barueri, na Grande São Paulo. É isso, 11º jogo entre Ponte Preta e Chapecoense. 3 vitórias na Ponte, 4 derrotas, 4 vitórias da Chape, né? E agora 4 empates, 11 gols para a Ponte, 17 contra. Detalhe, se a Ponte não tivesse tomado aquele 5-0 para a Chape, né? Seria ali igualzinho, né? Vamos supor que a Ponte tivesse perdido para a Chape por 1-0. A Chapecoense teria 12 gols, 13 gols contra 11 gols da Ponte Preta, aquele jogo 5-0. Ponte Chape fez um estrago danado aqui na estatística, né, do jogo. Dia de número 144 do ano, o que isso significa nada. Hoje já estamos no dia de número 145 do ano. Ponte e Chapecoense empataram no majestoso pelo placar de 0-0. Cartões. Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Leonardo e também o Luca foram amarelados no time da Ponte Preta. O Thiago Oliveira está suspenso, não joga no outro jogo. Jean Carlos também tomou cartão aqui no finalzinho. O Betinho foi o único cartão aqui do time da Chape. Betinho foi amarelado, portanto, 6 cartões no jogo, 5 para Ponte, 1 para Chape. Fim de jogo, 9ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro no majestoso. A Macaca empatou com a Chapecoense pelo placar de 0-0. Terça-feira, 7 da noite, tem mais contra o Sport, hein? O Leão vem mordido, o CRB ganhou do Sport e agora a Ponte vai ter que se virar contra o Sport em Recife. Não terá o Thiago Oliveira, zagueiro, mas teremos a volta do Danilo Gomes e também do Ramon Carvalho, que suspensos pelo terceiro cartão amarelo não estiveram à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Marcelo Corsato, um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Esse Carlos Corsato, coordenador e narrador aqui dos canais Futebol Interior para os jogos da Ponte Preta e também jogos alternativos que os canais Futebol Interior transmitem. E é claro também, ele dá uma força para as parceiras. De vez em quando ele aparece como comentarista, plantão, como repórter. O homem é bombril. A serviço do rádio. 1001 boutiques. A serviço do rádio. Sou igual o Israel. O Israel, quando você pensa que ele tá na casa dele...
Professor Israel Moreira. Tá. Você falou que eu não sabia o sobrenome dele. Mas você não sabia mesmo. Eu te conheço, Já velho. falei 3 vezes. O Marcelo tem 72 anos. Eu Você já conheço falou o Marcelo tchau há e voltou. 72 O anos. Israel e já 9 falou meses. tchau, vai voltar. Não tem problema. Aqui é bagunçado o Aqui é negócio. Aqui é ponte, filho. Mas eu te conheço. Eu sei que você tinha esquecido o sobrenome do querido Israel Moreira, que vai estar com a gente aqui nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Mas é isso, Marcelo. Um grande abraço pra você. Boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Prometo não falar mais nada. Tchau. Não sei. Você quer falar, ô Israel? Pode falar. Você foi, volta. Vai. Boa noite, Marcelo, a você, ao Carlos, ao Frank e aos amigos que estão ainda conosco aqui no fim de jogo do Futebol Interior. Felipe Marques já subiu a plaquinha. Marcelo, acabou. Acaba, Marcelo. 9ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 partidas já, hein? Uma era para ter acontecido ontem, devido às fortes chuvas lá em Recife, foi hoje e deu CRB, hein? Anselmo Ramon foi pra rede 1-0. A Ponte empatou com a Chapecoense, Carlos transmitiu o jogo. Amanhã teremos Londrina e Operário, 7 da noite. Na quinta-feira, o Vasco às 7 pega o Brusque. O Ituano pega o Náutico às 9h30 da noite. Na sexta-feira, Tombense encara o Bahia, 7 da noite. Criciúma, 9h30 da noite, pega o Cruzeirão da Massa. No sábado, CSA pega o Novo Horizontino, 4h30 da tarde. E a equipe do Sampaio Correia pega o Guarani, jogo que vai ter transmissão dos canais Futebol Interior às 7 da noite. Também no sábado, na verdade este jogo é domingo, o Vila Nova pega o Grêmio no encerramento aí da 9ª rodada. Classificação: Cruzeiro primeiro 19, Bahia segundo 16, Sport 15 é o terceiro, Vasco 14 é o quarto. Olha só, hein? A Ponte vai pegar o Sport, que perdeu, mas mesmo assim está na 3ª colocação do campeonato. É claro que pode perder essa posição, mas vai estar entre os primeiros da competição. O Vasco tem 14, é o quarto. A Ponte é a 13ª colocada. 9 pontos ganhos. Agradecendo você que ficou no Futebol Interior no YouTube, no Facebook, no Futebol FI no YouTube, no nosso canal de áudio, você que acompanhou a gente pelo placar ao vivo, enfim, no site futebolinterior.com.br. Agradecendo a BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá, Prone Alimentos e a Betmaster. Felipe Marques, o FM na mesa de som dos canais Futebol Interior. Frank Francisco comentou com Israel Moreira, que foi o nosso convidado. Carlos Corsato narrou, eu, Marcelo Corsato. Agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Uma quarta-feira bem bacana, uma quarta-feira especial, a melhor de toda a sua vida. E a gente se fala por aí, tá certo? Um grande abraço pra todo mundo e até mais. Valeu, canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.